sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior. Futebol! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 16 horas mais 4 minutos. Boa tarde pra vocês. Gustavo Marques. Esse sou eu, hein? Esse sou eu desde 1994 com muita alegria. Eu abro essa jornada esportiva aqui pelos canais Futebol Interior neste sábado, dia 22, 16 horas 4 minutos. Direto dos estúdios do Futebol Interior do Alto do Taquaral. Já tem CRB e Guarani. Guarani de técnico novo. E eu troquei de camisa, tá, Albert? Eu senti que aquela camisa não estava me dando sorte. Apenas uma vitória, aliás, 3 vitórias. Três vitórias? Nem sei quantas vitórias aquela camisa proporcionou pra mim, né? E pra todos os amigos aqui da bancada. Então eu falei, vou levar essa bandeira. Essa bandeira que já me deu muita sorte. Essa bandeira que já até teve... Deixa pra lá. Mas deu muita sorte pra gente. Então eu mudei um pouquinho. E quem sabe essa... E se essa bandeira aqui trazer uma vitória hoje, eu vou trazer ela todos os jogos em que eu estiver aqui transmitindo os jogos do Guarani, tá certo? Agora 16 horas mais 5 minutos. Boa tarde pra você. Canais Futebol Interior, que tem a direção executiva de Elcio Paiola, a direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo, o sangue do meu sangue, Felipe Marques. Estamos ao vivo também para a Rádio Valinhos FM 87.9, que tem o presidente Wagner Faneco, a equipe técnica de Maila Siqueira e Gustavo Baldezinho, hein? Quem sabe um futuro próximo teremos aí ele, Albert Cavalcante, também na direção da Valinhos FM. Um grande abraço para todos vocês ligados e conectados. Guarani buscando mais uma vez a reabilitação, jogando fora de casa. Técnico novo, já a janela para transferências é a última esperança que o torcedor está aguardando para tirar o Guarani dessa situação cômoda aí do lanterna do Campeonato Brasileiro Série B. Um oferecimento também à concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. E Restaurante do Dadá, peça pelo delivery 997883821, delivery 997883821 ou 3242-3125. Chamou, pediu, chegou! Deixa eu girar aqui a voz que vai me auxiliar na jornada esportiva de hoje, Albert Cavalcante, com destaque de CRB e também destaque de Guarani. Albert Cavalcante. Opa, legal! Boa tarde, Gustavo Marques, ao Felipe Marques e a você, amigo internauta, conectado nos canais Futebol Interior. É isso mesmo, hein? Mais uma vez. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, hein? O Guarani que busca, hein? Busca a vitória, o Guarani está 7 jogos sem vencer e segue na última colocação com apenas 5 pontos. Na última partida, o Bugre foi buscar o empate contra o Ituano após ficar atrás do placar por 2 vezes e arrancou 3-3 dentro de casa. Agora, né, já noticiado, os canais de Futebol Interior, né, com exclusividade já havia anunciado, né, o Bugre aposta no seu novo treinador, ele mesmo, o técnico Pintado, de 58 anos,
que terá ao seu lado o auxiliar Fábio Félix e do preparador físico Jean Oliveira em busca da reação na Série B. O Pintado terá mudanças na equipe titular em seu primeiro jogo. Com o Camacho fora por conta do terceiro cartão amarelo, Matheus Bueno, que estava suspenso contra o Ituano, volta a ficar à disposição, assim como Ayrton, João Vitor e Marlon Douglas. Com a missão de reabilitar o Bugre na Série B, Pintado inicia sua segunda passagem pelo clube. Entre 2015 e 2016, registrou 55,6% de aproveitamento, com 11 vitórias, 7 empates e 6 derrotas em 24 jogos. Gustavo Marques. Tá certo, esse Albert Cavalcante. Albert, quero destaque também do CRB, Estádio Rei Pelé, dentro de casa em Maceió. O CRB enfrenta o Guarani. O CRB espera dar uma arrancada no Brasileiro com a sequência de 2 jogos em casa, né? Ele jogará contra o Guarani, obviamente, e depois pegará o Brusque na segunda-feira pela 13ª rodada. Com 2 partidas a menos, a equipe regatiana ocupa a 18ª colocação com 9 pontos e precisa reagir na Série B. Após perder a final da Copa do Nordeste para o Fortaleza, o Galo jogou 2 vezes fora de casa pelo Brasileiro. Perdeu para o América Mineiro por 2-1 de virada, empatou com o Paysandu por 1-1. Agora precisa valer o mando de campo para se reabilitar, Gustavo Marques. Tá certo, esse Albert Cavalcante com destaque de Guarani, também destaque do CRB. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida com tudo, nesse pré-jogo aqui nos canais Futebol Interior e também para a Rádio Valinhos FM. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Gustavo Marques. 4:11 em Campinas, a bola rola pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Em Maceió, estádio Rei Pelé. CRB e Guarani se enfrentam pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui você está ouvindo o pré-jogo pelos canais Futebol Interior e também pela Rádio Valinhos FM, no oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. E também a pizzaria do Dadá. Ligou, pediu, chegou. Tem Arthur Eugênio contando história, ô Felipe Marques? Contando história aí desses confrontos? Tem aí, ô Felipe? Então vamos ouvir o doutor Arthur Eugênio. Arthur Eugênio.
Amigos do futebol interior, vamos chegar no final dos anos 60, início e meados dos anos 70. Aqui no futebol interior, vamos conversar, falar do jogador Herbie, meia atacante, que surgiu como um craque no final dos anos 60, jogando pelo CRB, time de coração de sua família. Aliás, daqui a pouco eu vou explicar por que o nome Herbie. Só aqui no futebol interior. Você que está me ouvindo, conhece alguém que chama Herbie, além do Herbie jogador? Então daqui a pouco você vai ficar surpreso, porque o Herbie foi batizado com esse nome. Mas falando da carreira, da história de Herbie, ele começou jogando, atuando no CRB. Destacou-se muito com 18, 19 anos, e o futebol das Alagoas não era um futebol de grande expressão. No Nordeste, expressão somente as equipes da Bahia e de Pernambuco. E Herbie, com a proximidade de Maceió com Recife, foi negociado com o Santa Cruz. E até os dias atuais, Herbie é apontado como um dos melhores jogadores da história do Santa Cruz, onde ele ficou de 1969 a 1975, conquistando vários títulos, jogando com craques do Santa Cruz, como Givanildo, como Luciano Sorriso, como Ramon e tantos outros cobras que desfilavam pelo Santa Cruz no início dos anos 1970. Mas acabou se destacando no Santa Cruz, teve propostas para ir para outras equipes e em 1975 chegou ao Guarani, trocado sabe por quem? Por Alfredo. Um outro meio-esquerda de destaque, Alfredo Perandini Júnior, loiro, cabelos esvoaçantes, que também fez muito sucesso com a camisa do Guarani e do Santa Cruz e que ainda hoje reside em Campinas. Mas no Guarani, o Herbie sentiu o peso de trocar o Nordeste pelo futebol do Sul, e aqui em Campinas o Herbie não foi o mesmo Herbie do Santa Cruz. Ainda assim, fez grandes partidas com a camisa bugrina. Vamos lembrar um time do Guarani que teve Herbie como titular? 1975. Sidney Poli, Mauro, Amaral, Bezerra e Cláudio, Edinaldo, Alexandre Bueno e Herbie, Hamilton Rocha, Davi e Ziza. Este um time do Guarani que tinha Herbie como seu meia ponta de lança. Mesmo não tendo ido muito bem no Guarani, o sucesso do Herbie no futebol do Nordeste era tão grande que, rejeitado pelo Guarani, ele foi para um grande Palmeiras, para o Palmeiras que acabaria sendo campeão paulista em 1976, e apesar de Herbie não ter jogado no time campeão paulista de 76, ele atuou com vários jogadores que fizeram parte desse time do Palmeiras campeão paulista em 76, como Emerson Leão, Ademir da Guia, Ney, Edu Bala, Alfredo Mostarda, Eurico lateral direito e tantos outros. E Herbie jogou no Palmeiras. Do Palmeiras, já em final de carreira, acabou sendo negociado com o Comercial de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Na época, o futebol do Mato Grosso não era essa várzea que é hoje, e ele teve destaque, jogando algumas temporadas no Comercial do Mato Grosso, onde acabou encerrando a carreira em 1981. E uma curiosidade, quando todos imaginavam que Herbie fosse retornar para o Nordeste, ele optou em ficar na região de Campinas. Fixou residência em Valinhos e reside até hoje, onde ele é comerciante, vende leite, tem empresas do ramo de laticínio, e Herbie mora hoje em Valinhos. Agora vocês querem saber por que da curiosidade do nome Herbie. Herbie Rocha do Nascimento nasceu em 9 de janeiro de 1949 na capital de Maceió. Filho de um pai fanático pelo CRB, o nome do Herbie era para ser CRB. O pai do Herbie quis homenagear o filho com o nome do seu time do coração. O Herbie chamaria CRB Rocha do Nascimento. Mas o cartorário, na hora de escrever o C, ele gravou E, por isso que ficou
Herbe Rocha do Nascimento. Mas o nome do Herbe era para ser CRB Rocha do Nascimento. Essa ninguém sabe, só o futebol interior. E aqui eu contei pra você a história do meia ponta de lança Herbe, só aqui no futebol interior. Arthur Eugênio. Tá certo, tá aí o Arthur Eugênio contando a história de Herbe, né? Na hora lá de registrar o nome, quem estava lá de plantão escutou errado e colocou Herbe, mas o nome seria CRB do Herbe. Histórias aí de Arthur Eugênio Matias. Definido e escalado. Definido e escalado. Vamos então, ô Albert, antes de ir para mais um rápido intervalo comercial, olha aí, ó, no pique do rádio, o Guarani também, o CRB. É o Guarani do técnico Luiz Carlos Oliveira Preto, ou mais conhecido como técnico Pintado, que faz a sua estreia pelo Guarani, hein? Vai jogar fora de casa essa bomba, hein? Contra o CRB. O CRB, que é uma equipe muito qualificada, o CRB que foi vice-campeão da Copa do Nordeste, perdeu pro Fortaleza nos pênaltis, mas o Guarani não tem nada a ver com isso. Vamos definir, escalar aí agora a equipe do Guarani. O Guarani que tenta, né, sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro e tenta sair dessa situação incômoda. Então esses são os 11 selecionáveis do Guarani: Vladimir, Heitor, Léo Santos e Douglas Bacelar. Na lateral esquerda, Vinícius e Udi, isso mesmo, ele que é volante de origem, mas ele quebrou o galho pela lateral esquerda contra o Ituano e assim, né, ele ganhou mais uma oportunidade. Ele que joga agora na lateral esquerda, ele que é volante de origem. Anderson Leite e Matheus Bueno. Luan Dias, Ayrton, João Vitor e ele, o matador, o artilheiro do Guarani do Campeonato Brasileiro. Ele que tanto foi criticado, Caio Dantas, o camisa número 99, repeteco do Bugrão. Vladimir, Heitor, Léo Santos, Douglas Bacelar e Vinícius Yudi. Anderson Leite, Matheus Bueno, Luan Dias, Ayrton, João Vitor e Caio Dantas, Gustavo Marques. Foi criticado? Foi criticado por quem? Alguns torcedores aí criticando a performance do Caio Dantas. Ele foi lá e meteu 2 gols. Artilheiro. Criticar um artilheiro é 3 meses, então. Chegou em abril, coragem, né? O homem chegou em abril, 3 meses aí, ele já é artilheiro do Guarani. Mas tudo bem, né? A gente entende, né? Quando o passional, né, ele ataca aí, né? O emocional e assim vai, sucessivamente. Tá certo. Será que essa bandeira vai me dar sorte? Tem que dar sorte pro Guarani, né? Pra você, não sei, sorte, mas né? tem que dar sorte. Não, mas dando sorte pro Guarani, tá dando sorte pra mim. Exatamente, é isso dá que sorte pro importa. Guarani, exatamente. Vamos para mais um rápido intervalo, voltamos em seguida com todos vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil.
futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Gustavo Marques. Isso aí, meus amigos, estamos de volta aqui pelos canais Futebol Interior e também pela Rádio Valinhos FM 87.9, sabadão, hein? Ensolarado, quente na cidade de Campinas. Já a bola rola lá em Maceió, estádio Rei Pelé para CRB e Guarani e CRB. O Bugre buscando a reabilitação. Ô, Albert, dá uma passadinha nos jogos da rodada, 12ª rodada. Além do jogo entre o CRB e Guarani, quem mais joga aí pelo Campeonato Brasileiro Série B? O CRB e o Guarani abrem essa 12ª rodada, né? Daqui a pouquinho, com a cobertura total dos canais Futebol Interior. E também no mesmo horário, né? Às 5 horas, o Operário recebe no Germano Krieger, recebe o Botafogo. Hoje também às 21 horas, no Novelli Júnior, Ituano e Brusque, né? Brigam ali mais uma partida dos desesperados, né? Além do CRB e Guarani, Ituano e Brusque. Esses são, né, os dois jogos aí dos times, né, que estão na zona do rebaixamento. Amanhã, às 16 horas, Chapecoense recebe na Arena Condá o Paysandu. Também amanhã, às 18h30, o Vila Nova recebe no Oba o Goiás. E na segunda-feira, às 19 horas, o Sport recebe na Arena Pernambuco o Novo Horizontino. Na terça-feira, às 19 horas, o América Mineiro recebe no Independência o Avaí. Na terça-feira, às 19 horas, o Mirassol recebe no Municipal de Mirassol, no Maião, o Santos, hein? Jogo, hein? Campeonato Paulista aí no Campeonato Brasileiro. E na terça-feira, né, às 21 horas, com a cobertura total dos canais Futebol Interior, a Ponte Preta recebe no Moisés Lucarelli a equipe do Ceará. E fechando essa 12ª rodada, o Amazonas recebe na Arena Amazônia o Curitiba às 21h30. Classificação de momento do Campeonato Brasileiro. O América Mineiro vem em primeira colocação com 21 pontos, seguido do Avaí também com 21 pontos na segunda colocação. Critério de saldo de gols, o América Mineiro tem 6 gols, o Avaí está com 4 gols e está na segunda colocação. Na terceira colocação, o Operário também, com 21 pontos, porém com saldo de gols, né, 3 gols a favor. Na quarta colocação vem o Sport, né, fechando o G4 com 19 pontos, com 4 gols aí marcados. Né? Na quinta colocação vem o Santos com 18 pontos, em sexto o Goiás com 18, em sétimo Curitiba com 18 pontos, em oitavo o Mirassol com 17. O Vila Nova vem na nona colocação com 17 pontos, o Ceará vem na 10ª colocação com 16 pontos. Na 11ª colocação vem o Novo Horizontino com 15, na 12ª vem a Chapecoense, no técnico Humberto Loser, isso mesmo, com 14 pontos. O Botafogo vem na 13ª colocação com 13 pontos, a Ponte Preta aparece na 14ª colocação com 12 pontos, assim como o Amazonas na 15ª colocação e também o Paysandu, 14º, o 5º e o 16º tem 12 pontos, porém o saldo de gols aí que determina a ordem das equipes, né? Na ordem das equipes, o Botafogo à frente. Na zona do rebaixamento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, hein? O Brusque, né, vem na 17ª colocação com 10 pontos. O CRB, que o Guarani enfrenta daqui a pouquinho, vem com 9 pontos. Lembrando que o CRB tem 2 jogos a menos por conta aí da decisão da Copa do Nordeste, tem 9 pontos. O Ituano vem na 10ª colocação com 7 pontos. E o Guarani, o Lanterninha, hein, na 20ª colocação com 5 pontos. Então a vitória do Guarani hoje, obviamente, o Guarani tem que vencer hoje e começar a secar seus concorrentes, que a gente vai bater nessa tecla, né? Mas se caso o Guarani hoje, né, vencer hoje, ele dorme uma posição acima. Porém, entretanto, para sair da zona de rebaixamento, o Guarani precisa remar muito, Gustavo Marques. E bota remar nisso, hein? Tem que remar. E bota remar nisso. Aliás, o Campeonato Brasileiro você já tem que remar, né? Ainda mais ficando atrás dos adversários, aí você tem que remar o dobro. 16h26, horário de Brasília. Tem aí convidados? Tem coletiva? Quem conversou aí essa semana no Guarani, o Albert? Quem falou? Também tem vídeo de apresentação do técnico Pintado. Diga aí. Toninho Cecílio, né? Toninho Cecílio, ele concedeu entrevista, né? Uma entrevista longa, né? Pra poder aí dizer aí o momento do Guarani, né? Já que quem comanda o clube não aparece, então vamos colocar, né, mais uma vez o Toninho Cecílio. Na rodada passada colocamos o Júnior Rocha, né? Para poder aí colocar a culpa aí na condição, né, na condição do mundo e não encontrar o resultado. E hoje aí veio o Toninho Cecílio, ele que é o homem forte do Guarani, ele que concedeu entrevista coletiva essa semana. Vamos ouvir o Toninho Cecílio. Correto. As condições que o presidente André Marconato e o CA têm nos dado, posso dizer que é uma das melhores. Eu preciso assumir essa responsabilidade
publicamente. Nos deram um orçamento aproximado que nós poderíamos usar para prospectar o mercado. É preciso, antes de escolher nomes, escolher as valências, as características desses atletas. O Guarani hoje precisa de força e intensidade. Qualquer nome que for chegar tem que ter essas características. Não vai haver nenhum atleta que chegue aqui que não tenha essas características. A competição pede, nós precisamos aproximar o elenco um pouco mais do que a competição pede, do que os adversários vão pedir daqui para frente, já pediram, e nós não conseguimos atender. Por isso que nós estamos na posição que estamos. Hoje cedo, logo cedo, como o Pintado falou, o presidente André Marconato esteve conosco aqui. Mais uma vez, ele fazendo cobranças bastante contundentes e muito adequadas, com bastante argumentos, e nós também temos essa preocupação. E, ao mesmo tempo, ele se colocando à disposição para fazer as mudanças necessárias, ou, melhor dizendo, incorporando o grupo naquilo que nós achamos conveniente e extremamente necessário para nós sairmos dessa posição. Aproveito para, falando de posição, todas as vezes que eu estiver dando alguma declaração, alguma entrevista, seja aqui com vocês, seja depois de jogos ou em alguma entrevista mais pontual, se nós continuarmos nessa zona de rebaixamento, eu vou pedir desculpas para a torcida. Não é aceitável, isso eu peço mais uma vez, não é a primeira vez que eu vou pedir de novo. Não queria estar pedindo desculpa de novo, mas eu preciso dizer que nós estamos devendo para a torcida mais uma vez. Ela é uma torcida presente, o Guarani é um time muito pesado, é um time que tinha que brigar lá em cima pela sua história e pela administração que é feita. Então eu cheguei, junto com os demais dirigentes que estão aqui, nós estamos de todas as maneiras tentando solucionar esse problema e ter uma reação consistente. Não pode ser uma reação pontual, momentânea de 1, 2 jogos. Não pode, isso não vai ser o suficiente. É bastante claro para a gente. Então nós precisamos entender, e aqui fica meu agradecimento ao Júnior Rocha, que acabou saindo, talvez um grande profissional sério, trabalhador, muito conteúdo, tentou com muita seriedade, ele e seu auxiliar Macaé, Elton Macaé, muita hombridade, respeitaram, e faço questão de pedir a ele aqui que compreenda essa nossa alteração, porque o Guarani é maior que todos nós, e talvez ele, retornando em um momento um pouco mais estável do clube, ou até mesmo ajudando a montar um elenco, num trabalho desde o início, talvez seja muito melhor sucedido. Então, nós não podemos, realmente, ele chegou num momento que como é que eu vou dizer, não havia respiro, ele não podia... não tinha margem, né? Como não temos, né? Não tem margem para muitos erros e, enfim, achamos melhor a troca, muito mais aí pela necessidade e também pela previsão do que vem pela frente, e a gente entendeu melhor fazer uma troca, mas sem nenhum demérito ao trabalho dele. Fica registrado aqui, tá? E mais uma vez, realmente, aí reconhecendo que, junto à torcida, que nós precisamos entregar a ela resultados muito melhores, uma reação muito mais consistente e rápida. Tá aí, ouvimos aí o Toninho Cecílio, né? O Guarani já começou, né, a se mexer, né? Nós informamos na última jornada, né, que o atacante, né, o Daniel dos Anjos, ex-Tondela, né, foram 3 temporadas jogando, né, lá em Portugal, fez 21 gols em 102 jogos. E o outro já anunciado foi o volante Gabriel Bispo, que foi recomendação do próprio técnico Pintado. Um pouco rejeitado pela torcida. Eles fizeram parte da campanha de acesso do Juventude à Elite em 2020. Agora eles se reencontram no Brinco de Ouro da Princesa, né? Ele deixou o Paysandu em maio
e foi integrado ao grupo após passar por exames médicos. Outro jogador que pode pintar no futebol europeu é o zagueiro René Santos, de 32 anos, que negocia para defender o Guarani após passagem de 2 temporadas no Marítimo. Cria da base, né? Outro de Portugal, o Guarani vai buscando aí jogadores internacionais, né? Cria das categorias de base do Cruzeiro, o defensor também passou por Bahia, Grêmio, Atlético Goianiense e Paraná, antes de ser comprado pelo time português em 2018. E também o zagueiro Anderson Conceição, assim como informamos aqui também, de 34 anos, ele que está livre no mercado após incidir com o Vila Nova e está no radar do Guarani. E aquela, né? O Guarani, ele vai em busca, né? Vai em mercado em busca dos setores que são aí bastante criticados, né? Não só pela torcida, mas por todos, né? Tanto que nessa jornada, né? O Guarani vai só apenas com o Lucas Adel no banco de reservas, né? O Pedro Henrique e o Ryan nem relacionados foram. Então, acharam o culpado, né? E esse culpado está sendo o sistema defensivo. Então fica aí, né? Fica a esperança que o Guarani vá às compras, que o Guarani faça, né, o aproveito, né? O bom aproveito no mercado, porque o Guarani precisa urgentemente da vitória e também precisa aí, lembrando que o Guarani vai se reforçar e as equipes também que estão no campeonato irão se reforçar. Tá certo, lembrando que o Guarani não vence há 7 jogos e segue na última posição com apenas 5 pontos conquistados. Na última partida, diante do Ituano, o Bugre foi buscar um empate após ficar atrás do placar 2 vezes e arrancar um 3-3 dentro de casa. A equipe campineira agora aposta no técnico Pintado, escolhido para substituir Júnior Rocha em busca da reação na Série B. O comandante Alviverde inicia sua segunda passagem pelo clube. A primeira foi em 2015 e também 2016, como o Albert informou. Já que falamos em Pintado, vamos ver aí a apresentação, o primeiro treinamento de Pintado no Guarani. Sabe disso, quem tem mais experiência sabe que isso faz parte, mas nós não podemos duvidar da gente. Vamos buscar, vambora, moçada. Bora. Feliz por estar de volta, né? Um lugar que eu respeito e agradeço muito pela oportunidade. Que eu vi é um grupo inconformado, mas muito disposto a trabalhar, muito disposto a dar a volta por cima. Acho que isso tem um peso muito importante. Eu tenho muita confiança que a gente consegue reagir. Confiança total. Eu sei que a gente pode reverter, eu sei que essa camisa tem peso, que tem história. Eu sei que o torcedor faz uma diferença muito grande. A gente conta muito com o nosso torcedor sempre, a gente entende que a gente está devendo. O elenco vai reverter isso e a gente precisa muito do nosso torcedor, sem a menor dúvida. Isso conta muito para quem quer reagir e tem que estar numa situação melhor. Eu não sei o amigo, mas eu sempre quando vem um novo treinador, o coração ele se enche de esperança. Mesmo que o cenário do Guarani não me dê aí a oportunidade de sonhar, não me dá aí o privilégio de poder, almejar algo maior nesse campeonato, mas eu acho que acontece em todo clube. Eu acho que essa é a sensação de todo torcedor, não somente do Guarani, mas em qualquer outro clube, né? Quando chega um treinador novo, o coração enche de esperança. Foi assim com a chegada do Júnior Rocha, porém, no decorrer aí do caminho, as esperanças foi acabando por conta da situação vivida, mas agora é esquecer o passado e encher o coração de esperança. Talvez hoje o Guarani consiga a vitória na reestreia, né? Porque já é a terceira passagem, acho que do Pintado, segunda passagem pelo Pintado no Guarani. Então, tomara que hoje ele consiga a vitória. Tomara que o Pintado consiga a vitória. Lembrando que os últimos 2 trabalhos do Pintado foram na Ponte Preta e também na equipe da Portuguesa. Em 19 jogos, 4 vitórias, né?
Então a situação também do Pintado, o Pintado também vinha também numa baixa, né? Só que em relação ao Júnior Rocha, obviamente ele é um treinador mais com cancha. Lembrando que em 2020, né, ele subiu com a equipe do Juventude. Em 2022 ele foi campeão, né, estadual com a equipe do Cuiabá. E, obviamente, né, por natureza, o técnico Pintado, ele foi volante, né, durante toda a sua carreira. Jogou também jogou na equipe do Bragantino, a boa equipe do Bragantino, né, jogou na equipe do São Paulo Futebol Clube. Ele também fazia parte, começou como lateral e depois foi fixado como volante, né, de origem. Então é um jogador ele foi um ex-jogador que, obviamente, entendia de bola, né. E a parte defensiva, iremos aí ver aí se ele vai começar, né, mudar. O problema do Guarani era fazer gols, começou a fazer gols, mas toma gols. Tomara que o Guarani, que ele consiga encontrar o equilíbrio, né, que outras equipes que ele acabou passando durante a sua carreira, ele acabou ali, né, resgatando alguns, né, outros ele acabou ali dançando, né, o trabalho dele não acabou surgindo efeito. E só um detalhe, né, na Série B, ao todo, ele fez 143 jogos, com 46 vitórias, 46 empates e 51 derrotas. Isso aí é o resumo da carreira do técnico Pintado jogando a Série B. Então um treinador que sabe, né, que conhece a Série B, teve o acesso junto com o Juventude, teve outros momentos que ele também não ornou, não, como diria o outro, né, vamos dizer assim, na própria Ponte Preta ali, ele acabou ali 11 jogos, somente 2 vitórias, e tomara que o Guarani ele se reencontre, que foi assim, aqui no Guarani, 2015/2016, chegou no Campeonato Paulista, e pegou ali a metade, né, algumas rodadas do Campeonato Brasileiro, que ele conseguiu aí, ele foi para o São Paulo Futebol Clube como auxiliar técnico, né. Então quem sabe agora, né, ele possa aí editar, fazer um novo trabalho no Guarani, com 52% de aproveitamento que ele teve, né, nesses jogos aí com o Guarani. Tomara que o Guarani e o Pintado, né, principalmente o Guarani consiga aí alcançar, né, o objetivo. O objetivo nada mais nada menos que os 45 pontos que o Guarani, hoje, se a gente falar, o Toninho Cecílio, antes do Júnior Rocha ser demitido, ele disse que almejava que o Guarani chegasse, terminasse a rodada colado no G4, esquece. Se você ver a pontuação, esquece. Estamos muito atrás, aí o primeiro colocado tem 21 pontos, o Guarani tem 4 só. E 12 rodadas, o Guarani ganhou uma partida só. Então o Campeonato do Guarani é de reabilitação. Toda a sorte do mundo para o Pintado. Toda a sorte do mundo Pintado. E aquela, né? Muitos torceram o nariz, né? Mas é o treinador que aceitou esse desafio, né? Porque o turbilhão que o Guarani vive, né? Fora de campo e dentro de campo, não é qualquer um, né? Tanto que alguns né, membros da torcida organizada do Guarani foram levar aquele papo com ele. Então, assim, o treinador chega, como disse você, enche a gente de esperança, mas tomara que não seja o mais do mesmo, né? Colocar a culpa na bola, a culpa no VAR, agora esquece, né? A gente bate nessa tecla faz tempo, né? É Guarani Futebol Clube, não é Guarani Clube Futebol. Então o Guarani precisa, né, fazer agora a sua recuperação judicial dentro das 4 linhas. E tomara que o Pintado aí que consiga, né? Passar, né? O Guarani de outro patamar, Gustavo Marques. Positivo, esse Albert Cavalcante, falando um pouquinho aí do Pintado, que coisa, hein? As passagens aí que ele teve no Guarani. E tomara realmente o Guarani consiga a vitória hoje, que o Pintado consiga fazer um bom trabalho no Guarani. Tudo bem, treinou a rival, não foi muito bem. Eu acredito, Albert, que era a opção que tinha no mercado. Ah, sim. Era o que tinha de melhor no mercado, o Guarani conseguiu, né, acertar. E vamos lá, eu gosto do Pintado. Eu gosto do Pintado, de verdade. Particularmente, eu acho que ele é um bom treinador. Por mais que ele não é aquela coisa, meu Deus, que treinador, nossa, que beleza. É um dos melhores treinadores da Série B. Não é isso. Mas diante da realidade do Guarani, da realidade que o clube está vivendo, e falando em time de interior, em times que ele já treinou, eu acredito que o Pintado é um bom treinador. E se ele vai ter cenário, se ele vai ter ferramenta para trabalhar, aí já é outra coisa. Mas se ele vai ter suporte, atrás, né? Aí então, já é outra coisa. Vamos dizer assim, de todos os treinadores que passaram, o Guarani tem toda a nova geração, né? Vamos aí dizer que o Bruno Pivetti, o Daniel Paulista, né? O Paulista vem muito bem no CRB, por mais que o CRB esteja na zona do rebaixamento, né? E lembrando, né, que até mesmo o Humberto Louser, quando chegou no Guarani em 2023, ele tinha sido campeão alagoano, né? Invicto.
assim como o Daniel Paulista, que chegou no CRB, né? Ele levou a equipe a quase a conquista da Copa do Nordeste, né? E depois o CRB caiu de bico, né? Vamos aí torcer aí que seja, né, que seja a mesma história, porque a equipe do CRB é uma equipe bem qualificada, né? Tanto que o Daniel Paulista vai levar a campo, né? O Matheus Albino, o Hereda, o Fábio Alemão, que já passou por aqui, o Gustavo Henrique. O Jorge, que começou pelo Santos, jogou no Palmeiras. O Rômulo, Falcão e GG. O Mike, Léo Pereira e o Anselmo Ramon. Ele mesmo, Anselmo Ramon, que também passou pelo Guarani. Então é uma equipe, né, que chegou numa final de Copa do Nordeste, uma equipe que vai jogar em casa, 2 partidas consecutivas, tem 2 partidas a menos. Então, essa é a prova de fogo do técnico Pintado. Não existe mais desculpa, Gustavo Marques. Ou é agora, é agora. E falando, e rapidinho, só falando sobre o CRB, né? O ex-goleiro Carlos, né, César de Oliveira, conhecido como César, que jogou nos times de CRB e Corinthians, faleceu na última sexta-feira, aos 69 anos. Ele estava internado em um hospital de Maceió para tratar de problemas cardíacos, né? O César se destacou como goleiro do CRB durante os anos 70 e 80. Ele também teve a oportunidade de jogar pelo Corinthians no início da década de 80, onde atuou ao lado de jogadores renomados, como Sócrates, Renon e Casagrande. Pelo CRB, o César conseguiu conquistar 4 títulos consecutivos do Campeonato Alagoano, nos anos de 76, 77, 78 e 79. E o clube do CRB, né, o clube do CRB, o clube regatiano, emitiu uma nota lamentando a perda do ídolo. Então, sexta-feira foi marcada aí para a equipe, né, pro CRB, né, o ex-goleiro do Corinthians, a perda do César, né, o goleiro que fez história na equipe do CRB, Gustavo Marques. Tá certo, esse Albert Cavalcante, 16 horas mais 44 minutos, horário de Brasília. Sempre lembrando você que nós temos aí o oferecimento nessa jornada esportiva do restaurante do Dadá, que você pode pedir aí no conforto da sua casa a partir das 7 horas da noite. As pizzas, olha, uma delícia. Hoje tem, né? Uma mais gostosa que a outra e logo depois da jornada Hoje nós vamos saborear aquela pizza. Saudade, hein? Frango com catupiry, o outro calabresa, catupiry com borda lombo, recheada de cheddar. Uma delícia. Tem de tudo, né? E só, exatamente, só lembrando vocês aí, antes do Gustavo começar a falar, sim. YouTube, hein? Não se esqueça, hein? Nós estamos no YouTube, compartilha, né? Segue a gente no canal, deixa aquele joinha para mais pessoas conhecerem o nosso trabalho, né? Mandar um abraço aqui pro Rovilson Giraldelli. Vai Bugrão, se Deus quiser, vai Bugrão, né? Você que gosta de fazer aquela postinha, fica por dentro aí que nós temos aí o nosso mapinha, né? Nosso mapinha com quantos escanteios, cartões, etc, etc. Então você que gosta aí, né, de futebol, você que não torce pro Guarani, pro CRB, vem ajudar a gente aqui. Você que torce, né, obviamente também pro Guarani, principalmente vocês, né? Vem junto com a gente aqui ajudar a gente a fazer essa jornada. Lembrando, quem estará no YouTube sou eu, né? Gustavo Marques, deliberadamente, né? Largou aí o YouTube na minha mão, então deixa comigo. E se vocês quiserem socar o bambu nele, porque hoje tem Caio Dantas de novo, hein? Quem sabe terá mais alguma apostinha, inclusive, né? Eu já entrei em contato com todos os sorteados aí do almoço. No almoço não, eles preferiram um happy hour. Semana que vem, inclusive, o senhor está convocado. Opa, isso na que é. quinta-feira, porque eles querem te conhecer também. Olha só, então, que legal. Na quinta-feira que vem, se o Felipe Marques também se quiser ir, também fique à vontade. Então, Você na próxima quinta-feira, restaurar. Aí já quer demais, né, pô? Aí já. Quinta-feira que vem vai estar aí o Albert Cavalcante, Gustavo Marques, equipe aqui dos canais Futebol Interior na jornada do Guarani. Lá no restaurante Gigaiô, evidentemente, participando lá no Jardim Planalto de Viracopos. Aí nesse sorteio aí, meio assustado que eu fiz, mas deu tudo certo, né? Você dançou, cara. O Caio Dantas me quebrou. Cara, você fala a verdade, né? cara. O cara fica um ano sem fazer gol. Mentira. Aí justo no dia que eu falo que eu vou pagar o almoço, o camarada me faz dois gols. E aliás, você tinha razão, eu quando disse, era um gol, né? Era um gol. Eu pagaria o almoço. E o Caio Dantas acabou fazendo 2 gols, né? Então, você viu o vídeo, né? Correto. Mas você viu o vídeo que eu montei, né? Eu montei a compilação correto, tá? Quando você começou ali a acabar com o Caio Dantas. O Caio Dantas é seleção. Ó, como que é? Caio Dantas é seleção. Caio Dantas é aquilo ali. Eu falei isso? Sim, senhor. Quem quiser, depois pode até olhar lá no meu Facebook, Albert Cavalcante, entra lá, eu fiz a compilação, né? O gostoso mesmo é mandar o chupa Gustavo Marques. Será que hoje vai ter? Tomara que tenha todo jogo, né, Gustavo? Não. Tomara que tenha todo jogo, que o Guarani precisa da vitória, né?
vai jogar aí no Trapichão, né? Mais conhecido, né? Com os regatianos, né? Conhecem o Rei Pelé, e, aliás, né? Como eu vou Trapichão. lançar mais uma aposta, hein? E durante a jornada eu vou continuar. Se o Guarani vencer hoje, eu farei uma homenagem ao pintado. Eu vou vir com o cabelo pintado com a cor que você quiser. Vocês estão ouvindo, né? A próxima jornada, aliás, eu não sei se nós vamos transmitir. Aliás, nós vamos transmitir o derby, acho que o próximo jogo é o derby, né? Isso. Eu não sei como é que vai ser a transmissão aqui nos Também canais do não Futebol sei como Interior. vai ser. Se nós vamos, eu acredito que o jogo sendo em casa, nós vamos transmitir o Guarani. Eu acredito, não tenho certeza aí. É a coordenação que vai decidir como vai ser o derby campineiro. Mas se o Guarani vencer hoje, não é desacreditando não, uma homenagem que eu farei para o Guarani, em homenagem ao técnico pintado. Eu vou vir com o cabelo pintado com a cor que você quiser. A cor que eu escolher? A cor que você escolher. Eu não sei, viu? Certo? Então vocês que estão no chat aí, ó, vamos deixar, o Gustavo Marques vai bater nessa tecla ainda, né? Vocês ajudam a escolher aí qual será a cor que o Gustavo Marques irá pintar, né, o cabelo, se caso o Guarani vier vencer. Hoje o Guarani vai ganhar. Se você ficar nessa famosa apostinha aí, o Guarani vencer, aí vocês escolhem. Eu já tenho uma cor já. Você azul. Viu que a aposta ela trouxe sorte. Por quê? Azul. O Guarani estava perdendo 2-0, eu fui a indagar, né? Eu fui desmerecer o Caio Dantas, ele meteu 2 gols, né? E quem sabe hoje, se eu desmerecer ele de novo, será que ele faz mais 2 gols? Então, não, mas aí não, né? Aí já tá manjado. E quando mostra, né, a torcida Fúria Independente, lá no estádio Rei Pelé, em Maceió, eles são sensacionais. A torcida do Guarani é sensacional. E Felipe, fica esperto que daqui a pouco vai aparecer o Pintado dizendo aí qual é a sua expectativa, né? Sua expectativa para o jogo de hoje. O Pintado que faz sua reestreia, né? Ele passou em 2015/2016, foi ser auxiliar técnico do São Paulo, né? E ele volta aí com 52% de aproveitamento, né? Ele é a esperança, né? Esperança de todos nós, né? Que ele faça um ótimo trabalho, que ele não repita o trabalho que ele fez na Ponte Preta também na equipe da Portuguesa, né? Aí, 19 jogos, 4 vitórias, isso aí pra gente é muito pouco, né? O campeonato vai andando, 25% do campeonato já passou, né? Então o Guarani precisa da reabilitação hoje, na verdade, né? Desde o começo do campeonato. Quem sabe hoje, né? Vamos ouvir ele, ó, técnico Pintado. Emocionalmente, né, de uma equipe que vem de 7 resultados que não são positivos, é você conseguindo um resultado positivo. E isso é no jogo, é no trabalho do dia a dia, na confiança. Eu acredito no grupo, acho que isso é muito importante. Eu tenho certeza que eles também já demonstraram que tem força para reagir. Acho que encontrar esse equilíbrio, né, é muito importante. Tá aí, falou pouco, mas falou tudo, né? Para você resgatar a confiança, nada como a vitória. E assim esperamos, né? Que o Guarani consiga a sua vitória, né? Porque eu vou falar para vocês, 7 jogos sem vencer, pelo amor de Deus, Gustavo Marques. É muita coisa, né? E é aquela, né? Você aí começa a bater o desespero, né? Isso. E não tem como não se desesperar, né? O Guarani, que nós tínhamos aí a total confiança, né, do Guarani o ano passado, queria subir, acabou, né, não batendo na trava, mas deixou a desejar, né? Campeonato Paulista foi pífio, terminando na antepenúltima colocação, graças aí ao RB Bragantino, né, que chegou aí com o seu sub-17. O Guarani conseguiu a sua vitória, 1-0, tomou bola na trave, foi um sufoco. E depois o Guarani começou o Campeonato Brasileiro, né, repetindo com os mesmos jogadores aí, meu amigo. Aí é pedir pra tomar na cabeça. E aí estamos vendo aí o que aconteceu, né? Era o óbvio, né? Só se virassem suprassumo de jogadores seria em 45. Seria os melhores, né? Virasse aí os melhores, né? De uma hora para outra. E a gente viu o reflexo do Campeonato Paulista. Ele acabou atingindo o Campeonato Brasileiro. Gustavo Marques. Tá certo. Então curta aqui os canais Futebol Interior. Troque a narração pragmática da TV pelo som do Futebol Interior. A voz de Gustavo Marques e a voz de Albert Cavalcante. Ô Albert, falando nisso, o Arthurzinho gostou do presente. Vocês estão aí se deliciando, jogando aí os jogos da década de 90. Década de 90 é muito, né? Década de 90 mesmo. É isso, exatamente. Não, 90, pô, pelo amor de Deus, meu amigo. Tudo que eu não consegui quando criança, né? Por N motivos, né? Parte financeira, principalmente console eu tive, depois comecei a trabalhar. O meu retorno já foi, né? Pra casa do chapéu, porque eu sabia que iria mexer aqui. Mas tudo bem, o Gustavo Marques, arruma aí pra mim, Gustavo Marques, não tô me ouvindo. Estamos aproveitando sim, agradecer, o Arthurzinho mandou um vídeo pra você. Tá ótimo, obrigado.
O Arthurzinho mandou um vídeo pra você, mas você acabou dando as costas pra ele, né? Então é o seguinte, não, mas nós estamos aproveitando sim, jogamos Cadillac Dinossauro juntos, jogos de Neo Geo, né? Eu gastei muito dinheiro em fliperama, né? Por conta disso, vendia vale transporte na época rodoviária pra poder voltar a pé. Opa, meu amigo, aqui pra jogar um videogamezinho valia tudo. E tá muito bonito isso aí, viu? Mas tudo bem. Mas muito obrigado, viu, Gustavo Marques, que venham mais presentes. Quero ver qual vai ser o próximo, né? Porque você sabe, né? Eu quero ver qual vai ser Chega de presente. Ah, não. Né? Eu vejo a hora que chega daqui um mês que vem, mais ou menos, assim, que vai vir um presente, sabe, rechonchudo, gordo. Não, já foi. As duas equipes no gramado do estádio Rei Pelé em Maceió. Guarani, camisa verde, o short é branco, o meião é verde. Eu imaginava que o Guarani iria vir para o jogo hoje de camisa branca, né? Por ser a segunda camisa, jogando fora de casa. Mas aí, evidentemente, o CRB optou em vir de branco. Então o Guarani vem com o seu tradicional uniforme. Graças a Deus, né? Com a camisa verde. Os shorts é branco e os meiões aí são verdes. Essa é a equipe do Guarani. E a equipe do CRB com a camisa branca, a listra vermelha. Os shorts o short é vermelho, evidentemente, o meião é branco. Essa é a equipe do CRB já no gramado do Rei Pelé. Agora vamos com a ficha técnica do jogo com Albert Cavalcante. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Luiz Carlos Oliveira Preto, ou mais conhecido como Pintado, vem definido e escalado assim: Vladimir, o goleiro, capitão, camisa 89. Na lateral direita, Heitor é o camisa número 2. A dupla de zaga do Bugrão: Léo Santos, o 3, e o Douglas Bacelar, o 23. Na lateral esquerda, o menino Vinícius Iude, o camisa número 32. Os homens do meio-campo do Bugrão: Anderson Leite, o 5, Matheus Bueno, o 18, e o cérebro pensante, Luan Dias, o camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão: Ayrton, o 30, João Vitor, 19, e ele, o matador, o artilheiro do Guarani no Campeonato Brasileiro, com 4 gols, Caio Dantas, o 99. Repeteco do Bugrão: Vladimir, Heitor, Léo Santos, Douglas Bacelar e Vinícius Iude. Anderson Leite, Matheus Bueno e Luan Dias. Ayrton, João Vitor e Caio Dantas. Caso o técnico Pintado queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Douglas Borges, Kaique, Lucas Paraíso, Marlon, Lucas Adel, Diogo Matheus, Reinaldo e Lucas Araújo. E Bruno Oliveira. O próximo jogo do Guarani será contra a Ponte Preta, o derby, isso mesmo, hein? No dia 30, às 18h30, no Brinco de Ouro. O retrospecto do Guarani nesse Campeonato Brasileiro: 11 jogos com 1 vitória, 2 empates e 8 derrotas, 9 gols a favor e 20 gols contra, um saldo de menos 11. Futebol Interior. E o CRB do técnico Daniel Paulista vem definido e escalado assim: Matheus Almino, goleiro, camisa número 12. Hereda, lateral direito, 32. A dupla de zaga do CRB: Fábio Alemão, o 3, e Gustavo Henrique, o 26. Na lateral esquerda, Jorge, o camisa número 11. Os homens do meio campo do CRB: Rômulo, 17, Falcão, 98, e GG, o cérebro pensante, o camisa número 8. Os homens de frente: Mike, o 7, o Léo Pereira, o 38, e o artilheiro do CRB, hein? Anselmo Ramon, capitão, camisa número 9, com 4 gols. Repeteco do CRB: Matheus Albino, Hereda, Fábio Alemão, Gustavo Henrique, Jorge, Rômulo, Falcão, GG, Mike, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Caso o técnico Daniel Paulista queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Vitor Caetano, Calei, Caio César, Raí, Fábio Henrique, Darlisson, João Neto, Eron, Eric e Getúlio. O retrospecto do CRB nesse Campeonato Brasileiro: 9 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, 11 gols a favor e 13 gols contra, um saldo de menos 2. Lembrando que a equipe do CRB tem 2 jogos a menos por conta da decisão da Copa do Nordeste contra o Fortaleza. O próximo jogo do CRB é em casa, contra o Brusque, segunda-feira, às 21 horas, no Rei Pelé. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é ele, hein?
Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal, com seus auxiliares. O número 1, Lucas Torquato Guerra, também do Distrito Federal. E o número 2 é o Renner Santos de Carvalho, do Acre. O quarto árbitro, José Ricardo Vasconcelos Laranjeira, de Alagoas. E o árbitro de vídeo, na salinha da TI, Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro. Ficha técnica do jogo. Bota o hino do Guarani aí, Felipe Marques! Toda a energia positiva seja lançada nessa equipe nesse exato momento. E como eu fiz na última rodada, eu vou desejar sorte um por um, hein? Cada atleta do Guarani. Boa sorte pra você, ô Vladimir! Boa sorte pra você, ô Heitor! Boa tarde pra você, Léo Santos. Boa tarde pra você, Vinícius Yuri. Ótima tarde. Boa tarde pra você e excelente sorte, hein? Energia positiva pra você, ô Douglas Marcelar. Anderson Leite. Matheus Bueno. Luan Dias. Ayrton. João Vitor. Caio Dantas. Uma boa tarde. E uma energia positiva para todos vocês. O estádio é Rei Pelé. Maceió, o Bugre buscando a reabilitação do Campeonato Brasileiro Série B. Tem estreia, tem pintado, tem o matador que é o Caio Dantas. O homem de 2 gols na última rodada. E quem sabe hoje ele venha fazer mais 2, 3, 4 ou meio gol. Já ajudaria muito o Guarani nessa trajetória. O Bugre que é o lanterna desse Campeonato Brasileiro da Série B. Pra cima deles, Bugrão! Pra cima deles, Guarani! O Albert com esse... O que seria isso, Albert? Cocar, Gustavo Marques. Cocar do Índio. Cocar do Guarani. Cocar aí, né? Só faltou o arco e a flecha, assim como nós fizemos em 2021. E cadê? É, tá guardado, né? O Arthur cresceu, não pode deixar moscando, né? Senão ele vai dar uma flechada em mim. Porém, entretanto, é verdade. Eu ganhei do presidente, ganhei a flecha mesmo, com ponto e tudo. Do presidente, exatamente. O presidente, o nosso comentando. Um abraço pra ele. Mas, dizendo, né? Seguindo que o Guarani, o que o Gustavo Marques disse, né? Toda sorte no mundo do Guarani, porém, entretanto, toda a competência, né? Que seja depositada toda a competência do trabalho aí. O Pintado que teve 2 sessões de treinamento, que o Guarani possa aí mostrar uma evolução. Lembrando que a equipe do CRB, né? É uma equipe qualificada, o Guarani precisa, né? Mais do que nunca, o Guarani vem pegando aí os adversários. E nós esperávamos aí que o Guarani tivesse, né? Fizesse algo diferente com algumas equipes. Porém, entretanto, o Guarani não conseguiu. Quando apita o árbitro. Está rolando no Brasileirão Série B. Gustavo Marques. Esse sou eu, vem comigo, torcedor, vem comigo, amantes do futebol. Já vem tocando bola a equipe do CRB no sistema defensivo, tocando bola com camisa 32 Hereda. Ele faz o lançamento lá pro campo ofensivo, tentando achar alguém, não consegue, tira, afasta, de qualquer maneira, afasta errado. Solta a bola, domina com o Zezé. Zezé tentou fazer o toque errado, recupera o Guarani, domina com o Anderson Leite, já solta essa bola, fez o toque de evolução ali para o Anderson Leite, totalmente errado, já domina, vem tocando bola, o camisa 98 Falcão, faz a inversão de bola, totalmente errado, Ayrton recupera, solta a bola ali com Léo Santos, ele já faz a ligação direta para o campo ofensivo, para ninguém, ficou tranquila com o goleiro Matheus Albino, que já saiu tocando bola ali com o Fábio Alemão, Alemão já fez o toque, domina com o Jorge dominou, parou, volta a bola para Alemão com a perna direita, vai tentar fazer o toque de evolução outra vez, na ponta para Jorge volta essa bola, fez o toque, domina, vem tocando bola com camisa 98 Falcão, e Falcão soltou essa bola, solta a bola para Hereda fez o toque, recupera Ayrton pro Guarani, passou Ayrton, tentou dar o drible, a bola vai saindo para fora, tem arremesso manual pelo lado direito, favorecendo a equipe do CRB. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
Você ligado, você conectado. Tem pessoas perguntando se eu paguei o almoço, né? Prometido nas jornadas, já foi agendado o almoço e na quinta-feira, aliás, será um jantar, né? Vamos todos, eu, Albert Cavalcante, toda a equipe, jantar com os 3 prometido hoje, pagar 3 almoços. Almoço que você não vai pagar. Aliás, noite, o jantar, né? Bom, prometido 2, então, pagarei 3. Respondendo aqui para o Romeu 8, né? Boa tarde a todos, boa tarde, Gustavo e Albert. Vai ser CRB 1, Guarani 1. Vira essa boca pra lá, o Romeu. Marcelo Borges, boa tarde, Albert Cavalcante. Bom jogo, abraço aqui, a melhor equipe de transmissão. Abraços. Muito obrigado, meu querido, são seus olhos. E o Wilson Correia, Gustavo Marques pagou os 2 almoços prometidos? Não. Não pagou. Não, não mente não. Não pagou. Você pagou? Ué, já tá agendado aí. Não pagou o almoço prometido. Meteu-lhe o fumo no Caio Dantas, não diz ele. Não, almoço, você vai pagar janta. Você pergunta pros sorteados, se eu não entrei em contato, se eu não agendei. Você pagou, eu vou fazer a pergunta de novo. Você pagou o almoço? Ué, mas é no imediato? Não, mas ele perguntou se você pagou. E lá vem o CRB, lançamento. Fica tranquila com o goleiro Vladimir. Quase 3 minutos desse primeiro tempo. CRB 0, Guarani também tem 0. Vem tocando a bola no sistema defensivo, abre o jogo outra vez com o Léo Santos. Léo Santos já fez o toque, trabalha essa bola no lançamento feito por Matheus Yuri. Matheus Yuri tentou fazer o lançamento totalmente errado outra vez. O Guarani não consegue sair tocando a bola. 3:15 desse primeiro tempo. Você ligado, você conectado nos canais Futebol Interior. Trabalha o CRB, o lançamento feito, fica tranquilo ali com o Matheus Yuri. Ele conseguiu driblar, já abre o jogo com o Matheus Bueno. Matheus Bueno quase se complicou todo. Matheus Bueno quase se complicou todo, ficou tranquila para Léo Santos. Léo Santos já domina, fez o toque lá pro goleiro Vladimir. Vladimir já faz o toque outra vez, domina pelo lado direito com Douglas Bacelar. Douglas Bacelar ali para o Heitor. Heitor tentou fazer o toque, veio ali para receber, para recolher. Recupera outra vez o CRB lá no seu sistema defensivo com o Alemão. Alemão domina ainda para, olha, vê quem joga, solta a bola outra vez da ponta para Jorge. Jorge fez o lançamento, o toque é feito ali para o Falcão. Outra frente da revolução ali pro Jorge. Jorge pro goleiro Albino. Albino faz o lançamento pro campo ofensivo, sobe de cabeça para fazer o corte ali. O ataque do Guarani e não consegue a recuperação. É outra vez do CRB. No círculo central trabalha essa bola, domina na ponta. Conseguiu recuperar o Guarani. Vem tocando a bola com o Heitor. Heitor passou com facilidade, disparou um foguete dali, desvio. Escanteio pro Guarani, o primeiro escanteio, Albert. Heitor, pelo lado direito, o CRB vinha tocando a bola com toda a tranquilidade pelo lado direito, barra lado esquerdo, né, do campo de defesa. Ali o Heitor, como uma flecha, ele acabou recebendo a bola, os presentes, o bote, ele bateu de fora da área, bateu firme, bateu forte, a bola explodiu na zaga regatiana. Escanteio, o primeiro escanteio do jogo, Guarani pelo lado direito. Quem sabe agora Luan Dias ajeita a bola com todo carinho, Gustavo Marques, eu acredito. Vamos lá, vai pra cobrança de escanteio, lado direito, primeiro escanteio do Bugre no jogo. 5, cruzamento na grande área, desvio sozinho. Impressionante o gol que perde Léo Santos. Tava sozinho. Ele meio que bateu com o joelho. A bola foi pra fora, subiu. Passou por Albino. Perde uma chance incrível o Guarani. Na marca de 5 minutos do jogo. O detalhe é seu, Albert. Pelo amor de Deus. Que batida do Luan Dias, hein? Que escanteio todo venenoso. Pegou a curva. Ali apareceu ele, Léo Santos, por trás da zaga. A bola veio forte, a bola veio rápida. O Léo Santos não teve tempo de pensar muito. Se colocava a cabeça, colocava o peito, ele preferiu colocar o joelho. Porém, entretanto, a bola pegou, explodiu no joelho e subiu. A bola foi por cima do goleirão Matheus Albino. Se vai pro gol, já era. Quase o Guarani faz o primeiro gol em formação para a concessionária. Sim. Veio o CRB outra vez lá pelo lado direito, tocando bola com Hereda. Hereda fez o toque, recupera, não voltou, bateu colocado. Explode
calma, Vladimir. Zezé driblou, bateu, colocado. Vladimir foi pro canto pra fazer a defesa. Quase o primeiro gol do CRB. Albert Cavalcante. 6 minutos do primeiro tempo, muita emoção. Ali o GG foi os trancos e barrancos pelo lado esquerdo, é verdade. Ali na intermediária, ele ajeitou o corpo e bateu com a perna esquerda, tentando tirar do goleiro Vladimir, batendo no seu contrapé pelo lado direito. Ali o Vladimir espalmou, se esticou todo e fez uma bela defesa. Segue no Rei Pelé. Guarani 0, CRB também 0. A informação para Pizzaria do Dadá. Lá vem os homens de novo. Lançamento é pro Hereda, linha de fundo, cruzamento, ajeitou, escorregou, nossa, olha o perigo, lá vem a equipe pro CRB, bateu pro gol, bem colocado o Vladimir pra fazer a defesa. E atenção, torcedores, e atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro, Série B, Maceió, Estádio Rei Pelé, 12ª rodada, Brasileirão, Série B, 7:20 passados, primeiro tempo, e o placar está assim, CRB tem 0, Guarani também tem 0, jogos em andamento, Brasileirão, Série B, Operário em casa, no Germano Gruger, está empatando em 0-0 com o Botafogo. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. Aqui você é bem informado, aqui você tem a emoção junto com a gente, porque aqui o estilo é diferente, hein? De torcedor para torcedor. Brasileirão Série B tem jogador caído, me parece ser o Anderson Leite, e olha ele aí, hein? Olha ele aí. Daniel Paulista teve uma passagem razoável pelo Guarani, uma boa, né? Boa depois, passagem, né, no final aí, teve uma razoável e acabou aí sendo demitido. Paulista, né? O Paulista acabou ali culminando, né, a saída dele, né, 2021, né, 2022, desculpa, né? Acabou culminando com a saída dele, aí depois veio o Alan Al e assim foi. Ó o Caio Dantas aí, ó o Caio Dantas! Olha o Caio Dantas, dominou, ajeitou, agora vai ajeitar pra Ayrton. Ayrton dominou, entrada na grande área, passou primeiro, bateu, colocado, tira! Foi em cima da zaga, a bola volta outra vez com Ayrton, ele fez a devolução, vem tocando bola ali com o Matheus Yuri. Matheus Yuri já fez o toque, vem o Guarani outra vez, é com ele, é com o Bueno dominou, parou, soltou a bola ainda, lá pro Luan Dias vai tentar fazer o drible, fez o Hilari, sambou pra cima da zaga do CRB, fez o toque pra Matheus Yuri outra vez, Matheus Yuri pra Anderson Leite fez o toque, a devolução, Luan Dias pra Anderson Leite, escancarou! Minha Nossa Senhora! Batida horrorosa do Anderson Leite, Albert. Meu Deus do céu, quando mostrando o lance ali, né, do GG, né? O primeiro o Matheus Bueno acabou escorregando, o GG ajeitou, né? E ali o Anderson ali foi com o pé fofo. E agora, né, sobrou, né? O Guarani jogando, tentando, né, pelo lado esquerdo, né, fazer ali as tabelinhas. Ali apareceu o Anderson Leite, né? Chegou com a cabeça erguida, peito estufado, ajeitou o corpo na hora de bater, meu amigo, chutou a bola pra longe, hein? Muito longe. Aqui passando aqui pelo YouTube, né? Romeu 8. Se o Guarani perder ou empatar o jogo, ficará provado que o problema do Guarani não será treinador, mas jogador, né? O elenco, né? Esse a gente bate muito nessa tecla, né? Marcelo Borges, valeu Albert, obrigado, bom jogo, tamo junto. Marcelo Borges, abraço, Gustavo Marques, manda um abraço pro Marcelo Borges, Gustavo Marques. Abraço pra você, ô Marcelo Borges, ligado aqui nos canais Futebol Interior. Aí. Forte abraço, lá vem ele, o Caio Dantas fez o toque, domina a bola aí, que pro Guarani, Matheus Yuri faz a revolução, domina ali com o Léo Santos para, olha, vê quem joga, tem Bueno ali. Ele preferiu soltar, não, foi sozinho, soltou sim agora ali pro Matheus Yuri, na ponta esquerda, sistema defensivo, a devolução foi feita, vem tocando a bola aí, aqui pro Guarani, trabalha, vem carregando, ele outra vez, Léo Santos sozinho, vai tentar fazer a devolução, não conseguiu, a posse de bola favorece o CRB, que fez, olha o Santos, e lançamento deu certo, olha aí, Léo Santos, ia fazer a devolução pro Ayrton, mas não deu certo, você mudou aqui, é o que? O Vinícius e hoje, é isso? Isso, Vinícius Yudi, né, pelo lado esquerdo, o menino da base, que já subiu, né, com o Marcelo, com o Marcelo Cordeiro, já jogou a primeira partida, né, entrou decorrer a primeira partida contra a equipe do Ituano, ganha a chance como titular,
né? O escanteio, Léo Santos, hein? Léo Santos saindo lá de trás, sendo o homem surpresa, conseguiu o escanteio. Heitor na bola e também o Luan Dias. Quem sabe agora pelo lado esquerdo, segundo escanteio do jogo. Heitor na bola, cruzamento dentro da grande, ela passa por todo mundo e vai embora. Estão fazendo a correção, então não é Matheus Yuri, né? É o Vinícius Yuri. Exatamente. Então tá certo, então o Yuri não tá nem jogando. Não, o Yuri não tem Yuri. Foi o Yuri Tanque que jogou da outra vez, né? Não tem Yuri no Guarani, Gustavo. Que faz. Tá sabendo bem. Lançamento, a bola vai pra fora, tem arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Quem foi o lateral esquerdo na jornada passada no Guarani? Vinícius Yudi. É o mesmo? É o mesmo. Onde eu tirei? Eu acho que você bateu o olho ali, trocou o R pelo J, mas faz parte, né? Vem o lançamento, vai tocando a bola aqui pro CRB, vai tentar passar ali o camisa número 7, caiu, Mike. Ele ganha falta que favorece a equipe do CRB. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, Maceió, Rei Pelé, 12:20 passados desse primeiro tempo. CRB e Guarani empatam em 0-0. Jogos em andamento, aliás, jogos mais tarde, né? Ainda hoje, dia 22/6, às 21 horas, tem Ituano e Brusque. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Trabalha a bola, a equipe do CRB. Dribla o primeiro, vai tentar driblar o segundo. Recuperou o Guarani, mas com falta. Recuperou o Bugre ali com falta, o Léo Santos. Acabou fazendo falta o senhor Sávio Pereira Sampaio em cima. Marca a falta que favorece o CRB. Vem tocando a bola no sistema defensivo. O tempo vai passando, você curtindo aqui nos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho tem um comentário. Tem o comentário de Albert Cavalcante. Vem tocando a bola a equipe do CRB lá pela ponta esquerda com o camisa número 11, que é o Jorge. A bola sai pra fora, vai pra cobrança ali de arremesso manual. O Fábio Alemão da equipe do CRB, 0 para CRB, 0 pro Guarani. Brasileirão Série B, você curtindo a transmissão. Vem tocando a bola, Matheus. Albino fez o toque pro Alemão. Devolução feita, vai tentar recuperar o Guarani, quase recupera a posse de bola da SB do CRB. Olha o perigo, vem os caras. A abertura de bola pro Hereda passou, caiu em cima, marca a falta. E a falta é perigosíssima, Albert. É a 3 passos, né? Pelo lado direito, né? Perto do bico da grande área. 3 passos, hein? A 3 passos da grande área. Ali o camisa número 32, né? O Hereda foi pra cima do nosso Yudi, né? 32 e o 32 estão se batendo, né? E a falta foi marcada, né? Sofreu rapa na frente do juizão, não pensou 2 vezes o Sávio Pereira Sampaio. Falta perigosa, falta pelo lado direito. Ali o Vladimir coloca ali 4, 5 jogadores ali na barreira. Os jogadores do Guarani ali reclamam, né, que não foi falta. Ali jogador ali do CRB prontinho para cobrança. Vamos se segurar aí, Guarani. 14 minutos, um jogo aberto. Quando vai o GG, né? O GG pra bola, bate bem na bola. Ele bate bem na bola, mas agora ele tem que bater mal, viu, Gustavo Marques? GG na bola. Camisa 8 do CRB, falta perigosa, nossa, chegou batendo pro gol, batendo pra fora, à direita do goleiro do Guarani, que é o Vladimir. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Você pode acessar o YouTube do Futebol Interior, não se esqueça, hein? Ative o sininho, compartilhe a nossa live no YouTube e comente, que o Albert vai ler o seu. O Albert adora ouvir aí
ler os seus comentários, e ele evidentemente vai trazer aqui o seu comentário nos canais Futebol Interior. Você ligado, você conectado aqui, juntos nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Vem tocando bola outra vez a equipe do CRB, lá pelo sistema defensivo, vem trabalhando essa bola. Você ligado, você conectado, agradecendo o carinho da audiência de todos vocês, hein? Hoje é o sabadão de transmissão, lançamento é feito, campo ofensivo sobe de cabeça para fazer o corte, a bola vai saindo para fora, tem arremesso manual que favorece a equipe do CRB, outra vez pela ponta esquerda, o CRB jogando dentro de casa, o Bugre fora de casa, o Bugre tenta a reabilitação. E você ligado, hein? Você ligado, tem mais comentários aí, Albert? Tem sim, né? O Romeu 8, né, Albert, pela Série B, são só 2 jogos hoje. Tem mais um, né? Além do Guarani, obviamente, contra o CRB, o Operário está jogando contra a equipe do Botafogo. E fechando, né, essa primeira parte da rodada 12, né? O Ituano recebe o Brusque no Novelli Júnior. Então, após a partida do Guarani, aqui é bom já deixar o secador ligado, viu? Porque é uma também das equipes aí que estão aí na zona dos desesperados, assim como o Guarani, né, e o CRB. Então, assim, tem que torcer pro empate, na verdade, né? Agora o Guarani tem que secar todo mundo, né? Do 17º pra cima aí tem que secar todo mundo. Obviamente o Guarani tem que fazer a parte dele. E o Guarani vem tentando, né? 17 minutos do primeiro tempo, teve chance, né? E o CRB jogando em casa, né? O CRB que tem 2 jogos a menos, é uma equipe organizada, né? Muito bem organizada pelo técnico Daniel Paulista. E o Guarani vai, né, mostrando, sabendo esperar, né? Esperar aí a equipe do CRB os ataques, né? Atacar mais, né? Porém, entretanto, nós não podemos aí deixar aí o CRB trabalhar tanto com a bola, porque quando o CRB chega muito incisivo. E o Guarani ainda, né? Mostra ainda o jogador do Guarani vem escorregando bastante, ó. E vem o CRB, lançamento feito, tira Douglas Marcelar, o zagueiro do Guarani atento. Manda a bola pra fora. Arremesso normal já cobrado. Vem tocando bola outra vez a equipe do CRB. Já abre o jogo, domina com Jorge. Jorge bateu pro gol. O Vladimir bem posicionado no meio do gol pra fazer a defesa. Para a equipe bugrina, canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem tocando a bola outra vez a equipe do CRB, vai empatando o jogo dentro de casa. O CRB que tem 2 jogos a menos aí nesse campeonato, não? O Albert, é isso? Exatamente, né? Até agora, né, fez 9 jogos no Campeonato Brasileiro por conta da final da Copa do Nordeste, né? Acabou sendo derrotado pelo Fortaleza. Nossa. E que chapéu ali! O camisa 32 Hereda deu pra cima do Ayrton, hein? O Guarani queria o Hereda no começo, né? No final do campo, né? Nessa janela de transferência, acabou não se concretizando. Daniel Paulista não liberou o Hereda. O Hereda que passou um tempo no banco, né? Na reserva da equipe do CRB. O Guarani foi atrás, porém, entretanto, não conseguiu trazer. Mas que chapéu em cima do Ayrton. Que chapéu. Lembrando que em campo também tá o Anselmo Ramon. Exatamente. O atleta que passou aqui Fábio pelo Alemão Guarani. também. Vai tocando a bola, faz o toque, vai tentar ajeitar. E tira ali de qualquer maneira a zaga do Guarani. O Bugre ganha uma falta lá no seu sistema defensivo para cima do atleta Luan Dias. Camisa número 10, 0 pro Guarani, 0 pro CRB, 0 pro CRB, 0 pro Guarani. Brasileirão Série B, você curtindo a transmissão pelos canais Futebol Interior e também pela Rádio Valinhos FM 87.9. Agradecendo o carinho da audiência de todos vocês. Que coisa, hein? Que coisa. Então, você ia ser enganado por algo aí, né? Você ser enganado, porém, entretanto, não se esqueça. Não se esqueça, curta, compartilhe essa jornada, né? Vamos aí fazer aí, né? Vamos juntos. Fazer acontecer. Exatamente, né? Juntos somos mais fortes e vamos aí, né? Vocês sabem, né? Que Gustavo Marques fez uma apostinha aí, né? Mais uma vez, a primeira ele dançou, tomara que ele dance de novo. Não, caso eu não fiz aposta alguma, exatamente. Perguntaram se ele pagou o almoço, não foi pago. Se o Dantas fizer o gol, como assim não foi pago? Não foi pago. Senão os amigos vão achar que eu não tenho palavra. Mas então, foi pago? Mas não, então você explique. Palavras, né? Então não, explica. Não tem que explicar, você falou, você tem que explicar. Obviamente. Já está agendado, já foi entrado em contato. O almoço? Com o almoço não, então foi pago o almoço, não, Gustavo? Você explica, porque os amigos vão achar que eu prometi aqui então não cumpri. Foi pago o almoço? O não. jantar já está agendado na próxima quinta-feira. Todos os
contemplados nessa aposta aí que eu fiz, uma aposta ridícula, né? Não pelo almoço, né? Porque eu tenho um prazer almoçar ou jantar com todos vocês, mas o Caio Dantas me surpreendeu justo nesse dia da aposta, né? Depois desses 2 gols também morreu, né? Ele já vai começar, você vai começar de novo, Vem dominando, vem lançando a equipe do CRB. Conseguiu passar ali aos trancos e barrancos. A bola vai saindo pra fora. Tem arremesso manual que favorece a equipe do CRB. Já cobrado. Toca a bola, o CRB aperta ali pra roubar essa bola. Nada. Boa, Bueno. Boa, Bueno. Desce Bueno no Círculo Central. Solta a bola antes que perde. Solta a bola pela direita. Vamos, o Guarani tem a chance. Dominou, preparou, invadiu o cruzamento. Tira a zaga. Quem que tava ali pelo lado direito, Albert? Ali era o Bueno, né? O Bueno, ele recebeu a bola, tocou a bola pro Ayrton. O Ayrton demorou muito, ele foi levando os jogadores do Guarani em bloco, entraram dentro da grande área esperando o cruzamento. Ele demorou demais, a zaga regatiana chegou em cima da marcação, quando ele foi fazer o cruzamento, explodiu na zaga do CRB. Escanteio, mais um escanteio pelo lado direito. Quem sabe agora, o Luan Dias cobrou aquele escanteio, hein? O Léo Santos perdeu. Quem sabe agora, batendo aí com a perna canhota, o Guarani possa abrir o marcador. Quem sabe agora, eu acredito. O CRB tem 0, o Guarani também tem 0, tem escanteio. Escanteio que vai ser cobrado pelo Guarani. Sai de soco nela para fazer o corte. Tira de qualquer maneira, a bola volta ali reboteada. Vai tentar fazer o cruzamento. Teve o desvio. A bola vai saindo para fora. O Guarani tem outro escanteio ou deu tiro de meta, Albert? É escanteio, né? O Vinícius Iude, né? O escanteio cobrado. Ali o goleiro Matheus Albino acabou tirando pro lado esquerdo. Ali o Iude chegou, né? Tentou o cruzamento. A bola pegou mais uma vez na zaga da equipe do CRB. Escanteio agora pelo lado esquerdo. Agora vai o Heitor. O Heitor bateu mal o último escanteio. Heitor na bola, lado esquerdo. O Guarani tem a oportunidade. Quem sabe agora? Heitor na bola pro cruzamento de escanteio. Passa por todo mundo e vai embora. Mais um. Teve outro desvio. Outro escanteio pela direita, Albert. O Guarani vai apertando, né? Com bolas paradas. Escanteio pelo lado direito, escanteio pelo lado esquerdo. Mais um escanteio. Luan Dias na bola. Aqui perguntaram aqui, o Romeu 8. O Albert está gostando da postura do Guarani, do Pintado. Sim, o Guarani, por incrível que pareça, os 4 escanteios que foram, não, o 5º escanteio que foi cedido, né? Todos os escanteios pro Guarani, né? O CRB não teve nenhum escanteio. O Guarani parece uma equipe que está tranquila em campo. Não é aquela equipe que sai atabalhoada. Vamos esperar aí. Quem sabe agora o gol do Guarani. E pra cobrança, o bugre de escanteio fechado. Ele não acreditou aí. Passa pelo goleiro Albino, passa pelo Ayrton e vai embora. Uma chance também, outra vez. Mas dessa vez passou perto do Ayrton, Albert. Luan Dias, hein? Mas que cobrança toda cheia de curva. Quase que se a bola... mais um pouquinho, se a bola fizesse o arco mais um pouquinho dentro da pequena área, seria um gol olímpico. Ali o Matheus Albino pulou, não achou nada e atrás dele estava nada mais nada menos que o Ayrton, que não acreditou na jogada. Se ele tivesse pulado, ele poderia ter concluído a gol. O Guarani perde mais uma oportunidade. Segue no Rei Pelé. Guarani 0, a CRB também 0. A informação para a concessionária sim. E vem tocando a bola aí, que é pelo CRB pela ponta esquerda, consegue passar no primeiro da marcação, tá Léo Santos, passou pelo Léo Santos, passou pelo Heitor, ali a bola vai saindo para fora. É arremesso normal pelo lado direito, favorecendo aí que pelo Guarani, o Bugre jogando fora de casa, Rei Pelé 24:40. É tempo de análise, é tempo do Albert Cavalcante analisar esses 24 minutos do Guarani. O Guarani vai empatando em 0-0. Você já respondeu ali pro Romeu, mas eu quero que você venha falar um pouquinho da postura do Guarani nesses primeiros 24 minutos, Albert. O Guarani fora de casa, né? Contra a boa equipe do CRB, né? E o Guarani com a famosa tranquilidade. Fazia muito tempo que eu não vi o Guarani tão tranquilo em campo. Tem mais número de escanteios, né? Teve um momento que tinha mais posse de bola. O Guarani espera, né? Por uns momentos acabou esperando o CRB. O Guarani tentando errar o menos possível para poder dar um contra-ataque para a equipe do CRB. Lembrando que a equipe do CRB é muito, né? É muito boa. Né? Chegou na final da Copa do Nordeste, né? Por mais que tenha 2 jogos a menos aí, está na zona de rebaixamento, uma equipe qualificada. E o Guarani vem com a famosa calma. Muito tempo não viu o Guarani com essa calma. E também observando jogadores falando mais, eles se cobrando, né?
Isso aí pode ser o efeito pintado, né? O Matheus Bueno cobrando, ali Luan Dias também cobrando os seus jogadores, ali na parte, né? Na zaga ali o Douglas Bacerade e o Léo Santos ali acertando o posicionamento. Agora que falta o Guarani, agora é o capricho, né? O Guarani achou o mapa da mina, que são as laterais, o Vinícius Yudi, né, quando faz a dobra, GG, junto com o Hereda, ele sofre, ali precisa desse ajuste, né, o Matheus Bueno e também com o Anderson Leite precisam fazer esse ajuste para que o menino não fique tão, a zaga fique tão esguarnecida. Fora isso, ó, mais uma vez o Hereda vai para cima, ó, perdeu a bola, o Guarani, exatamente. Então assim, vai fazendo o rodízio em cima dos jogadores do CRB, só que o Guarani não pode, né, dar o luxo de ficar errando passes. O Guarani tem que caprichar, sair na boa, ser inteligente, porque a equipe do CRB não é boba. E lá vem os homens. E lá vem a equipe do CRB, chegou batendo pro gol, desvio! Passa a direita de Vladimir. Escanteio pro CRB, Albertinho. Como acabamos de falar, né? O Guarani não pode, né, dar o luxo de perder bolas assim. Acabou perdendo pelo lado esquerdo, na intermediária. E ali o GG, que bate de tudo quanto é lugar. Bate com a perna direita, bate com a perna esquerda, bate de longe, bate de perto. Ele que vai cobrar o escanteio agora. Acabou acertando. A cobrança de escanteio, fecharam o toque de cabeça. Vladimir. Caiu, levantou, Vladimir de soco nela, completa, Ayrton. Vai. O CRB bombardeia o Guarani nesse momento. Vem trabalhando a bola, vem correndo, vem descendo ali o camisa número 28 na equipe do CRB. Perdeu, recuperou o Bugre. Agora solta. A devolução foi feita, domina ainda no sistema defensivo. Fez o toque, trabalha a bola. O Guarani perdeu. Veio os caras, veio o CRB descendo. Abriu pela direita, dominou, azeitou. É o camisa 8. GG bateu pro gol em cima da zaga, a bola vai saindo pra fora. Arremesso normal já cobrado, vem dominando outra vez com o GG. Ali a arbitragem paralisa o jogo. Tem cartão amarelo para o atleta do CRB. E quem é, Albert? O camisa número 38, né? O Léo Pereira. Por quê? Na jogada agora, o contra-ataque, o Guarani ficou, né? Pediu pra perder a bola, né? Pelo lado direito, estoura essa bola pra dentro. E ali, né, pra frente, né? O Guarani começou a trocar passe pelo lado direito, tentando sair na boa. E ali o GG tomou a bola e acabou sofrendo, né? A carga. E ali o árbitro, o Sávio Pereira Sampaio, não marcou nada. Muito pelo contrário, né? Deixou o jogo seguir. E o inteligente do Léo Pereira foi cobrar assintosamente o árbitro, que ali não pensou duas vezes, ergueu o cartão amarelo por menos. O Hulk foi expulso por reclamar. Imagina aí na Série B, né? Então, cartão amarelo para a equipe do CRB, e parece que houve já perde a bola, hein? A posse de bola já é do CRB outra vez. Então, mas parece ali que houve uma reversão. Fazia tempo que não veio a reversão. Cobrou lateral errado. Acho que foi o Matheus Bueno. E vem de novo os homens, chegou batendo pro gol. Meu Deus. Palma, Vladimir. Cruzamento na grande, no toque de cabeça. Zezé. É gol do CRB. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 29 minutos passados desse primeiro tempo. Numa defesa espetacular do goleiro Vladimir na primeira jogada. A bola ficou livre lá na ponta direita. O cruzamento, GG cabeceia sozinho para empurrar a bola para o fundo do gol. Léo Pereira fez o cruzamento lá na pequena área. ZZ fecha muito bem o cabeceio pro fundo do gol. Abre o placar no Rei Pelé, o CRB. Zezé é o nome dele, Albert. Erros, né? Sucessivos erros, né? Primeiramente a jogada pelo lado direito, o toque, né, de letra do Hereda para ele, né, pro Mike, camisa número 7. Ele recebeu, né, na ponta esquerda, ali na intermediária, bateu firme, bateu forte, bateu na gaveta. Ali o goleirão Vladimir fez a defesa, fez o milagre. E a bola acabou caindo pelo lado esquerdo, né, com o Léo Pereira sozinho, gente. Sozinho. O Guarani tinha 5 jogadores dentro da grande área. 5. Aliás, sozinhos os dois, né? 5. O Léo Pereira e o GG. Então, e 5 o cara jogadores, que recebeu cara. O cruzamento, exatamente, tava sozinho. Exatamente. E o GG que fez o gol 5 jogadores. 5 jogadores. jogadores. Então, estavam olhando pra bola, não olharam o jogador. Fizeram um erro primário. Não olharam a bola.
não olharam o jogador, olharam a bola. E ali o Léo Pereira, cruzamento da pequena área do goleiro, né? A bola veio de trás, né? Veio cruzada ali. E ali todo mundo olhando a bola. E o GG apareceu livre, leve e solto. GG, que é o jogador mais lúcido da equipe do CRB, só teve o trabalho de concluir de cabeça. Ali apareceu, né? Depois o Léo Santos olhando ali pro Douglas Bacelar, para os jogadores, né? Os volantes que ali deixaram a marcação. E agora o CRB veio pra cima e o Guarani, vamos ver qual a tranquilidade do Guarani. O Guarani estava confortável no jogo, Gustavo Marques. Vem tocando a bola outra vez o CRB lá no sistema ofensivo. O CRB vai vencendo o placar de 1-0. Já trabalha a bola com o Falcão. Falcão pra GG, GG pra Hereda. Hereda dominou, fez o toque pro Mike. Mike, falta a bola. Outra vez com o Falcão. O Falcão fez o lançamento nas costas. Lá vem o CRB, bateu pro gol, travado. Léo Pereira, travado no momento da batida. A bola vai pra fora, tem tiro de meta o Guarani. Eu tive a sensação que foi um escanteio, mas a bola no bate e rebate acabou batendo no Léo Pereira por último e por conta disso a arbitragem deu um tiro de meta. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lá vem o Guarani pela direita, cruzamento, cabeceio para a defesa do goleiro. Na verdade foi em cima da defesa, né? Foi em cima da defesa pelo lado direito. O Guarani teve a oportunidade outra vez e a oportunidade, como sempre, desperdiçada. Vem descendo outra vez a equipe do CRB. Chegou batendo pro gol. Espalma não. Pega bem o goleiro Vladimir pelo lado direito para fazer defesa. E atenção, torcedores. Vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B em Maceió, estádio Rei Pelé. 33 passados primeiro tempo. CRB tem 1 no placar, gol de GG aos 29. Guarani tem 0. Jogos em andamento, Operário vai empatando em 0-0 com Botafogo. 87.9, a voz da nossa gente. Gustavo Marques. E o pintado da risada, ei, pra quem, o Albert? Ali, né, o Luan Dias, né, no contra-ataque, no lance anterior, o cruzamento ali, foi o João Vitor que cabeceou em cima da zaga, né? O Guarani conseguiu o contra-ataque ali, o camisa número 98, o Falcão, acabou puxando o Luan Dias, quando veio o Guarani pelo lado direito. Quem sabe agora? Lá vem o Guarani, lado direito, é agora pra fazer capricha. Passe, vai embora. Ayrton recebeu, passou lindo, olhou pro gol, bateu, passe, vai embora, limpando o poste, tirando tinta do poste de Albino, Albert. Que jogada do Ayrton pelo lado direito. Ele veio fazendo o rabisco na zaga do CRB. Ele chegou no pico da grande área. Ele falou, eu vou tentar sozinho. E ali ele tentou, ele limpou, né? Ajeitou para a perna esquerda e bateu tirando do goleirão o Matheus Almino, que até pulou. Se a bola vai pro gol, não sei não, hein? Poderia ser o gol do empate Guarani. A bola passou lambendo a trave. Quase. O Guarani consegue o empate. Parece que o Guarani não sentiu o gol não, hein? Vai pra cima, teve 2 chances consecutivas. Segue no Rei Pelé, CRB 1, Guarani também 0. A informação para a concessionária, sim. Trabalha a bola a equipe do CRB do Círculo Central com o Falcão. Falcão fez o toque, domina pela ponta direita. É com ele, camisa 7 é o Mike. O Mike solta a bola pro Hereda. Hereda fez o toque, a devolução feita. Lá vem os caras, lá vem o CRB. Meu Deus. Fez o toque, abertura, tem jogador caído. Fez a inversão de bola, passa por todo mundo e vai embora. Passa pelo Léo Pereira aqui pela direita, vai pra fora, tem tiro de meta a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. 35 e 20 passados primeiro tempo, 1 pro CRB, 0 pro Guarani, Albert. 1-0 pro CRB, né? Quando caiu, né? O camisa 17, o Rômulo, né? Caiu sentindo dores e pelo que foi visto aqui, né? Pelo que eu acabei dando aquela famosa olhada, o Anderson Leite acabou ali, né? Dando pisão e acabou levando o cartão amarelo.
E só para avisar, né, que nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores. 6 jogadores pendurados, né, que não poderão aí participar do derby, se caso levar o cartão amarelo. E um deles é ele, né, o Anderson Leite está fora da próxima partida, então ele pede o derby 207. O Guarani que tem, né, o Diogo Matheus, o Anderson Leite, que levou o terceiro cartão amarelo agora, o Bruno Oliveira, o Chay, Luan Dias e Reinaldo, todos amarelados. E agora ali, mais um cartão amarelo, agora começou, hein? Festival de cartões amarelos. O Luan Dias conseguiu mais um cartão amarelo ali para o jogador do CRB. Vamos ver quem é. Se eu não me engano é o Rômulo. Ele mesmo, o Rômulo, camisa número 17, leva o cartão amarelo. Acabou puxando o Luan Dias e passando aqui no YouTube, né? O Romeu 8, o Guarani comete erros individuais, o CRB pode aproveitar. Pois é, aproveitou. Romeu 8 aproveitou, né? Pois é, a reformulação geral no elenco bugrino. Romeu 8, o Guarani sentiu o gol tomado? Não, tá em cima. Ainda tá aceitável. Maria Aparecida Dama, um beijo pra você, um abraço a todos do FI. Tamo junto. Vai pra cobrança de falta, entrada na grande área, o toque de cabeça de Douglas Barcelar. Passa e vai embora. Passe, vai embora, o Guarani tenta. O Bugre tenta, 1 pro CRB, 0 pro Guarani. 37 minutos, o Bugre vai conhecendo mais uma vitória. Já virou, acho que novidade, né? Acho que já estão todos acostumados a apanhar ou perder. O Guarani tá parecendo o Nego do Borel, tá apanhando direto, hein? Você viu o filho do Otávio Mesquita? Mas ele falou do Mas ali é dele, tudo né? marketing, tá? É lógico que eles vão ali lutar. Quer jogar, mentira, aquele tapa na cara lá foi tudo combinado. E outra coisa, eles fizeram aquela luta, né? Dar aquela... já começar. E os bobões lá na internet comentando. Pelo amor de Deus, né? É o mate puro. Mas tudo bem, faz parte, né? Romeu 8, você acha que o Pintado deve mexer no time, Albert? Eu não acredito, não. Como é que é a pergunta? Não entendi. Se o Pintado, o Romeu 8 pergunta se o Pintado deve mexer no time. Eu não acredito, não. Acho que o Guarani se comporta bem. Por mais, eu também concordo. Concordo, porque o Guarani, como eu falo pra você, a tranquilidade que o Guarani tá perdendo a partida. A postura do Guarani em campo é outra. Claro, eu nunca vi o Guarani fazer tempo. As limitações continuam, sim. Né? Isso aí não tem como mudar. Mas a postura do Guarani já é outra. Tomou o gol, tá tentando, tá bombardeando a equipe do CRB. Sentiu quem? Parece que é o Matheus Bueno, acabou sentindo ali. Vamos ver se é o Matheus Bueno. Hein? Tá caído, não é o Matheus Bueno, tá? Vamos ver quem que é, acabou sentindo. É o Heitor, é isso? Vamos ver ali, sentiu, tá se contorcendo de dor ali, não sei se pisou. É o Heitor. É o Heitor, agora pôs a mão no joelho, e joelho é pra acabar mesmo, né? Joelho é pra acabar chorando, de dor ali o Heitor, então no círculo esse central. É o problema, né? E aí, se o Heitor não aguentar, quem tem aí no banco de reserva? O Diogo Matheus? Ele tem tá à disposição do técnico Pintado? Exatamente, né? Os selecionáveis, né, pro banco de reservas, né? É o Douglas Borges, o goleiro, o Kaique, Lucas Paraíso, o Marlon, Lucas Adel e o Diogo Matheus, Reinaldo, Lucas Araújo e o Bruno Oliveira, o meia. E ali parece que ele se machucou sozinho, viu? Na hora que ele deu toque na bola, ele acabou sentindo alguma coisa no joelho. Parece que ele tocou na bola, sentiu alguma coisa no joelho ali. Tomara que não seja nada, né? Ali, vamos ver se ele torceu, pode ter uma pisada errada. Na hora que ele bateu ali, sentiu uma coisa no joelho. Sozinho, né? Sozinho. Tomara que mas seja acho que vai ter susto, condições de continuar. Tomara. Ó, o técnico Daniel Paulista teve passagens aqui pelo Guarani também, né? E o técnico Pintado de volta, sua segunda passagem pelo Guarani. A primeira, acho que ele foi bem, não foi o Pintado no Guarani? O Pintado foi bem, foi razoável, 52% de aproveitamento. Só lembrando que o CRB, né, o ano passado ganhou da gente aqui e ganhou da gente lá. Né? E quando o Daniel Paulista chegou, o jogo de estreia do Daniel Paulista, né, foi contra a equipe do Guarani, né, 1-0, o gol que foi tomado ali pelo né, o gol que muitos aí dizem aí que foi o gol que o goleiro, agora eu esqueci o nome dele, que ele acabou saindo do Guarani, pediu para sair. Eu até consegui uma entrevista coletiva, essa entrevista apareceu, foi na Rádio Central, a minha primeira entrevista foi para na Rádio Central, consegui uma exclusiva dele, sério, tenho guardado aqui, agora não vou lembrar, ele era o reserva. Agora, como é o nome dele? Eu vou lembrar o nome dele, mas ele é o goleiro que... Ele tomou gol do CRB, né? E ali, muitos ali acabaram ali pegando ali no pé dele. Só que a estreia do Daniel Paulista foi contra o Guarani, e o Guarani saiu derrotado dessa partida. Então o Guarani perdeu 2 vezes, né, no ano passado. Voltando no assunto, o Guarani perdeu 2 vezes para a equipe do CRB. Lailô, famoso Lailô, igual no dominó. Tem escanteio, Luan Dias da bola, lado esquerdo.
vai chover, bola na área do CRB, vamos, Bugre. Luan Dias autorizado, toque, tira de cabeça, a bola volta, reboteada completa a equipe do CRB, vem tocando a bola ainda no sistema defensivo, faz a ligação direta lá no campo ofensivo, deu certo, nossa, vem descendo a equipe do CRB, linha de fundo, acabou ficando ali sem ângulo, acabou, mas conseguiu driblar e tá marcando alguma coisa? Acertou, falta, né? Ali pra cima do atleta do Guarani. Exatamente, né? O Anselmo Ramon lá de trás, né? No campo defensivo, pelo lado esquerdo, né? Barra direito do campo de defesa do CRB, fez um lançamento de 3 dedos para o Léo Pereira, que já tem cartão amarelo. E ali ele acabou acertando o rosto do Anderson Leite. E convenhamos, né? Que foi fazer a proteção, convenhamos. Isso aí seria, né, para cartão amarelo. Mas o juizão contemporizou. Para mim seria o cartão amarelo, seria o segundo cartão amarelo do camisa número 38. E ali nada, foi marcar só a falta. Lá vem os homens de novo. Lá vem os homens, cruzamento dentro da grande área, torto, sem direção nenhuma. Vai pra fora, 41:50 passados desse primeiro tempo. CRB tem 1 no placar, Guarani tem 0. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado, você conectado, 17 horas mais 42 minutos em Campinas. 42 minutos passados desse primeiro tempo. O Bugre vai perdendo, lançamento feito lá pro campo ofensivo, nada, fica tranquilo ali pra zaga do CRB, que já completa a bola e não é que deu certo, domina a bola com Hereda fez o toque, conseguiu passar ali pelo Dantas, o Dantas que é o cara mais amado pelo Albert Cavalcante, lançamento, faz o toque de cabeça, abre o jogo, só fez os 2 gols, porque eu acabei... nada não, vai tocando bola a equipe do CRB, lançamento feito, deu certo, segue e pra fazer o corte, eu te pergunto, óbvio, vamos lá, vamos e convenhamos, o que o Dantas fez nessa partida de hoje? Como diz, né, vamos dizer aí, você vai falar, mas não chegou nele, vem ali o Hereda, cruzamento, tira ali de qualquer maneira, faz ali o corte, agora ele ganha o arremesso manual, completa, Albert. Você perguntou, né, e o jogo, né, do CRB contra o Guarani, né, foi o Tony, o goleiro era o Tony. Pegamos a exclusiva, né, dos canais de futebol interior, consegui entrar em contato com ele, todo mundo tentou, mas ele é assessoria imprensa, né, acabei entrando em contato com o Tony que levou o gol do Anderson Conceição, esse mesmo aí que o Guarani está atrás, né, foi o gol do Anderson Conceição. E o técnico aí era o Daniel Paulista, que tinha acabado de chegar, o jogo de estreia do Daniel Paulista, e o Guarani acabou sendo derrotado dentro de casa. A informação para... Vai, Guarani. Vem descendo o Bugre, fez o toque, abertura de bola, chegou batendo pro gol, Travadesson, dominou pra Danta, se perdeu todo, e volta o Guarani, cruzamento, espalma o goleiro, tira o perigo, goleiro Alviro do CRB, Albert. Bombardeio do Guarani, né? Primeiro caiu Dantas, dentro da grande área, pelo lado direito, recebeu a bola ali, quando ele foi dominar, né? Ajeitou o corpo, ele não conseguiu, depois veio o Ayrton, a bola saiu pela linha de fundo, esquece. O Ayrton, mais uma vez, pelo lado direito, vem rendendo, hein? Ele mandou um bambu, né? Não sabia se era o cruzamento, se era um chute, ele mandou o bambu. Matheus Albino fez a bela defesa, o Guarani vai chegando, hein? Devagarzinho, vai chegando. Que defesa toda torta também do Albino, hein? Meu Deus, não, e foi o Heitor, hein? Foi o Heitor, né? Não foi o Ayrton, não, foi o Heitor, hein? Nada, ninguém, né? E você vê que o azar é tanto, cara. Tem rebote, né? Exatamente, o Guarani não consegue ganhar a segunda bola, né? Tanto que o Pintado, numa jogada em que saiu, na equipe saiu do CRB, ele ergueu os braços pedindo para os jogadores ali encostarem na saída de bola. Aí, ó. Matheus Bueno foi fazer a dele. Não pode deixar a equipe do CRB pensar, porque aí fica fácil. Com 1-0 no bolso, quem tem que correr mais é o Guarani, né? Exatamente, o CRB vem tentando controlar. E vem os caras de novo, olha a jogada pelo lado direito, nossa, olha o Zezé, dominou, ajeitou, bateu pro gol, colocado o desvio, escanteio para o CRB, Albert. Quando sobe a placa de 4 minutos, o GG, hein, autor do gol, né, que vai dando a vitória parcial para a equipe do CRB, tentou ali, né, mais uma vez a conclusão, contra-ataque, né, o contra-ataque rápido, né, quando ali o Heitor desabou, hein? Não dá mais pro Heitor não, né? Ele acabou ali, ó, e acabou desabando, né? Mas a jogada foi do GG. GG bateu firme, bateu forte, tentou mais uma vez tirar do goleiro, a bola acabou pegando no Léo Santos
né? E os jogadores pediram mão, porém, entretanto, foi marcado só escanteio. E vamos ver aí quem vai entrar na equipe do Guarani. Diogo Matheus, será? Acho que é mais... Provavelmente. Vamos ver se ele vai mudar a formação, né? Vai colocar isso mesmo. Diogo Matheus, vai colocar o da função, né? E vamos torcer que não tenha acontecido nada com ele. O Heitor ficou um bom tempo também no estaleiro. Sentiu, né? Parece que ia ser grave. Quando ali o Pintado conversa com o Diogo Matheus, pedindo alguma coisa. O Diogo Matheus poucas conversas, exatamente. O Diogo Matheus, cara de seriedade, pois é. Eu nunca gostei de seu Pois Diogo é. Matheus. Desde aquele dia que ele colocou a imprensa como o principal responsável pela campanha do Guarani. Para mim, o jogador aí deixa eu ficar quieto que eu não tô sem advogado. Mentira, não tô sem advogado não. Tem um advogado que é muito bom. Mas eu não quero envolver em processo. Ah, não, é lógico, obviamente, né? Não deixar quieto evitar isso. a fadiga. Evita a fadiga. Mas, particularmente, não é um jogador que me agrada não, né? O Diogo Matheus, ele que, né, fez mais de 100 partidas com a camisa do Guarani, né? E aí, junto com os outros, né? Acabou caindo, né? Caindo em rendimento e ele não voltou. Ele caiu e não voltou. Então, quando vai embora, né? A informação para a concessionária, sim, vai embora o Heitor, camisa número 2, entra o camisa número 13, Diogo Matheus. E vem o CRB, cruzamento dentro da grande área, o Dilcinho tira de cabeça, afasta a zaga da equipe do Guarani. A bola volta, rebote era 4, hein, Albert? 4 de acréscimos. Exatamente. Trabalha a bola a equipe do CRB ainda com o goleiro Albino. Matheus Albino vai fazer a ligação direta lá pro campo ofensivo, ver se acha alguém, sobe ali para tentar fazer o corte, a zaga do Bugre, ali o Diogo Matheus já chegou cometendo, impom, cometeu falta mas não. Ele meteu um impom ali, né? Com certeza. Ele derrubou ali, o Guarani com essa olha ali, bola. batendo cabeça. Chuta essa bola pra frente, caramba. Eles gostam de passar aí o desespero. Eles não têm advogado, será? Olha o Yuri. É o Yuri ou o Yudi? Yudi. Vem tocando a bola o Yudi. Yudi dominou, conseguiu passar, vai tentar fazer o toque de evolução errada, mas volta a bola com o Bueno. Bueno pro Luan Dias. Luan Dias no círculo central, inverte essa bola da esquerda pra direita do Lêmio apontar, deu certo. Vem descendo outra vez, olha o Diogo Matheus. Ele vai fazer a abertura, passou o primeiro, passou no segundo, fez o toque para o Luan Dias. Luan Dias para o Bueno. Bueno fez o toque, deu certo para o Luan Dias, a bola volta. Chegou batendo pro gol. Errado. Pegou no árbitro, o árbitro escorregou. Que fazem, Luan Dias, olha lá. Bateu o árbitro assumindo a responsabilidade. Parabéns para a arbitragem. A bola aí pegou daí, olha, ele tentou agachar. Até o Luan Ele achou que a bolinha ia pelo alto. Então, mas eu vou falar pra você que até o árbitro quer ajudar o Guarani, o Luan Dias jogou embaixo. Nossa, o Luan Dias recebeu a bola e foi mandar o bambu e o árbitro agachou. Quando e a bola acabou. Não, pelo amor de Deus, só chutar no alto era gol. Era um corta-luz do árbitro, porém, entretanto. Lá veio o Guarani, perdeu. Veio o Bugre aos trancos e barrancos, perdeu a posse de bola. Favorece outra vez para a equipe do CRB. Diga. Aqui, ó, o Marcelo Borges. Nossa, o Operário está sendo líder, com empate por enquanto, é líder provisório. E o Roberto César Santos, hashtag fica pintado. Porra, 48 minutos, né, do primeiro tempo, o cara tá mostrando o trabalho dele, os caras já estão zoando, já, calma. Olha lá, na chance que o Bugre teve, faltou caprichar nas finalizações, Albert, o meu 8. Olha o lançamento, é agora. Esquece. O Guarani tem a posse de bola, tira o CRB. Esquece. Mas ganha ali, evidentemente, um arremesso, um mini escanteio lá direito, já cobrado. Vai fazer a devolução errada outra vez, nossa. Pegou, ganhou, é nossa. Conseguiu recuperar, o toque de bola foi feito, pegou ali espaço, vai tentar fazer o cruzamento, olha o Diogo Matheus, conseguiu driblar, cruzamento na grandeira, sobe de cabeça, faz o corte, o CRB, escanteio pro Bugre, Albert. O erro estava pelo lado direito, né? O Diogo Matheus ganhou ali na pressão e ali ele tocou a bola pro Caio Dantas. E o Caio Dantas tentou o cruzamento 2 vezes, não deu certo. Depois caiu no pé da pessoa certa, né? Do lateral direito tentou o cruzamento, a bola pegou na zaga, regateando, escanteio pelo lado direito. Luan Dias na bola, quem sabe agora? Luan Dias na bola, quem sabe agora o gol do Guarani, cruzamento, escapou, pegou o goleiro. Ia caindo ali nos pés do Ayrton, mas em 2 vezes pegou o goleiro. Vai terminar o jogo, vai terminar o primeiro tempo, mas vem descendo a equipe do CRB. O toque de bola foi feito no círculo central, trabalha, fez o toque, deu vantagem, vem descendo os caras, vem descendo os homens, vem descendo o CRB, linha de fundo, cruzamento, a bola explodiu na zaga do Guarani, vai saindo pra fora, tem arremesso anual lá pelo lado esquerdo, a equipe do CRB. Vai levar o Léo Santos, né? Vai levar o cartão amarelo agora nesse contra-ataque, acabou puxando o jogador do CRB e vai levando mais um cartãozinho amarelo. O Guarani tem o Anderson Leite, que estava, né, pendurado para jogar o derby
está fora, né? E agora vamos ver aí se o Léo Santos também, se ele está fora da próxima partida. E tomara que ele não tenha cometido essa falta. Não estava, ele não está. Não está pendurado, levou o cartão amarelo quando apita o árbitro, Gustavo Marques. Ita Sávio Pereira Sampaio termina o primeiro tempo. Em Maceió, Rei Pelé, o Guarani perde pelo placar de 1-0, o gol de GG aos 29 do primeiro tempo, Albertinho. O Guarani, por mais que tenha tranquilidade, o Guarani teve a primeira chance, né, ali perdida pelo Léo Santos, né? Porém, entretanto, o Guarani deu os espaços, né, e chegou pelas pontas, né? Teve mais finalizações, né? Acredito que a equipe do CRB. E numa falha de marcação, o Guarani toma o gol fora de casa. O CRB pediu para tomar o gol. O Guarani mais uma vez não marcou. E o Guarani vai saindo derrotado parcialmente no primeiro tempo por 1-0. As mudanças, se houver mudança, tem que ser mudança de postura. Porque o Guarani já fez uma mudança forçada, né? Com o Heitor, acabou sentindo, né? Acabou voltando, mas não aguentou. Mas o Guarani vai tendo a tranquilidade. Agora o Guarani precisa converter essa tranquilidade em gols. As chances apareceram. Porém, como disse o Romeu 8, né, para o Guarani falta o último passe. O Guarani precisa, né, caprichar mais no último passe. E quando tiver a chance, mandar a bola para a rede, Gustavo Marques. Certo, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida com um intervalo de jogo. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Gustavo Marques. É isso aí, para você ligado e conectado aqui nos canais Futebol Interior. 17 horas mais 54 minutos na cidade. Esses caras são... Vocês vão sentir muita falta de mim, cara. Tem que rir para não chorar. O Guarani perde o jogo fora de casa, não consegue a reabilitação mais uma vez no Campeonato Brasileiro. Que fazem, Albert? O que acontece, Albert? Até você tá ficando louco, meu Deus do céu. Você vê, né? A situação do Guarani, né? A situação do Guarani, essa derrota parcial, né? O Guarani é afundado, né? Cravado na zona do rebaixamento. Agora os 4 primeiros, o Operário com empate contra o Botafogo vem na primeira colocação. Segundo vem o América Mineiro com 21. Em terceiro o Avaí com 21. Em quarto o Sport, né? 19 pontos. E o nosso mundo.
né, com esse resultado, né, o Paysandu, né, ainda irá jogar a 17ª colocação com 12 pontos, né, no Z4, o Brusque com 10, o Ituano com 7, o Guarani com essa derrota com 5. Com essa vitória parcial, né, saiu da zona de rebaixamento a equipe do CRB, pula para a 14ª posição, e o Paysandu que cai dentro da zona de rebaixamento. Então, e lembrando que após essa partida é o derby, né, essa partida pré-derby, e o Guarani precisa ir, né, o Guarani vai jogar em casa contra a Ponte Preta, é verdade, mas o Guarani precisa de evolução. E nós vimos aí uma equipe que, por mais que esteja tranquila, né, uma equipe lúcida, o Guarani precisa caprichar mais, né? Teve a chance com o Léo Santos, tá? Teve uma bela de uma chance. Pena que não era o Caio Dantas ou até mesmo qualquer outro jogador aí da frente, aí, um Ayrton, o João Vitor. O Guarani teve chances, né? Conseguiu mais escanteios, mas precisa do capricho. E a equipe do CRB vem, né? Desce em bloco pelo lado direito. Somente pelo lado direito, né? Porque por conta do Vinícius Yudi, né? Que é um volante, está improvisado na lateral esquerda, né? Eles acham ali que, né, tem mais facilidade. Em alguns momentos tiveram. Né, o Anderson Leite, que depois que levou o cartão amarelo, estava dando ali o combate em cima dos jogadores mais forte, né, em cima dos jogadores do CRB, mudou para o Matheus Bueno, e o Matheus Bueno ali acabou sofrendo muito, junto com o Vinícius Yudi. E o Vinícius Yudi até que no começo começou, né, no começo da partida, começou a querer aparecer mais no campo de ataque, com a equipe do Daniel Paulista jogando pelo seu lado direito, né, barra lado esquerdo, né, do campo de defesa do Guarani. O Guarani não conseguiu sair tanto na boa. Então depende do Luan Dias. Luan Dias, a bola, né, a transição ser um pouco mais rápida e quando tiver a chance mandar pro gol. Tem que mandar pro gol. O Ayrton teve a chance, o Guarani teve chances, mas acabou aí, né, numa falha de marcação, né, num chute muito bonito do camisa número 7, né, o Mike, né, acabou acertando a gaveta ali do goleiro Vladimir, que fez a defesa, mas depois da jogada ali, o Léo Pereira fez o cruzamento e o GG apareceu livre, leve solto para marcar. Esse primeiro tempo, né, mostrar um equilíbrio até o Guarani tomar o gol. Achei que o Guarani, né, iria, né, ter os mesmos problemas de sempre, né, se desorganizar, mas não, o Guarani está uma equipe organizada. Agora vamos aguardar, é que só falta o detalhe, né, porque com esse placar aí o Guarani não sai do lugar, Gustavo Marques. Realmente complicada a situação do Guarani. O que resta agora é a gente acreditar o que toda jornada a gente fala, né? A gente fala que acredita, a gente fala que hoje vai ser diferente. Tem que acreditar. Mas chega na prática, o resultado não vem. Acho que a fase é ruim, todo mundo sabe. Quando a fase é ruim, meu amigo, é complicado, as coisas não se... como podemos dizer? Concretizou. Não é que se concretizou. Sei lá, quando a fase é ruim, nada dá certo. Infelizmente, cara, a gente tenta, né? A gente passa, né? Tenta passar a visão, né? Que por mais que está passando por um mau momento, né? Com a chegada do novo treinador, que algumas coisas fossem mudadas, né? A postura foi mudada em relação ao Guarani, está um pouquinho mais organizado, tranquilo, né? Mas falta o capricho. Isso aí é com o tempo, mas não temos mais tempo, né? Então o Pintado teve 2 sessões aí de treinamentos, acredito. Ele também disse numa das suas entrevistas que jogadores da base, como nós vimos aí o Rafael Freitas aí, iria ser aí, né, esporadicamente, né? Graças a Deus ele ele acabou mudando, né, essa versão, né? Porque o Vinícius Yudi jogou, né, tá improvisado na lateral esquerda, né? Ele levou um banco de reservas aí com o Douglas Borges, Kaique, Lucas Paraíso, o Marlon, Lucas Adel, Diogo Matheus, Reinaldo e o Lucas Araújo, volante, e o Bruno Oliveira, o meia. Se fosse para mudar mais para frente, para não fazer igual fez com o Rafael Freitas na partida contra o Ituano, né? Eu tiraria ali o João Vitor, né, que é um jogador nulo, só teve uma cabeçada que acabou, né, ali acertando a zaga. Trocaria, colocava o Ayrton no lado esquerdo, colocaria o Paraíso para correria, para puxar os contra-ataques. Porque senão o Caio Dantas vai fazer gols assim, quando a bola sobrar. O Caio Dantas precisa de uma chance, e ele não teve essa chance, viu, Gustavo Marques? Tá certo, 18 horas em ponto, aqui pelo Alto do Taquaral, Canais Futebol Interior e também a Rádio Valinhos FM 87.9. Lembrando que os Canais Futebol Interior têm a direção executiva de Alcio Paiola, a direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e som de Felipe e Marques. Felipe Marques aí na mesa e vídeo, áudio e vídeo dos Canais Futebol Interior.
A coordenação de esportes é de Carlos Corsato. A Rádio Valinhos FM 87.9 tem o presidente Wagner Faneco, equipe técnica de Maila Sequeira e Gustavo Baldezin. Mais um rápido intervalo, voltamos em seguida em definitivo para o segundo tempo de CRB e Guarani. Do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821 no telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques. Estamos de volta aí pelos canais Futebol Interior e também pela Rádio Valinhos FM. Guarani perde de novo, né? Pra variar, acho que não é novidade pra ninguém. Bugres jogando fora de casa, vai perdendo pelo placar de 1-0. GG fez o gol aos 29 minutos do primeiro tempo. Jogada ali trabalhada, um rebote e um outro cruzamento. Evidentemente ocasionou aí o gol do GG, que vai dando a vitória parcial para a equipe do CRB. O Guarani até que tentou, fez diversas finalizações, mas infelizmente não caprichadas e a bola acabou aí não entrando, por isso o resultado continua 1 para o CRB. A posse de bola no primeiro tempo foi 57% para o CRB, 43% para o Guarani, finalizações 12 para o CRB, 9 para o Guarani. O escanteio, para você ter uma ideia, foram 7 para o Guarani e 2 apenas para o CRB. Precisão nos passes, 87% para o CRB, 79% para o Guarani. Passes, 257 passes para o CRB, 178 passes para a equipe do Guarani. As duas equipes já em campo, Albert? As duas equipes vão voltando, né? Vamos ver se houve alguma mudança na equipe do CRB e também do Guarani. Acredito que não, né? Fora o Heitor, que saiu no final da partida sentindo dores no joelho, né? Joelho direito, tomara que não seja nada demais, né? Ele que ficou um tempo no estaleiro. O Guarani precisa de todas as suas peças, né? Lembrando que o Guarani foi ao mercado, né? Daniel dos Anjos foi, né? Um atacante, foi ainda atrás do zagueiro do Marítimo, né? O Guarani vai tentando aí rechear o seu elenco, né? O seu plantel. Lembrando que na próxima partida, nada mais, nada menos que o Derby 207, né? E com essa derrota aí, você chegar no pré-derby perdendo, assim, é difícil, né? É difícil. Lembrando que temos aí jogadores aí que estão pendurados, né? Diogo Matheus, o Anderson Leite que levou o terceiro cartão amarelo está fora do derby. Bruno Oliveira que está no banco, Chay que nem aparece, nem relacionado aparece, Luan Dias que está jogando, né? Titular, e o Reinaldo. Então esses são jogadores aí que estão aí
pendurados para a próxima partida, que será nada mais, nada menos que o derby no Brinco de Ouro da Princesa. Gustavo Marques. Tá certo, duas equipes já em campo, agora o Guarani, aliás, já está em campo e o CRB volta agora para o campo. O Guarani, que vai perdendo pelo placar de 1-0, já está todos ali se preparando, aquecendo. Já vejo o Ayrton ali se aquecendo, vejo também ali o Léo Santos, momento em que Albino também, o goleiro do CRB, vai aí entrando no gramado. Já a bola vai rolar no segundo tempo e parece ter mudanças, hein, Albert? Vamos aguardar, né, quem entrou, quem saiu da equipe do CRB e também da equipe do Guarani. Mas é aquela, né, o Guarani precisa ter, né, a famosa tranquilidade e quando tiver a chance, não titubear, né, não pensar muito, manda a bola pra rede, né. Nossa, que horrível essa plaqueta, mas tudo bem. Vai embora o camisa número 11, né? O Jorge, camisa número 11, foi embora, camisa número 11 da equipe do CRB. E entrou o 37, Aaron. Então o 11, o Jorge, lateral esquerdo, né? Barra direita também, que está improvisado, vai embora. E entra o 37, Aaron. A informação para Aaron. Aaron, camisa número 37, ele entra no lugar do camisa número 11, o Jorge, o lateral esquerdo. Jorge, camisa número 11, vai embora em 37, Aaron. A informação para a concessionária. Sim. A bola vai rolar neste segundo tempo. Guarani 0 no placar. CRB tem um gol aí do ZZ. Vai dando a vitória parcial para a equipe do CRB no jogo. E a bola vai rolar no segundo tempo. Olha o pintado. Já conversando ali com os atletas. O Guarani, segundo o Albert, na sua análise neste primeiro tempo, disse que houve aí uma evolução. O Guarani, evidentemente, criou jogadas. O Guarani não sentiu o gol, agrediu também, que quase na mesma intensidade, a equipe do CRB. Mas aí as agressões que não deram resultados e o CRB vai conquistando a vitória parcial no jogo. E a bola aí está rolando no Rei Pelé. Gustavo Marques. Esse sou eu, vem comigo, torcedor bugreiro, vem comigo, amantes do futebol, vem trabalhando bola, a equipe do CRB, a bola volta com o Guarani, com Douglas Barcelar. Douglas Barcelar dominou, parou, vem com quem joga, vai tentar fazer a inversão de bola, toque feito, caiu ali o Dantas, a arbitragem em cima, marca falta para a equipe do Guarani, o toque de bola já foi feito, vem descendo a equipe do Guarani com Léo Santos já passou, vai tentar fazer o toque ali pro João Vitor dominou, passou, olhou, vê quem joga, volta a bola ainda com a equipe do Guarani com Léo Santos, volta a bola para Vladimir no gol, faz a inversão de bola ali pro Diogo Matheus recebeu, recolheu, vai tentar driblar, a bola sai para fora, tem arremesso manual para a equipe do Guarani. Diogo Matheus com a posse de bola. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vai tocando bola outra vez aí, equipe do Guarani com o Léo Santos na correria total, vai passando do primeiro na correria, lá pela ponta esquerda, tá sozinho, fez o toque, chama a responsabilidade, vai tentar fazer a inversão de bola, tocando bola ali com o Douglas Barcelar dominou, volta a bola outra vez para a equipe do Guarani, trabalhando essa bola ainda no sistema defensivo, vai fazer o lançamento lá pro Dantas dominou, passou, a devolução foi feita ali pro Bueno. O Bueno já fez o toque, vem trabalhando bola a equipe do Guarani. O Bugre vai perdendo, círculo central, trabalha com Douglas Barcelar para Diogo Matheus fez o toque, chega Ayrton para ajudar, a devolução para o Diogo Matheus fez o lançamento errado. A bola volta pro Luan Dias, lançamento pro Dantas. Se o Dantas fosse um pouquinho mais esperto, mentira. Não, isso aí não dá pra pegar, né? O Guarani o Guarani, né, trocando passes com a posse de bola no pé, e a bola ali sobrou pro Luan Dias, né? Que tentou um passe em profundidade pro Caio Dantas, mas foi uma pedrada, né? Bola muito forte ali, aí faltou. A gente bate naquela mesma tecla, né?
o capricho. Quando o CRB vem, ó. Vem o CRB, a inversão de bola errada, o Diogo Matheus conseguiu a recuperação, o lançamento é feito, vai tentar ali Ayrton, Ayrton dominou, passou, escancarou, devolução feita ali o Diogo Matheus, tira ali a zaga, o lançamento é feito, vai tentar ali passar, girou o corpo, fez o toque outra vez, lá pelo sistema defensivo, o tempo vai passando, você vai curtindo a transmissão aqui pelos canais Futebol Interior, vem tocando bola a equipe do CRB, o toque de bola já foi feito, a devolução, vem fazendo a inversão, deu certo, o lançamento já é feito, vai fazer ali o lançamento, vem a equipe do CRB, a bola vai saindo para fora, tiro de meta para o Guarani, Albert. E aqui no YouTube, né, o Romeu 8, basta o Guarani não errar mais em sua retaguarda, eu ainda mantenho meu palpite 1-1, e o Roberto César Santos, deixa o Pintado trabalhar, risos, pois é, né? Pois é, o próximo jogo é derby, hein? Olha o lançamento, olha o João Vitor, recebeu lá pela linha de fundo, lado esquerdo, pedalou, foi pra cima, conseguiu passar, cruzamento é pro Dantas, Dantas girou bonito, escancarou, bateu pro gol. Travado! A bola vai pra fora, escanteio pro Guarani. Teve 1, 2, 3, 4 oportunidades, mas sambou demais. O Dantas, a bola vai pra fora. Jogada pelo lado esquerdo, ele, né? João Vitor, achou o Caio Dantas entrando na diagonal. Ele pegou, né? Dominou com a perna esquerda, viu que não dava pra chutar, jogou pra perna direita, viu que não dava pra chutar. E depois jogou pra perna esquerda e bateu. A bola pegou na zaga, a bola subiu, escanteio pelo lado esquerdo. Quem sabe agora o Dantas faça o seu gol, hein? Toque de bola feito, vem o Guarani, cruzamento, sai de soco nela Albino. A bola volta ali, reboteada, vem trabalhando bola aqui pro Guarani, faz a inversão, domina pro João Vitor, camisa 19, fez o Hilari, deu certo, cruzamento, é agora, Dantas bateu pro gol, pegou o goleiro, na verdade cabeceou pro gol, Dantas. Albino bem posicionado. Não pode perder gol como esse, Dantas. Você que é um cara artilheiro, Dantas. Não vem. É toda bola. Convocada, quantas vezes? 20 vezes já pra seleção brasileira. Artilheiro do Guarani. Pode perder um gol como esse. Artilheiro do Guarani na temporada. Jogadaça, hein? Jogadaça do João Vitor. Fez a famosa ultrapassagem pelo lado direito. Fez o cruzamento ali na segunda trave. Ele viu Caio Dantas. Se jogou na bola, cabeceou, a bola acabou ali, parando nas mãos do goleiro Matheus Albino, que fez a defesa no cantinho. Quase o Guarani, hein? Parece que o Guarani veio com outra voltagem, outra rotação. E lá vem o Guarani de novo. Lá vem o Bugre, ponta esquerda, vai tentar trabalhar essa bola, parou, olhou, voltou o toque feito, ali pro Anderson Leite. Anderson Leite faz a reversão de bola, domina para Diogo Matheus. Diogo Matheus, lançamento feito, vai tentar ajeitar a devolução pro Luan Dias, para Diogo Matheus, bateu pro gol errado. O Bugre ganha o arremesso manual, o Bugre aperta. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem de novo o Guarani, Anderson Leite conseguiu passar, caiu, vai ganhar falta. Ô, louco! Não deu, hein? Que calço em cima do Anderson Leite, hein? Não tem VAR pra jogada como essa? Não, que calço. Só quando é pênalti? Ele pode se chamar, né? Que calço em cima do Anderson Leite, ele recebeu 2 faltas, gente. O juiz não para o jogo. O Pintado ficou revoltado. Fica louco, mas tá revoltado, é com o jogador. Com o jogador, joga a bola pra fora. Chamado, não foi? Pintado deu uma famosa jantada, né? Pra não falar outra coisa, o Anderson Leite, ele sentindo dores ali, foi calçado por baixo. O juiz não marcou nada. Pra quem tem lá o lance? Ele pegou, foi na dividida com o Falcão e ali foi falta. Falta por cima e falta por baixo. O Falcão já tem o cartão amarelo. Ali foi puxado. Que isso, o Falcão não, desculpa, né? O Rômulo tem o cartão amarelo, o Falcão não tem. E nada foi marcado. Meu Deus. Que coisa, só contra o Guarani é marcado. Só contra o Guarani. Complicadíssimo. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B. Estádio Rei Pelé em Maceió, 7:15 passados, é segundo tempo. 1 pro CRB, gol de GG, 0 para a equipe do Guarani.
Jogo em andamento, o Operário vai empatando em 0-0 com o Botafogo jogando dentro de casa. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Esse sou eu trazendo alegria, fazendo alegria nos microfones dos canais Futebol Interior. CRB tem 1 no placar, Guarani tem 0, vem tocando bola a equipe do Guarani. A posse de bola do Bugre com Douglas Barcelar. Douglas Barcelar fez o toque para Diogo Matheus. Diogo Matheus dominou, fingiu que foi, não foi, devolução feita. Vai fazer o giro, tá caído. Arbitragem ali marcando falta. Falta que favorece a equipe do Guarani lá no campo defensivo, próximo ao círculo central. Luan Dias, né? Chamando a responsabilidade, né? E ali acabou recebendo a falta. O juizão enrolado, hein? Juizão enrolado, e só uma informação, né? 75, né? Torcedores do Guarani, né? Estão lá, né? Saíram daqui de Campinas para ir lá no Rei Pelé, né? Agradecer aí, né? De coração, né? Uma chuva forte lá. E lá estão lá, né? Representando a torcida do Guarani. Quem sabe eles possam passar toda a energia positiva, porque o Matheus Albino tá pedindo para tomar um gol, hein? E vem tocando a bola aí, campeão do Guarani. O toque de bola já foi feito. É lá pela ponta. O Bugre tem a posse de bola, domina com Anderson Leite. Anderson Leite volta, a bola domina ali. Trabalha a bola com Douglas Barcelar. Douglas Barcelar já dominou. Vem na categoria, vem na correria total para Diogo Matheus. Diogo Matheus tentou a devolução, a bola vai para fora. A bola vai pra fora, e como o Guarani sentiu também, o Albert, na saída do Heitor, hein? Acho que o Diogo Matheus não consegue ter a mesma intensidade que o atleta Heitor. Você pode ver aí que ele tem muita dificuldade, principalmente na reposição de bola, ou seja, nos passes aí. O atleta Diogo Matheus não tem aí a mesma qualidade que o Heitor. Faz a inversão de bola, Léo Santos domina pela ponta esquerda, trabalha a bola a equipe do Guarani, o Guarani perde. O Guarani precisa muito desse empate. Olha, se perdendo todo, recupera com uma facilidade imensa. Recupera ali a zaga da equipe do CRB. Mas a posse de bola favorece a equipe do Guarani. Outra vez, canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Toca a bola, vem descendo a equipe do Guarani, o tempo vai passando, você ligado, você conectado junto com a gente. Vem, o Bugre perde. Nossa, a que posse bobagem, de bola velho. do CRB. 10 cravados, você viu o toque do Felipe Marques. 10 minutos do segundo tempo, o Bugre vai perdendo. O Bugre vai perdendo pelo placar de 1-0, 1 pro CRB, 0 pro Guarani. Vem tocando bola a equipe do CRB pelo lado direito. O lançamento é feito. Vai fazer ali a inversão, fingiu que foi, não foi, deu certo, fez o toque ali no mano a mano, faz a inversão de bola, domina aqui na ponta esquerda, vem descendo os caras, ajeitou, dominou, invadiu, cruzamento, tira a zaga, a bola volta outra vez, reboteada, favorecendo a equipe do CRB, que vai vencendo o jogo, solta a bola ali para o Hereda, a devolução já foi feita, domina, vem descendo ali a equipe do CRB, recupera o Guarani, o Bugre vem no mano a mano, no contra-golpe, o lançamento feito, parece que começa a chover. É isso, Albert? Exatamente, né? A chuva, né? Caiu uma chuva forte antes da partida e agora a chuva vem também com força, né? E agora o Guarani também, né? Tem que aproveitar essa chance, né? A bola molhada, né? O chute de longa distância tem o Luan Dias, né? E o vento, né? Você vê que é chuva e vento, né? Ali a chuva não tá caindo normal, né? Chuva e vento. Ali alguns jogadores começam a colocar a mão no olho. Você já tomou chuva no olho, Gustavo Marques? Chuva no telhado. Vem a equipe do CRB, lançamento feito, passa por todo mundo e vai embora. E aí que tá, né? Chuva fina no meu para-brisa. Vamos lá, mas aqui ó, o Romeu 8. Só faço votos, né, que as oportunidades, olha só, essas oportunidades não façam falta pro Guarani. Assusta, ele assusta, né? A tecnologia está aí, mas falta material humano de qualidade para operá-la. Pois é, né? Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado, você conectado junto com a gente. É só 7, né, 12 passados desse... segundo tempo, CRB tem 0, Guarani tem 1, aliás, CRB tem 1, Guarani tem 0. Era bom que fosse Eu mesmo. tava pensando no Dadá, né, e daqui a pouquinho você pode já começar a pedir sua pizza, hein?
a partir das 7 da noite. Pizzaria do Dadá, peça! A sua pizza vai chegar quentinha no conforto da sua casa. E olha os homens! Recupera Matheus Bueno, vai tentar passar essa bola ali, domina pela ponta esquerda, na categoria, na correria total, toque feito, já domina, chamou responsabilidade. Tem Luan Dias ali, preferiu pro Dantas, Dantas girou, vai perder. Perdeu, mas a bola volta pro Anderson Leite. Anderson Leite fez o toque pro Diogo Matheus. Diogo Matheus recolheu, fez o toque errado. Recupera o CRB. CRB tem a posse de bola, dominando ali com o Léo Pereira. Léo Pereira fez o toque, domina ali com o Fábio Alemão. O Fábio Alemão para Matheus Albino. Matheus Albino já faz o toque. A abertura de bola, domina, vem carregando essa bola a equipe do CRB com o Heron. Heron dominou, fez o toque, a devolução foi feita. Errada, a bola vai pra fora, tem arremesso manual que favorece o CRB outra vez. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Você ligado, você conectado junto com a gente aí, tem internauta, Albert. Aqui é a turma, quero agradecer, né, vocês que estão mandando mensagem, não esquece, hein, ative o sininho, compartilhe, né, compartilhe. Aqui, ó, Romeu 8, Albert, o Guarani diminuiu seu ritmo em relação ao primeiro tempo, na sua opinião? O Guarani vai encontrando mais dificuldades, né, aqui pelo lado, né, direito, aqui, o Diogo Matheus, né, é rotação totalmente diferente do que o Heitor, né. E foi que o Gustavo Marques bem observou, né? Que o Diogo Matheus no lado direito, né? Sem o Heitor ele te dava a opção, né? E o Diogo Matheus ele faz o simples, o arroz com feijão. O Guarani precisa mudar, né? A postura, né? Que o Guarani tem a posse de bola, mas a posse de bola é nula, né? Vai tocando a bola, não sabe fazer sem nenhuma perspectiva. O Diogo Matheus acho que pegou mais na bola do que o Heitor no primeiro tempo. No primeiro tempo é verdade, mas o Heitor ele é mais incisivo. Olha o passe do Diogo Matheus pra ele. Vem Diogo Matheus, vai tentar ali, caiu, vai pedir a falta, nada. E ali fica revoltado. O atleta do Guarani foi o Diogo Matheus ou o Ayrton? Ayrton caiu, né? Diogo Matheus fez o passe. O lançamento, o Ayrton caiu, né? Parece que caiu de mau jeito, hein, Gustavo? Acho que teremos mais uma baixa, hein? Outro lateral? Não, o atacante, aí tem um atacante lá pelo lado. É verdade, eu me confundi com o Diogo. Exatamente, Matheus, né? Que eles são parecidos mesmo, né? Até só o número da camisa que muda. Vamos ver se ele levantou. Sensacional. Que faz, olha o lançamento, vem descendo, outra vez, é pro Luan Dias ajeitou, Anderson Leite pro Diogo Matheus. Diogo Matheus, cruzamento na grande área, é agora, Dantas não conseguiu, pediu ali o toque de mão, nada. Pediu um toque de mão ali, nada, ele tá marcando falta pro CRB e vai ter cartão amarelo. Vai dar cartão amarelo pro Bacelar, não foi nada, em cima do Anselmo Ramon, né? Anselmo Ramon de costas, o Bacelar chegou no carrinho, pra mim não acertou o jogador da forma em que o árbitro achou que, né, foi, e acabou ali marcando a falta. Pra mim não foi, né, pra tudo isso. Foi mais falta em cima do Anderson Leite do que não sei o que, né, mas tudo bem. A informação para a Pizzaria do Dadá. Junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior. E vai ter duas mudanças na equipe do CRB. O Albert vai informar já para vocês, amigos ligados e conectados. E atenção, torcedores, vem comigo pro tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, Estádio Rei Pelé em Maceió, 12ª rodada, 16:15 passados, segundo tempo. CRB tem 1 no placar, gol marcado por Zezé aos 29 do primeiro tempo, 0 pro Guarani. Jogo em andamento, o Operário vai empatando em 0-0 com o Botafogo. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. Ao vivo também pela Valinhos FM 87.9. Tem mudanças, Albert? Exatamente, na equipe do CRB, o Mike, camisa número 7, vai embora, entra o camisa número 5, Caliel. Então Mike, camisa número 7, vai embora, entra o 5, Caliel. E foi embora o Rômulo, amarelado Rômulo, camisa número 17, e entra o camisa número 6, Caio César. Então Rômulo, 17, foi embora, entrou o 6, Caio César. E foi embora o Mike, camisa número 7, entrou camisa número 5, Caliel.
a informação para concessionária Sim. Esse Albert Cavalcante ali trazendo as duas mudanças que aconteceram na equipe do CRB. Aliás, todas as mudanças foram 3, né? O Heron entrou no lugar do Jorge, o Rômulo saiu para a entrada do Caio César e o Mike sai para a entrada do Caliel. Essas foram as mudanças do CRB na partida de hoje. Quase 17,5 passado desse segundo tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vem aí, campeão CRB. Lá pela linha de fundo tem escanteio para o CRB, Albert. Olha o CRB, exatamente, né? Esse é um Ramon na área ali. Lá vem os homens, né? 18 minutos e o CRB domina o jogo. Domina o jogo de que maneira, né? Não deixa o Guarani jogar. O Guarani fica com a bola, sem inspiração nenhuma, sem transpiração, lá vem os homens. Olha o cruzamento, passa por todo mundo. Aliás, teve um desvio, né? A bola vem sobrando aqui pro CRB na ponta esquerda, carregando com ele sempre ele, Léo Pereira. Fingiu que, nossa, quem? Lari, fingiu que foi, não foi cruzamento, toque! Milagre do goleiro Vladimir, pegou meio que no susto. O que seria o segundo gol do CRB, Albert? O Léo Pereira, pelo lado esquerdo, fez o cruzamento, o chutamento, né? O chute com cruzamento. E ali estava ele. Pegou no susto. E ali veio o Anselmo Ramon de carrinho. Encostou o pé na bola, o Vladimir, hein? No susto, não deixou a bola entrar. E se tivesse jogador do CRB ali também, ia entrar com bola e tudo, hein? O Guarani vai, hein? Vai pedindo para levar o segundo gol. Que situação, que fase, Gustavo Marques. 19-15 passados desse segundo tempo. O Guarani vai perdendo pelo placar de 1-0. Gol de GG aos 29 do primeiro. Lembrando que nós estamos ao vivo também pela Rádio Valinhos FM 87.9. Um abraço para você, valiense, ligado junto com a gente. Vem descendo outra vez e olha ele. Olha o Léo Pereira. Fez o Hilari, linha de fundo, vale a pena. Tira daí. Eu ia falar, vale a pena ver de novo, porque é uma repetição, né? Em cima de quem? Não que vale a pena a gente ver isso, mas é o repeteco, né? Em cima de quem? Em cima de quem? Novamente. Diogo Matheus ali, agora, o Léo Pereira, né? E outra, o técnico Daniel Paulista conhece né? As limitações do Diogo Matheus. E outra coisa, coloca o Léo Pereira na correria do lado dele. Vai ter mudança de novo no CRB. No Guarani também. O Reinaldo. Vai pra cobrança de escanteio, toca, a bola tá viva, completa, tira ali a zaga da campeã do Guarani, mas a posse de bola favorece ao Bugre. Luan Dias conseguiu passar por 2 jogadores, foi puxado, pediu falta. Tem que dar cartão, hein, Albert? Pelo jeito ali foi o camisa número 37, né? Agora vai mudar primeiro o Guarani, vamos lá. O 5 vai embora, o Anderson Leite vai embora, vai entrar o 20, o Reinaldo. Meu Deus do céu. Né? Vai colocar aqui pra frente. E agora vai colocar o Paraíso, vamos ver quem ele vai tirar. Né? Vai colocar e vai... aí, ó. Demorou, mas ele... Olha, isso aí deveria ter sido feito, né, no intervalo, até mesmo ter começado, né? João Vitor, camisa 19, vai embora, entra o 7, Paraíso. Sai o Anderson Leite, camisa número 5, entra o 20, o Reinaldo. Né? Então aí o Anderson Leite, camisa 5, volante, vai embora entre o 20 e o Reinaldo, um ponta, e o João Vitor. Graças a Deus, né? Que não foram as mudanças igual do Júnior Rocha. Nossa. Que troca volante por volante. Exatamente. E continua a mesma coisa. Vem descendo o Guarani, olha o Bueno. Ele fez o toque, domina ali pro Ayrton. A devolução foi feita. Vamos, Bugre. Diogo Matheus, cruzamento, desvio. A bola vai pra fora. Tem arremesso manual. E o Caliel tomou cartão amarelo, hein, Albert? Exatamente, foi o Caliel, né? Nós iríamos esperando ali. Ele acabou de entrar, né? Ele acabou ali o contra-ataque do Guarani. Olha o Guarani. Olha o Bugre, cruzamento dentro da grande área, sobe de cabeça para fazer o corte, furou, mas a posse de bola favorece a equipe do CRB, que já completa, já faz o lançamento, vai tentar fazer o giro, vem dominando a equipe do CRB, que vai vencendo o jogo, placar de 1-0, lá pelo lado direito, na correria total, vai fazer a inversão, vai ajeitar, fez o que foi, não foi, ajeitou, ultrapassa o círculo central, vem descendo, olha ali o Anselmo Ramon, ele dominou, ajeitou, vem descendo ali a equipe do CRB,
CRB. O CRB que vai vencendo o jogo, placar de 1-0. Já completa, vem tocando bola, vem descendo a equipe do CRB ainda. Lá no campo ofensivo, faz a inversão de bola da esquerda para a direita do Leme ao Pontal. Faz ali a inversão, tentou ajeitar, a bola vai passando. O jogador do Guarani caído, a arbitragem marca a falta para cima do Dantas, hein? O Dantas, né? Indo lá atrás, né? Buscar a bola não chega, né? Agora com as mudanças do Pintado, né? Você colocando o Reinaldo, colocando o Paraíso, você põe o Guarani totalmente no ataque, né? Deixa um volante só, vai pra cima, né? E é melhor ainda, né? Você deixando o Reinaldo, entre aspas, ou até mesmo o Paraíso lá do Diogo Matheus. O Diogo Matheus, se ele sobe, ele não consegue descer, né? Então ele coloca um jogador na ponta para poder o quê? O Diogo Matheus fazer a linha de trás, né? A formação de 4 jogadores e coloca os jogadores que são, né, da posição, tanto como o Reinaldo também como o Paraíso, para poder ali, né, empurrar a equipe equipe do CRB para trás. A Fúria fazendo a festa, a torcida da hein? Fúria, 75, né, membros da Fúria lá no Rei Pelé fazendo a festa, isso mesmo. Torcedor Guarani, independentemente da situação, o torcedor sempre está lá, né? Só os seus, né, comandantes aí, né, que estão no clube agora, que não vê isso. Vem dominando o Diogo Matheus fez o toque, a posse de bola ainda favorece a equipe do Guarani, que vai perdendo o jogo, placar de 1-0, vem descendo com o Bueno, Matheus Bueno fez o toque para Douglas Barcelar, Douglas Barcelar domina, vai tentar fazer ali a inversão de bola, lançamento feito, chega para fazer o corte, e agora Léo Pereira vem no contra-golpe para a equipe do CRB, lá pelo lado esquerdo, passa no primeiro, passa no segundo, foi trombado pelo terceiro, o terceiro é o Diogo Matheus, a posse de bola favorece a equipe do CRB no arremesso manual. Pro CRB e atenção, torcedores. Vem comigo pro tempo e placar de jogo. 23 passado, segundo tempo, 24 agora. 12ª rodada, Rei Pelé em Maceió. CRB tem um gol de GG aos 29 do primeiro tempo. Guarani tem nada. Ainda hoje. Aliás, né? Jogos em andamento. O Operário vai empatando em 0-0 com o Botafogo. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Tempo vai passando. O CRB vai vencendo o placar de 1-0, 24-40. O toque de bola já foi feito, vai sair com bola e tudo, o Bugre ganha um tiro de meta. É tempo de análise, tempo do comentário de Albert Cavalcante. Cavalcante, Guarani continua perdendo, sua análise aí, hein? O Guarani continua perdendo, né? O Guarani no segundo tempo, a rotação está sendo bem abaixo, né? Até tentou, né? Tentou apertar a equipe do CRB, o CRB ali encaixou sua marcação. E o técnico Pintado não tem medo de fazer mudanças, né? Fez 2 mudanças, colocou os pontas, né? Coloca o Guarani à frente. Agora vamos ver se irá surtir efeito. Por que vai surtir efeito? O Guarani precisa dos 3 pontos hoje. Vou falar pra você, hoje empate é sabor de vitória, né? Com a situação. Só lembrando, né, que o Campeonato Paulista em 12 rodadas, o Guarani conseguiu 10 pontos e se livrou do descenso. No Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani em 12 jogos conseguiu 5 pontos, ou seja, se essa pontuação fosse no Paulista, Gustavo Marques, teríamos caído. E batemos tanto nessa tecla, né, quando terminou o Campeonato Paulista e também quando começou o Brasileiro na primeira rodada, que o Guarani não poderia repetir os mesmos erros. E o Guarani consegue, né? O Guarani, ele perde para ele mesmo. O Guarani consegue, né? Consegue perder para ele mesmo. O Guarani, sabe, vamos ver com o Pintado, né? Com o Pintado, o Guarani consiga, né? Teve uma reação, pouca, teve. Mas, assim, a CRB, quando chega, ó, com a maior facilidade. Parece que tá jogando videogame. Anselmo Ramon fez o toque com ele de novo. Léo Pereira invadiu, escancarou, bateu! Passa pela direita e vai embora! E bateu consciente, bateu forte. Quase o segundo gol do CRB no jogo, Albert. O Léo Pereira cai em cima do Diogo Matheus, né? Não fez porque a bola não quis entrar, né? Jogadaça, ele cortou, né? Da perna direita pra perna esquerda, bateu cruzado. Ali o Vladimir até pulou, mas não sei se poderia fazer alguma coisa. Um chute forte, né? O Juventude, o Juventude tá de olho, né? Série A, o Juventude agora nem perdeu a bola lá atrás, ó.
E vem de novo o CRB. Domina, faz abertura de bola. Vem tocando bola outra vez com o Heron. Heron pro CRB. A devolução já foi feita. Vem tocando a bola a equipe do CRB, que vai vencendo o jogo, placar de 1-0. Faz a inversão, a tabelinha foi feita. O Guarani agora parece que se entrega no jogo. Só dá o CRB. O Guarani parece que se entrega no jogo, só dá o CRB. O tempo vai passando. Faz ali o alemão. A devolução pro goleiro. Ali que é o Albino. Albino fez o toque pelo lado direito. Bota o Guarani na roda. Equipe do CRB. O Bugre vai perdendo o placar de 1-0. O tempo vai passando. Canais Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 3744-2121. Esse é o telefone do Dadá para você pedir aí a sua pizza no conforto da sua casa. E não é só pizza não, hein? Não é só pizza não. Tem jantar também, peça sua Marmitex. Lá vem a equipe do CRB com ele. Léo Pereira invadiu, sai Vladimir, caiu, pediu penal, nada. Pede a oportunidade, é incrível o Léo Pereira, Albert. Parece que foi marcado o impedimento, né? Estava impedido sim, mas a jogada é nas costas do Diogo Matheus. As costas do Diogo Matheus é a Avenida Moraes Salles, aqui em Valinhos, quem conhece, ou em Campinas, quem conhece. A Avenida dos Esportes, porque mora em Valinhos, conhece. As costas do Diogo Matheus ali é a avenida. E ali vai jogando o Léo Pereira. E o Guarani não consegue explorar, né? Do outro lado, consegue explorar essas jogadas de velocidade. Guarani mal postado nesse segundo tempo. 28 minutos do segundo tempo, Guarani mal postado. E nada mais, nada menos que teremos o derby. Meu Deus. Brinco de olho da princesa. Eu não brinco, né? No brinco. Vem tocando a bola outra vez ali aqui pelo Guarani com Douglas Barcelar. Douglas Barcelar domina a devolução, já foi feita. A devolução para Léo Santos. Léo Santos trabalha essa bola, vem dominando para, olha. Vai tentar ali escancarar, faz a inversão de bola para Matheus Bueno. Matheus Bueno já fez o toque, vai tentar ali, a devolução foi feita, deu certo. Lançamento, ali fez o giro, voltou, recupera a bola a equipe do CRB. Lançamento é feito nas costas, chega ali para completar a zaga do Bugre. Fica ali com o goleiro. Já faz o toque o Vladimir. O Vladimir faz a devolução. O lançamento, o tempo vai passando, você vai curtindo aqui pelos canais Futebol Interior. Tira ali de qualquer maneira a zaga. A bola volta ali reboteada. E ali a marcação marcou alguma coisa ali, a arbitragem. E parece que vai ter mudanças ali, eu não sei em qual equipe. É do Guarani, o Ayrton, camisa número 30 vai embora, vai entrar o 40 Bruno Oliveira. Ayrton vai embora, entra o meia Bruno Oliveira. E vamos ver quem vai para entrar o Lucas Araújo. Vai embora o Luan Dias. Então ali ele vai reforçar o meio campo novamente, né? Então ele vai deixar Matheus Bueno e teve duas mudanças, Araújo, é isso? Exatamente. Então o Luan Dias sai para entrar de quem? Do 21, Lucas Araújo, volante, né? Se o meia colocar um volante, porque o Bruno Oliveira, camisa número 40, ele entrou no lugar do Ayrton. Lucas Araújo. Então o Guarani, ele volta só, né? O Pintado tentou, né? Deixar com o volante só, viu que a equipe do CRB cresceu. Somente pelo lado, né? Somente pelos lados, né? E olha o Dantas, dominou, bate Dantas, falta. Se perdeu todo. Não marcou se falta. Se embaralhou todos o Dantas, eu falo, né? Eu falo pra você, quando eu falo eu pego no pé. Foi falta, hein? Pego no pé. Foi falta. Paraíso e Dantas, né? Ali na intermediária, ali na frente, né? Da meia-lua. O Dantas recebeu a bola, tinha dois jogadores à frente, ele tentou ajeitar o corpo para bater cruzado. Ali ele recebeu a carga por trás, para mim foi falta. E o juizão nada marcou. 30 minutos do segundo tempo, a informação para a Pizzaria do Dadá. Vem tocando a bola outra vez a equipe do Guarani, deu certo no círculo central, ali se perdeu tudo o Paraíso. Se perdeu todo o Paraíso, 30 passados desse segundo tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Olha o Paraíso, tem a posse de bola, o Paraíso fez o toque. Foi ali, azeitou ali o camisa 21, Lucas Araújo. Já fez o toque, a devolução, meu Deus do céu, horrorosa. A devolução horrorosa do Guarani favorece o CRB, que tem a posse de bola. Lá pelo lado direito o tempo passa. O tempo passa e você vai curtindo junto com a gente mais uma derrota do Guarani.
O tempo passa e você vai curtindo mais uma derrota do Guarani. Que fase! Olha o Reinaldo, fez o toque para Bruno Oliveira. E Bruno Oliveira já recebeu, veio ali na correria total, vai aceitar, escancarou ali pro Dantas. Dantas dominou, aperta o Dantas, passa no primeiro, ajeitou pro Reinaldo, tira a zaga do CRB, escanteio, Albert. É escanteio, né? O Guarani agora, né, vai tentando, né, remar, né? 32 minutos do segundo tempo. O Guarani vai tentando remar. Achou ali o Bruno Oliveira, da ponta pro meio. Achou ali o Caio Dantas, que achou o Reinaldo. Reinaldo tá preparadinho para mandar o bambu. Acabou tirando a zaga. Escanteio pro Guarani, quem sabe agora. O Diogo Matheus dominou, escancarou, vai fazer a inversão. Cruzamento na grande, era um toque de cabeça! E vai nela, Albino, para fazer a defesa. Vai nela, Albino, pra fazer a defesa, quase o gol do empate do Guarani, Albert. É, o escanteio, né, cobrado ali, né, com o Bruno Oliveira e também com o Diogo Matheus. Diogo Matheus sempre fazia a jogada ensaiada, o cruzamento, né, totalmente venenoso. Ali houve um desvio de cabeça, ali foi a própria zaga do CRB, quase fazendo o gol contra. Quase o Guarani faz o gol do empate, o Guarani cresceu, hein. Mudanças do Pintado fizeram efeito. Olha o Bugrão de novo. Vem Diogo Matheus pelo lado direito. Diogo Matheus, cruzamento na grande área, passa por todo mundo e vai embora. A bola volta ali, reboteada, vem descendo, faz a inversão. O toque de bola já foi feito, faz o corte, vem caindo, conseguiu passar Douglas Barcelar. Linha ali, vai tentando passar. A bola volta ali com o Reinaldo. Reinaldo pro Diogo Matheus. Diogo Matheus vai tentar escancarar, fez o toque, a devolução feita. Domina ali para o Bruno Oliveira. E Bruno Oliveira faz a inversão de bola da direita para a esquerda, posse de bola é do Guarani. 33:40 é segundo tempo, outra vez com Bruno Oliveira, e Bruno Oliveira, lançamento lá pro Caio Dantas, não deu, a bola volta com o Reinaldo. Reinaldo se perde e acaba cometendo a falta, Albert. Pelo amor de Deus, né, o Guarani vai insistindo, né, mas começa a insistir por forma desordenada, né, e ali quando o Reinaldo, né, faz a falta no jogador do CRB, o Falcão, né? Ele leva o cartão amarelo, o Reinaldo, e agora iremos fazer aquela, quando vai mudar também a equipe do CRB. Isso, vai embora o Anselmo Ramon, capitão camisa número 9, e entra o 35, João Neto. Então Anselmo Ramon, capitão, foi embora e entra o camisa número 35, João Neto. Então Anselmo Ramon 9 vai embora, 35 vai entrando o João Neto. A informação para a concessionária sim. Você ligado, você conectado junto com a gente. João Neto em campo, sai Anselmo Ramon. O CRB vai vencendo pelo placar de 1-0. 1 pro CRB, 0 para a equipe do Guarani. E amarelou pro Reinaldo. 34:50, tá amarelado o Reinaldo, camisa 20 do Guarani. 34, o Albert, a sua análise e atuação do Bugre nesses 34 passados aí, 35 passado aí desse segundo tempo. E o mais legal de tudo, né? Só observação, Reinaldo estava pendurado, está fora do derby. Então vai se criando um clima terrível, né? Reinaldo fora, agora o Anderson Leite fora. Então vai se criando um clima terrível, né? Ele reclamando, né? Reclamou que o juiz foi a primeira falta, mas não existia faltinha ou faltona. Falta é falta. Lógico, obviamente, para mim o critério do árbitro não está sendo, né, colocado como... Isso é falta para cartãozaço. Né? Ele pegou ali na volta, ele não vai tomar nem cartão, ele vai dar. O Falcão fez uma falta dura em cima do Bruno Oliveira, então esquece, tudo conspira contra o Guarani. E o Guarani vai tentando, né? Fez as mudanças, né? Acabou tirando primeiramente o Anderson Leite para colocar o Reinaldo, e ali o CRB ali conseguiu ali, né, crescer. Teve as chances, né? 2, 3 chances com o camisa número 38, Léo Pereira. Ali percebeu que o Pintado percebeu que mexeu, não que mexeu mal, né? Mas acabou abrindo muita equipe, coloca o Lucas Araújo, tirou o Luan Dias, deixa ali o Bruno Oliveira para fazer a meia. Então ele vai tentando, né, com as peças que tem, mas o Guarani precisa mais de transpiração, né? Do que, obviamente, precisa mais de transpiração e inspiração, né? Mas no momento agora, o Guarani precisa de inspiração. Porque o Guarani roda. Parece que o Guarani tá dentro do caldeirão, assim, ó. E vai rodando e nada. Não cozinha. Tá cozinhando o jogo com água fria. Não sai, cara. Não sai do lugar. Então o Guarani precisa se movimentar, precisa fazer algo diferente, senão sairemos com mais uma derrota
agora de Maceió. 36:50 passados desse segundo tempo. O Guarani vai perdendo o jogo. Vem tocando bola o bugre. Diogo Matheus tentou fazer a tabelinha com o Reinaldo. Reinaldo girou. Saiu, tem a posse de bola a equipe do CRB, que vence o jogo, placar de 1-0. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E tocando a bola ali o Diogo Matheus, fez a recuperação, já trabalha a bola, domina pela ponta esquerda, o Bugre vem carregando a bola, o Bugre vai perdendo o placar de 1-0, 1 pro CRB, 0 pro Guarani, vem Léo Santos pelo lado esquerdo, fez o toque, tentou girar ali o Dantas, não consegue, tentou girar o Dantas ali, não consegue, mas quantas mudanças tem o Guarani? Vamos lá, agora ele fez 1, 2, 3, 4, 5, acabou. Mentira, deveria tirar o Caio Dantas, né? Cair quem tem na opção, mas não tem como. Não tem mais, né? Não tem mais. Não, tá, mas se tivesse aí. Mas já entrou o Lucas Paraíso, né? Já quem curtiu o Marlon. Não, mas não. O Caio Dantas não. Vamos lá, né? O Romeu 8, né? O Guarani pode até empatar, mas por enquanto joga sem alma, sem vibração. CRB é perigoso em suas descidas. Se não fosse o Vladimir, o Bugre já estaria tomando mais gols. Sei lá, vem de novo. A equipe do CRB na inversão de bola, passa por todo mundo e vai embora. Maria Aparecida Dami, vamos Bugrão, tá difícil. Oi, Albert, tá difícil. Tá mesmo, Maria. Tá difícil, não sabemos o que fazer, viu? Meu Deus do céu, a gente tenta, viu? Mas o Guarani não se ajuda, viu, Gustavo? Toque de bola feito, o círculo central vem carregando bola, a equipe do Guarani faz a inversão, olha o Dantas onde tá, caiu o Dantas, recebeu, vai tentar ali recolher, fez o toque pro Matheus Bueno, Matheus Bueno fez o toque feito ali para a equipe do CRB, a devolução, hein, que coisa, aliás foi o Bruno Oliveira, tá? Que tava com a posse de bola para a equipe do Guarani, vem descendo, o CRB escorregou ali, vai ganhar falta. Marcou a falta ou arremesso? O árbitro é em cima, hein? Esse árbitro é enrolado, né? O Guarani também pega o Sávio Pereira Sampaio do Distrito Federal também enrolado, hein? Meu Deus do céu, vamos ver, vamos aguardar que ele marcou. O Reinaldo já tem cartão amarelo, velho. Ele já tem cartão amarelo. Não vai expulsar, não. Então, mas é infantil, né, mano? Não, mas é infantil, né? É infantil. Aí você quer ferrar o clube, né? Olha o lançamento lá, vem ficando tranquila pro goleiro Vladimir do Guarani. O CRB tem 1 no placar, Guarani tem 0. Você curtindo sempre a transmissão. Vem descendo a equipe do Guarani. Fez ali a retomada. Ajeita a bola, caiu ali o Bruno Oliveira. A arbitragem vai marcando falta que favorece a equipe do Guarani. Já cobrado, olha o Matheus Bueno. Matheus Bueno passou dos dois jogadores, vai fazer a inversão de bola, vem caindo aqui na ponta, vem descendo o Guarani, pediu ali o camisa número 21, que é o Lucas Araújo. Lucas Araújo fez o toque, domina para Douglas Barcelar. Douglas Barcelar para Diogo Matheus. Diogo Matheus dominou, ajeitou ali outra vez pro Matheus Bueno. Matheus Bueno fez o toque pro Léo Santos. Léo Santos dominou, a devolução foi feita, vem descendo outra vez a equipe do Guarani, faz a inversão de bola da esquerda para a direita do Lima Pontal, conseguiu pegar o Reinaldo dominou, foi para cima, ergueu a cabeça, se fecha toda a equipe do CRB. Você viu o toque de Felipe Marques, é o toque de 40 minutos, vem descendo os caras, toque feito, vai tentar ajeitar, vai tentar driblar, não consegue, a posse de bola é do CRB. Que coisa, 40, Albert, 40 e nada. 40 e nada, e o Guarani nada, e morre na praia. Né, você com vários jogadores, né, no campo de ataque, a bola não chega, né? Lucas Paraíso fez o quê? Né, o Reinaldo fez falta e quase levou o segundo cartão, então fica difícil. Agora ele precisa aí torcer que depois do dia 10 qualquer coisa, cara. Encostou no jogador do CRB é falta, né? E aí vai reabilitando, né? Um concorrente direto. Tem 2 jogos outra vez, né? Reabilitou 8 anos. 12 rodadas reabilitou. Só 11 rodadas que não, né? Apanhou de todo mundo. Né? Virou aí. Só ganhou de quem? Do Botafogo? Só ganhou do Botafogo, né? Virou a danada do campeonato. Danada. Tá sendo a danada do campeonato. O manual vai sendo escrito. O manual está sendo seguido à risca. O manual do rebaixamento está sendo seguido à risca. E mais uma vez, né? Agora aprontar os canhões para quem deve ser aí, né, os responsáveis, né? Aonde estão os responsáveis que estão no Guarani Futebol Clube? Onde estão?
Onde estão o CA, CEO? Onde está essa galera? Onde estão? Queremos explicações. Não, Toninho Cecília é funcionário. Assim como vocês que estão colocados aí, que o ano que vem vocês saem. Nós queremos explicações. Simples assim. Sou sócio patrimonial do Guarani. Eu posso falar. Se caso isso é o problema, eu posso falar, eu posso cobrar. Eu não posso participar de reunião, não posso ser votado nem votar. Mas eu posso cobrar. E aqui fica a minha indagação. Aonde estão vocês? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Vai a janela. Vocês tiveram o Campeonato Paulista para perceber sobre isso. Falta pro Guarani. Olha o Diogo Matheus para cobrança de falta. Pintou o gol de empate. Tira a zaga daqui pro CRB. Tira aí, já vai na ligação direta. Domina com o Matheus Bueno. Fez o que foi, não foi. Vai voltar para trás outra vez. Ergueu a cabeça. Faz ali a devolução, domina para Diogo Matheus. Diogo Matheus ergueu a cabeça, viu quem estava na grande área. Agora fez o toque pro Reinaldo. Reinaldo passou, é pro Bruno Oliveira. Se fecha todo o CRB, toque de bola feito. É pro Matheus Bueno. O Matheus Bueno faz a inversão. Toca a bola, o tempo passa. Cruzamento dentro da grande área, sobrou pro Diogo Matheus. Diogo Matheus escancarou, driblou quando ia bater. Tira a zaga do CRB. Manda a bola pra fora, escanteio pro Guarani. O Diogo Matheus, né? Pelo lado direito, vejo que ele é um homem de gelo, né? Ele não vibra, ele não pulsa, alguma coisa errada não está certa. 43 minutos do segundo tempo, quem sabe agora. Já azeitou o Diogo Matheus, a bola tá viva dentro da grande área, tira a zaga do CRB. Vai completando, conseguiu recuperar o Bugre, vamos agora. Fez o toque ali o Lucas Araújo, já abriu pro Bruno Oliveira. E Bruno Oliveira olhou, desceu, perdeu Bruno Oliveira. Mas completa a posse de bola com o Matheus Bueno, ele ganha falta o CRB. Mas o cara com a bola dominada, ele conseguiu perder a bola, velho. Conseguiu perder a bola. Nossa, um catado. Chega agora no final do um catado, cara, sem condições. Sem condições. Pode trazer o Pintado. 44, Ancelotti. hein? 44, o Guarani perde. O Pintado perde na sua estreia. Pintado que chegou aí, foi anunciado há 3 ou 4 dias atrás. Perde na sua estreia. O Guarani vai perdendo. Placar de 1-0. 1 pro CRB, 0 pro Guarani. Mas ali o toque. Tentando trabalhar a equipe do CRB, o tempo vai passando. Você curtindo junto com a gente pelos canais Futebol Interior. Trabalha com Albino. Albino, goleiro do CRB. Lançamento feito para o campo ofensivo. Sobe de cabeça para fazer o corte. Completa o Bugre, vem descendo ali para o Bruno Oliveira. Sobe de cabeça. Completa outra vez o toque, a bola volta reboteada. Vem dominando, vai tentar fazer a inversão. Diogo Matheus já recebe, recolheu, parou, olhou, vê com quem joga. Vai soltar pela direita, lançamento pro Reinaldo. Reinaldo dominou pro Bruno Oliveira, para Diogo Matheus. Diogo Matheus dominou para Reinaldo. Reinaldo tentou fazer a devolução ali. 10-0. Perde a bola, 45, subiu o placa, Albert. Não vi tem a placa, mudança, hein? Tem mudança no CRB já. O Getúlio vai entrar, o camisa número 99, quem vai sair? Né? Olha o Bruno Oliveira pro Dantas. Dantas dominou. Vai fazer a inversão de bola. Sozinho. Preferiu tocar. Vem descendo com o Matheus Bueno. E o Matheus Bueno para Douglas Barcelar. Douglas Barcelar já fez o toque. Domina pela ponta esquerda. 5 minutos, hein, Albert? É isso? Mais 5, né? Vamos até os 50 minutos. Quando aqui a live começa a bombar, né? Guarani ontem vive mandando flores, caixa de bombons, correr elegante para a Série C. Logo ele aceita, precisa tomar cuidado para não aceitar logo os dois. Romeu 8, é isso mesmo. Se for pênalti, fale mesmo. Se for pênalti para sair gol, mande os caras. Aí é de fórum íntimo, né? Time do Guarani é anêmico, pois é, né? E o palpite, né, de hoje, né? O CRB, né? Você que votou, né? 67% para o CRB. 21% do Guarani, 10%, né, para o empate. Então, foi isso que aconteceu mesmo. O CRB, né, por mais que fez uma força também para o Guarani não conseguir aí não conseguir vencer aí, acabou aí se encontrando com as vitórias. O Guarani ofertou mais uma derrota, né, para o seu torcedor e a vitória para o CRB. Olha como entra fácil o CRB. Quer fazer toque de primeiro. Meu Deus. É horrível. Olha, Léo vem Santos. tocando bola Léo Santos. Léo Santos tentou passar, não conseguiu.
Recupera a bola o CRB, vem tocando pro lado direito, na correria total, tem abertura, cruzamento na grande área, não tem ninguém do CRB. A bola fica tranquila pro Diogo Matheus. O Diogo Matheus domina, fez o toque. Nossa, o Guarani não consegue sair jogando, cara. Claro. Não consegue sair, olha isso daí. Olha Mateus. Olha isso daí, gente, é ridículo. É ridículo ver essa equipe jogando. Entregue, né? Meu Deus, tem falta pra cima de quem ali, Albert? Quando vai mudar, né? Primeiro ver a mudança aqui, quem vai sair, quem vai entrar. O 38, vai com a camisa número 38. Léo Pereira, melhor jogador. Melhor jogador da partida. O Juventude tá de olho nele, hein? E vai entrar o 99 Getúlio, então Léo Pereira, camisa número 38. Vai embora e entra o 99 Getúlio. A gente não acredita como jogadores assim se recusam a vestir a camisa do Guarani. Se recusa nada. Quem vai no mercado não sabe o que está procurando. Não é que se recusa. Jogador não quer jogar. Mentira. Não é isso. Você não sabe escolher peças. Não sabe. Precisa saber, ser criterioso. Não tem critério. O critério é não ter critério. Apareçam. Saiam dos seus castelos. Olha a situação do Guarani. Apareçam! Simples assim, apareçam! Venham dar a cara a tapa! Não é possível! Não é possível! Vocês têm que vir dar a cara a tapa! Olha como está a situação do clube! O Guarani no Campeonato Paulista foram 12 rodadas e 10 pontos! No Campeonato Brasileiro da Série B são 12 rodadas e 5 pontos! Aonde vocês querem deixar o Guarani? Que fase! Vem trabalhando bola, Douglas Barcelar já fez o toque, a devolução feita pro Bruno Oliveira. E Bruno Oliveira faz o lançamento, sai nela para fazer a defesa o Albino. Albino faz a defesa para a equipe do CRB. Vai dando a vitória para o CRB, momento que o Albert desabafa. Pedem aí para a diretoria mostrar a cara. Mas aí quem que você quer que mostre a cara? O Marconato ou o Ricardo Moisés? Os responsáveis. Quem são os responsáveis? Quem que representa o Guarani hoje? Toninho Cecílio? Não, acabou de chegar. Não é o Toninho Cecílio. Quem representa o Guarani? Se caso agora for chamado aí, né, os clubes, né, representação na CBF, quem virá? Do jeito que tá aí, acho que nem vai. Não, alguém é responsável por isso. Eu não sou. Nós, torcedores, não somos. Apareçam, dê a cara a tapa. Apareçam, sejam humildes. Erramos. Simples assim. Torcedor quer isso. Apareçam. Simples assim. Apareçam. Somente isso. Apareçam, dê a cara a tapa. Não adianta você colocar Júnior Rocha, Toninho Cecílio pintado, não adianta. Não adianta. Que fazem. Apareçam. Vocês têm o canal. O Guarani tem o canal. Tem um canal para falar com o torcedor. Apareçam. Vai terminar o senhor Sávio Pereira Sampaio. Apita o árbitro. Zezé deu a vitória pro CRB. 1 pro CRB, 0 pro Guarani. O Guarani perde mais uma vez. O Guarani apanha mais uma vez no campeonato. Aliás, o Guarani apanhou de todo mundo, né? O Bugre apanhou de todo mundo nesse campeonato. Situação complicada do Guarani. Volta para Campinas sem conquistar nenhum ponto. O Pintado, ele estreou aí há 3 dias atrás na equipe, no clube. Primeiro jogo no comando do Guarani fora de casa, foi derrotado. O Guarani que agora tem nada mais nada menos que o derby campineiro. Olha a situação. O Guarani vem pressionado pro derby campineiro, apenas conquistando uma vitória dentro desse campeonato. O mesmo jogando dentro de casa é um derby. Meu amigo, olha, eu vou dizer algo pra você. Sou torcedor do Guarani há muitos anos. Mas é um derby aí que eu vou torcer pra não trabalhar, viu? Eu vou rezar pra não trabalhar, pra não narrar o jogo, porque o coração não vai aguentar. Porque eu já sei que essa equipe não tem capacidade nenhuma de vencer a Ponte Preta. E não é por ser a Ponte Preta.
E não é por ser o derby campineiro, essa equipe não tem condição de vencer ninguém, Albert. Não é que eu esteja com medo do derby. A questão é que o Guarani não tem capacidade para vencer de ninguém. Não ganha de ninguém essa equipe. É atropelado, apanha de todo mundo. Entra jogo, sai jogo, o Guarani levando fumada. Então, meu amigo, não sei o que vocês vão fazer. Não é de hoje que a gente vem pedindo pra vocês resolverem. E o que mais deixa o torcedor revoltado é esse mau caráter que vocês têm. Como é que fala? É mau caratismo que fala isso? Esse mau caratismo que vocês têm. Vocês não aparecem. Tá chamando a diretora de mau caráter? Sim, vocês não aparecem pra chamar a responsabilidade. A última vez que o senhor Marconato, ele apareceu e foi covarde, colocando a culpa naquela derrota no VAR que não tinha nada a ver com a situação. Foi covarde. Chapecoense. Sabe? Vocês maquiaram aquela derrota. Vocês, eu duvido você ser homem, ô seu Marconato, e convocar uma coletiva na segunda-feira e chamar a responsável. Eu duvido que você seja homem suficiente de chamar a coletiva e chamar a responsabilidade e pedir perdão pro torcedor e garantir e prometer que a situação vai melhorar. Só que vocês fogem. Vocês fogem. Na hora da eleição, fica que nem cachorro atrás pra conquistar, pra ser eleito. Fica que nem uma sarna. E agora vira as costas pro Guarani. Cambada de incompetente. Fala, Douglas Bacelar. Claro que o momento é de grande pressão. Nós estamos representando uma camisa pesadíssima. Porém, a gente tem que dar uma resposta urgente, né? Já foi a estreia do novo treinador hoje, então reagir. Acho que nós precisamos dar uma resposta perante o nosso torcedor e vamos ter uma partida difícil, um clássico dentro de casa e acho que é o momento ideal para a gente mostrar esse poder de reação da equipe. Faz 12 rodadas, né? E a culpa não é sua não, Bacelar. A culpa não é sua. A culpa não é sua, Léo Santos, o Bacelar, o Yudi, Anderson Leite, Bueno, Luan Dias, Ayrton, João Vitor, o Borges, o Douglas Borges, o Kaique, o Paraíso, o Marlon, o Lucas Adel, o Diogo Matheus. Diogo Matheus que muita vontade, né? A gente vê que ele tá no semblante dele que ele está com muita vontade de jogar a camisa do Guarani. O Lucas Araújo, o Bruno Oliveira. Aí depois ele vem falar que é a imprensa. Os resultados é a imprensa. O Léo Trentin, né? Foi o Léo, não foi o Léo Trentin, foi o Vitor Freitas, foi uma pergunta para ele. E ele acabou sendo um pouco áspero, depois a culpa é da imprensa. Então, vamos aí achamos o culpado aí, você olhar a tabela, de virar de ponta cabeça, o Guarani tá na primeira colocação. Né? Então, a turma que está à frente já tá virando já a casa dos 10, os 12, né? Os líderes aí, 21, 23 pontos. E Guarani cravado nos 5 pontos. Lembrando que na 11ª rodada, né, se eu não me engano, 11ª rodada, o ABC, que caiu, né, ele só fez o feito de vencer o Vila Nova, ferrar a vida do Vila Nova e o Guarani acabou perdendo pro ABC aqui dentro de casa, com aquela lambança, né, do Lucão, né, acabou entregando a paçoca no começo do jogo, né. Então, o culpado não são vocês, né, o culpado é quem, né, no caso, quem comanda, né. Precisa de comando. Mas nós temos vários comandantes, né? Quem manda hoje no Guarani? É o Toninho Cecílio, o Douglas Bacelar. Quem é? Quem é o responsável? Tô chegando nessa casa aqui, ô de casa. Ô de casa. Viu? É o seguinte, eu quero meter fogo aqui nessa na porta aqui. Com quem eu falo que eu vou meter fogo? A casa não é minha, pode meter fogo. Não é isso que acontece. Não temos responsável. Quem quer? O responsável é você, Gustavo Marques? Eu não. Não, nem eu. Se eu fosse o responsável, um jeito já tinha dado. Então. Isso eu te garanto. Quem são os responsáveis? Por isso que eu falo. Aí vem o Pintado agora, vai vir com aquela, né? Jogamos bem no primeiro tempo, não sei o quê, mas... aí o Bacelar fala que vamos reagir. Cara, faz 12 rodadas. Agora você vai inventar a Ponte Preta, no brinco de ouro da princesa. Gustavo Marques, o que você acha de um derby com um time... do jeito que tá jogando aí, né? Você viu que agora tem que reagir. Tem que reagir.
Tem que reagir. Tem que Fumo, reagir. fumo. Tem que reagir. Tem que reagir. Campeonato Paulista, tem que reagir. Tem que reagir. Olha, falando nisso, ó, o Gustavo França tá indo pro Londrina. Claudinho Oliveira está o trazendo, né? O Ryan, que nem apareceu também, figurou também, parece que está indo pro Londrina também. Parece que o Claudinho Oliveira está levando. E se caso esses jogadores aí vingarem lá e tem alguma coisa errada, não tá certo, meu amigo. A bola não entra por acaso. Não é por acaso, tá, gente? Existem vários outros fatores. Vários outros fatores que a gente sabe que no mundo da bola a gente só sabe 1%. A gente só sabe o que a gente vê aqui ou o que é falado aqui. Existem mais coisas envolvidas. E o que será que está acontecendo? Eu não posso responder, nem o Gustavo Marques, nem vocês. Estamos em busca. Estamos igual lá, em busca de um milagre. Então vamos mais uma vez nessa tecla. Aonde estão os responsáveis? A gente precisa ouvir os responsáveis. O Guarani tem todo o aparato, tem a sala de imprensa, tem o canal pro torcedor, tem o futebol interior, se quiser vir falar aqui, né? A gente abre os microfones aqui para quem quiser vir falar, mas o responsável mesmo, tá? Não adianta, Toninho Cecílio, não adianta. É os responsáveis, né? Porque se na minha empresa, né, como eu e o Gustavo a gente fala bastante, né? A minha empresa, eu tenho a minha empresa e a minha empresa eu tenho o meu responsável. Porém, entretanto, né, ele é meu funcionário, ele é funcionário nosso, né, torcedor. Alguma coisa vai errado, eu tenho que cobrar o meu funcionário. E se der errado, falir, a culpa é minha. Não, aí tem alguns lugares que é o contrário. O torcedor que é o dono não pode opinar que enquanto houver esse ato, essa distância entre torcedor que querem fazer pro clube, vai afundar em qualquer segmento. Em qualquer segmento. Enquanto tiver essa distância entre os verdadeiros, né? Porque vocês estão Guarani. Vocês não são Guarani. Vocês estão Guarani hoje. Vocês não são Guarani. Ninguém é maior que a instituição. Ninguém é maior que a instituição. E quando você acha que você é maior que a instituição centenária Guarani Futebol Clube, você tá na roça. Mas antes caia você do que o clube. Antes vocês do que o clube. O ano de maior faturamento. Então, gastaram o dinheiro em jogadores errados. Concordam comigo? Quem tiver na live, concorda comigo com o dinheiro? Foi mal investido em jogadores. O Reinaldo, ele tomou o cartão amarelo, tá fora da próxima partida e tentou passar um rodo no jogador do CRB. Tem juízo? Fala pra mim, tem juízo? Aí você jogar contra uma equipe, né, da Ponte Preta, que vem fazendo o mesmo campeonato que o nosso, mas tem a pontuação maior. Com toda a situação com o Guarani, você acha que o que o torcedor bugrino vai pensar agora? Eu tenho que torcer pra empatar. Eu torcer pra empatar, 0-0, pra mim começar o jogo, terminou o jogo. Não temos mais, acabou, esse negócio de sorte em futebol acabou, não existe, não tem mais tonto no futebol. O único tonto sou eu. O único tonto no futebol deve ser eu. Não é possível. Não é possível. Cara, eu não tenho carta pra pilotar um avião. Pra que eu vou pegar um avião, meu amigo? Eu não tenho competência de dirigir uma carreta. Pra que eu vou pegar uma carreta? Eu vou andar eu e o ajudante. Quando o bicho pegar, eu vou pegar o ajudante. Se eu não tenho condições, por favor, quem tenha, que assuma. Não adianta. Enquanto existir esse ato, não adianta chegar agora na semana do derby, colocar ingresso a 5 conto pra encher o estádio, que todo ano é a mesma coisa. Faz. Quando precisa, vai lá pro torcedor. Vai lá pro torcedor, que não tem, vocês não comunicam com o torcedor. Aí precisa a primeira coisa que faz, ingresso R$5. Vamos encher a nossa tábua. Tem coisa que não precisa pedir. Primeiro que deve, não se joga, se vence. Não precisa pedir. Não precisa pedir isso aí. Motivação. Vocês têm que ter motivação para mudar. Vocês têm motivação para fazer diferente.
Todo ano a mesma coisa. Se vai ruim no Paulista, vai mal ou menos no Brasileiro. Ah, tá bom. O campeonato do Guarani, ah, tá bom, já acabou. 12 rodadas no Campeonato Paulista fizeram 10 pontos. 10 pontos! Na última, penúltima colocação quase caiu. O RB Bragantino veio com o Sub-17. Ficamos com medo de perder pro RB Bragantino Sub-17. Chega o Campeonato Brasileiro. 12 jogos. 5 pontos! 5 pontos! Você sabe o que é isso? 5 pontos! É campeonato do quê? É campeonato de rebaixamento! Estão esperando o quê? Que mais que precisa? Ninguém vai assumir o erro. Estamos errados. Humildade. Simples assim. Instituição em primeiro lugar. Ninguém é maior que a instituição. Ninguém. Não existe ninguém maior que o Guarani Futebol Clube. Nesse mundo não existe. Respeita a história do Guarani. Hoje vocês estão Guarani. Vocês não são Guarani. Vocês estão Guarani. Não são Guarani, Gustavo Marques. É isso aí, o desabafo de Albert Cavalcante. Rápido intervalo, voltamos em seguida com todos vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Gustavo Marques. Situação complicada, Guarani perde mais uma no Campeonato Brasileiro Série B. Nesse dia 22 de junho de 2024, o Guarani coleciona mais um resultado amargo na Série B do campeonato e se afunda cada vez mais na lanterna. Em um jogo morno no estádio Rei Pelé em Maceió, o Bugre sucumbiu ao CRB por 1-0 na tarde deste sábado pela 12ª rodada da competição. O resultado deixa o Guarani aí na lanterna do Série B, continua na lanterna com apenas 5 pontos conquistados em 12 jogos. A derrota para o CRB aumenta a pressão sobre o elenco, que já vinha sendo questionado pela torcida pelas atuações irregulares. A apatia do Guarani em campo é evidente e a falta de criatividade no ataque e a fragilidade da defesa são os principais pontos fracos da equipe. A situação do Bugre na Série B é cada vez mais preocupante. A equipe precisa reagir rapidamente se quiser ter alguma chance de escapar do rebaixamento. O próximo desafio do Guarani será no próximo domingo, dia 30, às 18h30, contra a Ponte Preta, em um clássico quente e decisivo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. As críticas da torcida aumentam, né? A derrota para o CRB foi a gota d'água para a paciência da torcida do Guarani, que nas redes sociais cobram aí, né, reforços para a diretoria. Ainda esperança? Apesar da situação caótica, alguns torcedores ainda acreditam em um milagre pelo Guarani não cair, né, se recuperar na Série B. A equipe precisa de uma sequência de vitórias improváveis para sair da zona de rebaixamento. A missão é árdua e impossível, aliás, mas não impossível. O que o futuro reserva? O futuro do Guarani na Série B é incerto. A equipe precisa se reinventar rapidamente para evitar o rebaixamento para a Série C. A próxima semana será crucial para definir rumos do Bugre na competição, hein, Albert? Pois é, né? Pois é, e a situação é caótica, né? Situação caótica, esse silêncio ensurdecedor, né? De quem, né, dos que são responsáveis, né? Da situação, né? Volto a dizer, né? Uma comparação esdrúxula, tosca que eu irei fazer, mas se eu tenho essa caneta, eu sou responsável por ela e acabo vendendo essa caneta para o meu consumidor, se der problema, eu sou responsável. Não o vendedor, não o cara que está na porta, não o segurança, sim, eu que sou responsável. Mas, né, a situação mostra que os principais culpados somos nós, né? O João Vitor, que fez 50 jogos com a camisa do Guarani na partida de hoje, né? 50 jogos, fez gols importantes, é verdade, né? Mas a situação não é de se comemorar em nenhum dos setores. O Guarani, mais uma vez, presa fácil, né? O CRB, mais uma vez, todas as equipes que jogam contra o Guarani e deixam o Guarani propor o jogo, pode ficar sossegado aí que com a situação que tá, não chega, né? Você tem um atacante que é o artilheiro do Guarani, né? Em 3 mil, o cara chegou em abril, o cara é artilheiro do Guarani. Pasmem, tá? Antes do Caio Dantas fazer os 4 gols, os artilheiros do Guarani esse ano são Paraíso 2 gols,
João Vitor. Então, 2 gols, cara. O Guarani jogou aí já 24 partidas esse ano, 2024. 24 partidas, cara. 24 partidas. Vitórias. 3 vitórias. Isso aí é... E no Campeonato Paulista ninguém aprendeu. Foi um erro só foi um errinho só. Ninguém percebeu. Né? Perdemos 45 dias com o Claudinei Oliveira para 2 rodadas pra você demitir o Claudinei Oliveira. Lá atrás, né? Você precisando de resultados aí para poder brigar ainda pro acesso, você me pede pro ABC em casa, rebaixado. O ABC que tem a mesma pontuação que o Guarani, né? Tem nessa 12ª rodada. Né? Os clubes que tem vão se mexendo, vão evoluindo e a gente estagnado na última colocação. Perspectiva de melhora? Olha, eu vou falar pra você. Como disse o Gustavo Marques aí, milagre. Acredito que o Guarani precisa passar aí por um milagre, né? A espera do milagre, né? Temos filme, etc, etc. Mas a situação que o Guarani está, como está se desenvolvendo, né? Quem joga contra o Guarani é certeza de vitória. É certeza de vitória. O Guarani não transpira. Não transpira. Né? O Guarani tem lampejos de um time de futebol, de um conjunto. Então é aquela. Vai se passando as rodadas, agora é o derby, cara. É o derby. Não espero, sinceridade, um empate. O Guarani precisa pelo menos um empate em casa. Se eu sou pintado, jogo retrancado, meto 3 zagueiros, 5 volantes. Que tiver de volante, coloca só o Dantas lá na frente e briga por uma bola. Que se querer jogar fator casa, os seus torcedores não merecem isso. Nenhum torcedor do Guarani merece isso. Que situação. Esse negócio de fator casa, com esse futebolzinho que o Guarani está apresentando, esquece. Seria a pior coisa que poderia. A pior coisa que poderia acontecer. Pior coisa que poderia acontecer. É a chancela, né? A chancela 2024, né? Campeonato das contas pagas. Campeonato do estádio pintado, piscinas limpas, etc. Maior renda dos últimos anos, né? Maior arrecadação dos últimos tempos, etc. E o que aconteceu? Ah, é verdade. Volto a dizer, colocaram a Ferrari na mão de um menino de 10 anos que não sabe dirigir. Só joga via videogame. Né? O tato, sentir a experiência. Infelizmente, Gustavo Marques, nós estamos vendo aí que não tem. Quem nasceu para ser prego nunca será martelo. Qualquer área da vida. Quem nasceu para ser prego, eu, Albert Cavalcante, falo pelo meu CPF, não pelo CNPJ, tá? Estou falando pelo meu CPF. Meu CPF. Eu, Albert, eu não tenho condições de ser treinador de futebol. Eu não tenho cancha. O meu comentário é sobre o que eu estou vendo durante 90 minutos, né? Não vivo o dia a dia de futebol. Eu não tenho contato com jogadores diariamente para saber quais são os problemas, né? Eu não sou um cara habilitado para isso. Para que eu vou me enfiar num negócio desse? Para dizer que eu tenho carteirinha, que eu... Então acho que cada um na sua. E o Guarani precisa acordar para a vida, né? Acordar para a vida, já fazer precisa se mudar a rota. Agora para que lado, né? Para que lado? Lembrando que o Guarani, com essa continuação no Campeonato Paulista, né, a cota do Campeonato Paulista vai vir maior do que vem nos últimos anos. O Guarani, pelos anos que está agora no Campeonato Paulista, 2018 para cá, né, com o tempo que você está na série A1 do Campeonato Paulista, vai entrar uma grana a mais do que entrou ano passado. Mas se houver, né? Vamos agora naquela história, né? Se houver um milagre o Guarani se manter na Série B, né? Se houver um milagre o Guarani se manter na Série A1, né? No ano que vem, vamos ver aí que, né, no final do ano tem a eleição, vamos ver quem serão os próximos heróis, né? Vamos ver se os próximos heróis ou ainda não vão querer largar o osso, porque a situação do Guarani é caótica. Existe a falência econômica, né, que o Guarani está na RJ, etc, está em busca de pagar os seus credores, etc, né? E a falência esportiva. E o Guarani sofre a falência esportiva. Precisamos fazer uma RJ, recuperação judicial, dentro das 4 linhas. Mas começando por onde? Enquanto começar por
Claudinei Oliveira, Júnior Rocha, Bruno Pivetti, que mais? Quem que foi o outro também? Humberto Louser. Enquanto começar de baixo pra cima, que é mais fácil trocar o treinador, né, e deixar os jogadores lá, que isso é óbvio. Enquanto começar de baixo pra cima, só casa que dá certo, você começar de baixo pra cima. Em algumas ocasiões, você tem que começar de cima pra baixo. De cima pra baixo. Alguma coisa errada não está certo, Gustavo Marques. E vamos, senão vai se alongar, ficar o dia inteiro falando aqui, a noite inteira do Guarani. Tá certo, tá certo. Vamos para um rápido intervalo comercial. Voltamos aí, evidentemente, no próximo bloco com o comentário final e depois com as notas do jogo, tá certo? A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Agora, o comentário final. Albert Cavalcante. 12 jogos no Campeonato Paulista, 10 pontos. O Guarani conseguiu se livrar do descenso. 12 jogos no Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani está com 5 pontos, cravado na última colocação. O Guarani entrou em campo com toda a esperança com que seu novo comandado, o técnico Pintado, pudesse mudar a equipe. E o Guarani começou os primeiros minutos com a equipe um pouco mais organizada do que o time do Júnior Rocha. Porém, entretanto, o Guarani repetiu os erros que vem o perseguindo desde o ano de 2024, desde 2023. O Guarani tem a posse de bola, porém, entretanto, não tem a inspiração, muito menos a transpiração. Pois bem, a equipe do CRB, com 2 jogos a menos, né, com 9 pontos, precisando dar a resposta ao seu torcedor, né, respeitou o Guarani até os 12, 13 minutos do primeiro tempo. Lembrando que o Guarani teve a sua melhor chance já no primeiro lance, no escanteio em que o Luan Dias bateu na primeira trave e ali o Léo Santos pulou e acabou acertando o Júnior na bola. A bola acabou subindo muito e acabou passando por cima do goleiro Matheus Albino. Então houve a trocação. O Guarani tentava o Guarani tentava... Aí você corta, tá, Felipe? O Guarani tentava atacar a todo custo, tentava atacar a todo momento, e a equipe do CRB só saía na boa, saía nos contra-ataques. E assim, pelo lado esquerdo, né, ele atacando, né, no lado esquerdo,
tacando em cima do Vinícius Yudi, o lateral esquerdo, /volante, né? É um menino da base, que acabou ali sendo, né, fixado na lateral esquerda. Até começou bem, mas começou a dobra, né? O GG caía muito pelo aquele lado, né? O Léo Pereira, o melhor jogador da equipe do CRB, caindo por aquele lado. E numa dessas, né, o camisa número 7, né, o Mike acertou um belo chute. O goleiro o Vladimir fez a defesa e acabou ali o cruzamento do Léo Pereira e acabou sendo o gol de GG de cabeça. Após o gol, achamos que o Guarani iria sentir, né, como nas outras partidas, mas não, o Guarani seguiu firme no propósito, tentando as jogadas, mas chegou no segundo tempo, o Guarani parou. O Guarani parou, houve as mudanças, o técnico Pintado tentou fazer as mudanças, mas o Léo Pereira, né, deitou pelo lado esquerdo, pelo lado direito, né, quando a saída do Heitor no primeiro tempo. No final do primeiro tempo o Heitor acabou sentindo, o Diogo Matheus entrou sem transpiração, sem inspiração, e ali o técnico Pintado mudou a formação da equipe, né? Ele tinha acabado, né, de tirar os volantes, né? Tirou o Caio Dantas, o Luan Dias e também o Anderson Leite. O Anderson Leite levou o terceiro cartão amarelo, tá fora, e ele acabou mudando a estrutura e teve que voltar novamente, porque a equipe do CRB só usando os contra-ataques, só usando as pontas. E o Guarani, nas poucas chances que teve, sem inspiração, sem transpiração. Esse é o resumo do Guarani versão 2024. Campeonato Paulista fez um campeonato pífio e agora no Campeonato Brasileiro de 2024 o Guarani vem seguindo o plano, fazer mais um campeonato pífio. Agora, nada mais, nada menos, iremos concentrar todas as atenções no Derby 207. E você que nos assiste agora, você que nos vê agora, que nos acompanha agora, né, pelos canais Futebol Interior, o que você acha com essas 12 rodadas que o Guarani tem apresentado? Quem será o vencedor do Derby? Ponte Preta ou Guarani? Aí. Tá aí em cima de um outro comentário que eu vou trazer agora também. Evidentemente, foi bem. Eu quero que o Felipe grave esse segundo comentário aí, final. Foi bem você ter tocado no ponto Derby, né? O Guarani que joga, tá gravando, Fê? O Guarani que joga, né? Evidentemente, trazendo mais um comentário pra vocês. O Guarani que joga no próximo domingo, dia 30, né? O Derby Campineiro no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eu acho que qualquer torcedor no seu mais apaixonado, o mais apaixonado bugrino, ele não tem esperança que o Guarani vença a Ponte Preta. E mais uma vez falando, não é porque é a Associação Atlética Ponte Preta. O problema é que com essa equipe, o Bugre tem dificuldades de ganhar. Eu não vou falar que não ganha de ninguém, porque eu não posso fazer... não posso adivinhar o que de fato vai acontecer. Tudo pode acontecer num derby. Mas é pouco provável que o Guarani vença a Ponte Preta, pelo futebol que o Guarani vem apresentado. O Guarani tem, às vezes, até chances de marcar um gol, mas falha. E você vê que tem dificuldades esse elenco. E o Bugre só vai melhorar, é evidente, quando a janela, e se o Guarani saber contratar. Então o que eu deixo aqui para a diretoria do Bugre é que vocês venham fazer, sei lá, o máximo possível para esse torcedor não sofrer no derby. Para esse torcedor não se desapontar mais uma vez. Não sei o que pode ser feito. Não sei, é difícil. Situação complicada. Mas na minha opinião, opinião de um bugrino, opinião de um torcedor que fala com o coração sangrando aqui nos canais Futebol Interior, dificilmente o Guarani vence esse derby com o elenco que tem em mãos. Dificilmente. É complicado. Comentário final. Isso aí, comentário final, Albert Cavalcante e Gustavo Marques. Uma vergonha, né? O Guarani perde pro CRB, apanha de todo mundo no campeonato. Ô Albert, agora são 19 horas mais 34 minutos, tem mais alguma coisa a falar? Sei lá, né? O derby vem aí, cara. Você acredita na vitória? Sinceramente, você como torcedor, você como repórter. Eu sei que a gente não pode fazer adivinhações,
Eu sei também que derby, todo mundo fala, clássico é clássico, tudo pode acontecer. Mas vamos lá, vamos ser realistas, Albert. Não é por se tratar de um clássico. Não é por se tratar de um dos maiores clássicos desse país, que é o derby campineiro. O que eu tento explicar para você, amigo telespectador, e também já enriquecendo a pergunta que eu fiz para você, o Guarani não vence de ninguém. O Guarani não tem capacidade de ganhar de ninguém. A Ponte Preta tem um elenco bom? Não, o elenco da Ponte Preta também é razoável. Mas é um pouco melhor que o Guarani. Então, sei lá, não tem o que falar, mas eu quero perguntar pra você se acredita na vitória. Bom, vamos lá, né? Você sabe que, né, a matemática, ela não mente. Dificilmente, né? A matemática, ela é exata, né? Então eu vou na matemática exata para poder responder o seu comentário. Se caso o campeonato acabasse hoje, o Guarani estaria rebaixado do Campeonato Brasileiro, né? Com 5 pontos. A Ponte Preta tem 12, está na 15ª colocação. Embasado em cima dos números, né? Eu acredito que o Guarani não é favorito, né? Jogo é jogado e lambari é pescado, já diria o outro, né? Mas quando você tem, né, essa sequência de 12 rodadas, né, o que é comemorar gol, velho? Quantos gols a gente comemorou aqui? Sofrimento, é só gol dos caras. Lá vem os caras, gol dos caras, ataque das caras. Vladimir Douglas Borges. É só isso que a gente escuta na narração, né, dos jogos do Guarani, é só isso. É Vladimir Douglas Borges e a bola não chegou, né? E você tem um time, né, que por mais que a pontuação esteja, está abaixo do CRB, né, está ali com a mesma pontuação, está ali com 12 pontos, né? O Paysandu também está perigando, cara. Com a situação que o Guarani está, seria leviano da minha parte eu falar que o Guarani é favorito para qualquer adversário. Poderia ser outro jogo, não precisa nem ser a Ponte Preta, né? A Ponte Preta passa por um mau momento, como aconteceu o Guarani hoje é a Ponte Preta do ano passado. A Ponte Preta lutou até o fim para não cair. Teve, né? E incrivelmente o treinador da Ponte Preta era o Pintado. 11 jogos e apenas 2 derrotas. O Pintado teve na frente da Ponte Preta, né? Então, para solucionar esse problema, vamos trazer o Pintado, né? Que ele conseguiu 2 vitórias. Em 19 jogos, ele conseguiu, né, 2 vitórias com a Ponte Preta. Né? Foi trocar, eu não lembro quem foi que entrou. Quem tiver na live aí, lembrar o treinador que entrou, é o Brigatti. Se eu não estiver enganado, foi o Brigatti. E depois ele foi para a Portuguesa do Toninho Cecílio, né? E conseguiu as 2 vitórias aí que a Portuguesa precisava para não cair, que também brigou até a última rodada para não cair junto com o Guarani. Dito isso, Gustavo Marques, Ponte Preta é favoritaça. Dói no coração, mas contra fatos, não há argumentos. O Guarani tem 5 pontos, a Ponte Preta tem 12. Você concorda comigo? Uma equipe que fez 12 jogos, 1 vitória, 2 empates e 9 derrotas, 9 gols a favor e 21 gols contra, saldo menos 12, contra uma equipe que fez 11 jogos, tem 3 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 11 gols marcados e 15 sofridos, menos 4. Favoritasse a Ponte Preta. Favoritaço. Brinco. A gente, fator casa, pá. Se você for ver os números friamente, a Ponte Preta é favorito. Pode o Guarani vencer? Pode o Guarani sair vencedor do derby? Sim. Provável com essa bola que vem jogando? Não. Né? Jogo é jogado, lambari é pescado. Pelos números, a Ponte Preta é favoritaça. Favoritaça. Mas no futebol existe, né? Existe. Mas pelo que vem sendo apresentado, é muito difícil o Guarani sair com a vitória. Eu acredito no empate, tá? Então vou torcer pro empate. Começou o jogo, tem que ser 0-0, segurar, colocar 5 zagueiros lá atrás. Pra mim tem que ser empate. Eu acredito. Não, eu seria leviano falar que o Guarani é favorito. Acho que até você seria leviano. A situação não me leva a crer que o Guarani possa sair com a vitória, sim com empate. E assim, viu?
chorado. Empate chorado. E melhor ainda, viu? Sem gols, viu? E se o Guarani tomar um gol, aí dançou. Porque pra empatar, eu não sei como o Ituano conseguiu. Bom, o Caio Dantas recebeu a bola. Realmente é complicada, né? A situação do Guarani na competição é complicada. E vamos lá, vamos colocar. Também concordo com você, o Albert Cavalcante. Eu sou um torcedor apaixonado pelo Guarani há muitos anos. Eu também acredito que o favorito para vencer o derby, né? No caso é favorita, né? É a Ponte Preta. Por conta do campeonato, um pouco melhor que o Guarani. Não tem uma equipe que é aquelas coisas, mas é claro que o Guarani tem muitas limitações, nem se compara com esse elenco. E eu fico com dó de mim, que sou torcedor. Fico com dó do torcedor do Guarani, que já pega já logo a Ponte Preta, já pega já o derby logo de cara. Uma situação vivida pelo Guarani, uma situação complicadíssima. Que o clube não tem postura, né? Não tem nada que venha oferecer. E não é porque é o derby campineiro, não. Eu falo que a Ponte Preta é favorita porque o Guarani virou saco de pancada nesse campeonato. O Guarani não ganha de ninguém. O Guarani perdeu pra todo mundo. Não é por ser derby. Mas o derby é aquelas coisas. Não tem essa. Não tem favorito. A questão é que o Guarani não ganha de ninguém. Virou o saco de pancadas. E se não tomar cuidado, ô diretoria incompetente, vai virar saco de pancada pela rival. Certo? Essa é a minha opinião. Complicada a situação do Guarani. Vamos lá para as notas do jogo, ô Albert? Vamos lá. Tem previsão do técnico Pintado para falar, ô Felipe Marques? Não, vai chegar, chega depois, fala pra você. Aí, então, enquanto existir aí esse retorno meu aqui, ele não, eu com o Gustavo Marques, esse retorno meu aqui, ele vai pro saco. Não funciona, não, o problema não é, o problema é a caixinha. Não é a caixinha, não, o problema é o Gustavo Marques mesmo. Não, mas é aquela, né, fica difícil, né, é difícil fazer o trabalho, mas tudo bem, né? Aí eles gostam disso, né? Vamos lá, vamos na nota do jogo. Vamos lá então com as notas do jogo, Campeonato Brasileiro Série B, rodou a vinheta para as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Tá bom então. Na Vamos Rádio lá. Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Fechou. Vamos lá então com as notas do jogo. Ó, vou te pedir pra você na sequência, não precisa nem falar jogador, você sabe a escalação do Guarani. Você vai trazendo aí a nota, começando pelo goleiro Vladimir. 6, Vladimir. Heitor, quando saiu, deu problema. Nota 5. Diogo Matheus. 0. Meu Deus. 0. Léo Santos. Nota 3, infantil. Vinícius e Yuri. O melhor. Nota 6,5. Douglas Barcelar. 4. Anderson Leite. 4. Reinaldo. 0. Matheus Bueno. 2. Luan Dias. 5. Lucas Araújo. 5,5. Nossa, melhor que o Luan Dias? Opa! Lucas Araújo entrou 5,5. Ayrton. 1. Bruno Oliveira. 3. João Vitor. 0. Meu Deus. Paraíso. 2. Caio Dantas. 3. Achei que você ia dar uma nota. Não, você é leviano, não. Nota 3. Nota 3. Perdeu. A chance que teve pouco, perdeu. Infelizmente perdeu. A bola não chegou. Sistema defensivo do Guarani, meio campo do Guarani. Vou falar pra você, e o Heitor era o desafogo, né? Tomara que ele não fique tanto tempo no estaleiro, porque você depender de Diogo Matheus, que é difícil. Né? O Matheus sem transpiração, sem vontade, ele acabou ali não rendendo como vinha rendendo. E lembrando que o João Vitor fez 50 jogos com a camisa do Guarani. Né? Mais um aí que passa essa marca. Parabéns ao João Vitor. Né? Aí tentando aí fazer alguma coisa. Ele que foi tão útil em 2023, agora em 2024 aí, junto com a equipe, acabou caindo de bico. Pintado, ele
escalou a equipe que ele achou que seria mais... que poderia chegar mais no que ele acha, né? Ele poderia fazer mudanças drásticas, né? 2 treinamentos só na semana. E uma virtude dele que eu percebi que assim, cara, ele enxerga o jogo, sim. Enxerga o jogo. Mudou quando ele, né, tirou primeiramente, quando ele tirou o Anderson Leite, né, e acabou colocando ali o Reinaldo ali, viu que ao lado direito tava tomando muita bola espetada nas costas do Diogo Matheus. Diogo Matheus sua Avenida Moraes Salles, para quem mora em Campinas, Avenida dos Esportes, a Independência, quem mora em Valinhos, né, Avenida 9 de Julho, para quem mora em Vinhedo, então virou avenida. E ali ele fez a mudança, quando entrou o Lucas Araújo, aí o Guarani parou, né, o Léo Pereira parou, né, de ter essa liberdade toda. Então, uma virtude que eu vi no Pintado é que ele não tem medo de ser feliz. Se precisar mudar, ele muda. Porém, entretanto, o que ele tem na prateleira não muda significativamente, né? Então eu boto uma nota 6 pro Pintado. Nota 6 então pro Pintado. Realmente a situação do Guarani é complicada. Eu acho que o Guarani, ou, aliás, o Pintado, sei lá, eu acho que ele foi... o Albert, ele trouxe uma cara diferente pro Guarani. Acho que isso... Você também concorda? Você percebeu o toque do Pintado. Mas infelizmente o que a gente fala, o elenco deixa a desejar. Exatamente, é o que você tem pra hoje. Você até tenta, você até pinta o elenco, mas infelizmente a tinta é ruim. Não há o que fazer. É a mesma coisa, você tem a parede toda bonitinha, certo? Sim. Toda bonitinha, sem nenhuma infiltração. Aí você chama o pintor. O pintor é bom, o pintor é caprichoso. Mas coloca uma tinta, uma porcaria, o que vai acontecer? Não vai ter fixação, não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai ficar aquela qualidade. Mas não deixa de dar os privilégios ou os elogios para o pintor. É o que acontece no Guarani. Por mais que o técnico tenta, infelizmente não consegue a vitória no Guarani. E realmente a situação fica ainda mais complicada, né, Albert? E a gente vai passando rodada após rodada, o desespero bate, isso é normal. Cara, não tem, é inegável. A situação é caótica. É caótica e bato nessa mesma tecla. Onde estão os responsáveis? Mas não vão aparecer. O Albert, e sempre foi assim. Sempre foi assim no Guarani. Não é só, porque são os dois. No Guarani sempre foi assim. No momento em que o clube está vivendo uma turbulência, a diretoria some. Os responsáveis somem, como você disse no começo. E você foi muito sábio em suas palavras. Aí coloca o Toninho Cecílio, mas é claro, existe alguma pressão em cima do Toninho Cecílio? Escudo. Que responsabilidade tem o Toninho Cecílio hoje na atuação desse elenco? Foi ele que montou o elenco? Não foi. Então bota o Toninho Cecílio, que não vai acontecer nada. Agora eu duvido que o senhor André Marconato venha falar que o senhor Ricardo Moisés, que pra mim, ele é o presidente do Guarani, que parece ter um mandato vitalício nessa equipe do Guarani, no clube do Guarani, parece ter um contrato vitalício, uma gestão, né? Nada muda, cara. É a mesma cara, o Guarani é a mesma cara do senhor Ricardo Moisés no Paulista, do seu Ricardo Moisés alguns anos atrás, não muda nada. Mas mudou de presidente, vai melhorar, cara, não muda nada. Continua a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Saiu o Lula e entrou a Dilma. Não tô colocando nada de desmerecer quem foi melhor, quem não foi melhor, de direita e esquerda. Não é isso. Continua a mesma gestão. É a mesma gestão. Saiu o Donizete e entrou o Dado em Campinas. É a mesma gestão, meu amigo. É a mesma. Não, só trocou o nome. Só mudou o nome. Mas não muda nada. É a mesma coisa. Existe um que manda no Guarani. E ele faz o que quer. Esse senhor Ricardo Moisés, ele faz o que quer no Guarani, Albert. Ele cria uma profissão, não, ele cria um emprego lá, sei lá, ele cria alguma coisa lá, pra ficar só que fica no Guarani. Sabe, ele faz o que quer, e é isso há anos. E nada muda. E nada muda. Agora não adianta reclamar. Não adianta xingar, não adianta espernear. É na hora de você votar. Ô, senhor conselheiro, é na hora de você votar. Você que votou nessa gestão que tá atuando agora, você sabia
dos problemas em que o Guarani ia enfrentar. Você não é bobo? Você não é bobo? Você conhece de Guarani. Você que votou para essa gestão continuar, você sabia que era o Ricardo Moisés que ia mandar no Guarani. Não adianta espernear agora. Não há nada que fazer. Vai fazer o quê? O que essa diretoria vai poder fazer para mudar a situação do Guarani, Albert, hoje? Não tem nada que fazer. Minha mãe diz, aquilo que começa errado, termina errado. Não há o que fazer agora. A última esperança é a janela. E se tiver ainda jogador, se tiver algum fruto, se tiver alguém que possa resolver, se tiver alguém que aceita vir pro Guarani, que é o lanterna do campeonato, quem que quer ter um currículo em sua carreira com rebaixamento? Quem aqui, o torcedor mais apaixonado pelo Guarani, acredita que o Guarani vai reverter essa situação? Ah, mas o amor vence tudo. O que seria do Guarani sem a sua torcida? Peraí, o que ganha jogo, meu amigo, não é a torcida. A torcida, ela ajuda. A torcida é o 12º jogador. Mas se não tiver um elenco bom, não vai melhorar. Não vai ser essa situação. E mais uma vez falando, ô senhor Ricardo Moisés e senhor André Marconato, vocês como gestor, tirando o futebol, vocês como gestor de qualquer outra empresa, que pra mim, o clube hoje é uma empresa, na minha opinião. Pra administrar uma Asa Alumínio da vida, vocês são ótimos. Vocês são sensacionais. Gestão do Guarani impecável, salário em dia, estádio bonito, luzes de LED. Pra administrar a empresa, vocês foram um dos melhores que passaram aqui pelo Guarani. Vocês não deixam a desejar. Só que vocês não entendem nada de futebol. E para ser um presidente do clube, o camarada tem que entender de futebol. Para ser presidente de um clube, o camarada tem que entender de bola, tem que entender as 4 linhas. E vocês colocaram o futebol do Guarani nas mãos de outra pessoa também, para mim desconhecida, por mais que passou pelo Guarani. Qual é o nome do jogador lá que esqueci? Danilo Silva, fugiu a memória. Por mais que já teve passagens pelo Guarani, foi atleta de futebol, o que esse cara conhece de compra? O que esse cara conhece de montagem de elenco? Vocês deixam, passa ano, entra ano, e vocês deixam o futebol nas mãos de pessoas erradas. Vocês deixam o futebol do Guarani nas mãos de quem não conhece. Aí volta Lucas Andrino. Poxa vida! Poxa, nadou e volta tudo do começo. Por que tirou ele, então? Não dá pra entender. São coisas que, sabe? Ah, o Guarani anuncia Lucas Andrino. Você vê como tá bagunçado o negócio, Albert. Tá bagunçado, meu amigo. Eles não sabem o que fazem. Quando eu vi lá que o Guarani anunciou o Lucas Andrino, eu falei, cara, os caras tão perdidos. Anunciou? Anunciou, sim. Eu vi. Eu não tô ficando louco? Eu acho que ele tá ficando... Não tô ficando louco, não. Ah, sim. Não tô ficando louco. Eu tenho quase certeza. Não tô. Então você me prova essa informação que eu acho que você tá ficando... Eu acho que você caiu na pegadinha do malandro. Não caiu na pegadinha do malandro. Eu acho que eu vi daqui ainda, se não tiver enganado. Eu acho que você tá enganado. Se eu não tiver enganado, eu vou até pedir pra buscar. Mas enfim, Pastana, se eu cometi essa... Eu vou buscar aqui a informação. Pastana, né? Você tá falando? Pastana, desculpa. É por isso que tava... Desculpa, você tem razão. Aí sim. Andrino não, desculpa. Desculpa, Pastana. Eu errei, perdão, torcedor. Eu confundi aqui, não é Lucas Andrino, não. É o Pastana. Mas não deixa, mas o meu raciocínio não deixa de estar errado. Não, porque é outro que volta pro Guarani. Não, tá entendendo? Eu só errei o nome. Você só confundiu os nomes, mas assim, a temática é a mesma. Sim. Ele montou esse elenco. Ele montou o elenco que ele trouxe Yuri. Ele trouxe o Jamerson. Sim, é o que eu tô falando, eu errei. Não existe Lucas Andrino, perdão, torcedor. É o Pastana. Mas o raciocínio meu é que o Guarani, ele volta a recontratar um camarada. Aliás, contratou um camarada que já montou o elenco do Guarani. Então, estão perdidos. Me perdoa, eu errei os nomes. Lucas Andrino por Pastana, tá? Eu errei. Peço perdão pra vocês. Não existe. Retira Lucas Andrino. Isso não existe, tá? Eu confundi aqui o superintendente de futebol do Guarani. Mas o raciocínio é o mesmo. Entendeu? Você pede ajuda por um cara que já passou aqui, por um cara que também que já foi questionado, por um cara que já saiu também
né? Porque montou um elenco que não foi bom. Eu vou falar uma coisa pra você. Sabe quando começou a derrocada do Guarani? Torcedores, né, podem até achar, né, que seja bobagem da minha pessoa, mas a derrocada do Guarani começou quando o Pastana foi demitido, tá? Porque nós, né, conseguimos aí uma verba na venda do Derek, né, o Derek que estava aí na Chapecoense, etc, etc. Né, conseguimos por conta até mesmo da insistência tanto do Pastana, né? O Pastana muito criticado, obviamente, por alguns motivos, mas a gente ouve, a gente vê que cara, o cara entendia de bola. É um cara que entende de bola. Assim como o Toninho Cecílio, viu? O Toninho Cecílio já foi treinador, tem uma bagagem, fez muito pro futebol. Mas você pegar o Toninho Cecílio hoje e você colocar, você acaba, né, colocando o revólver na pessoa errada, né? Porque quem trouxe o Danilo Silva? Ele não veio aqui, bateu na porta e entrou, né? Quem trouxe, agora eu esqueci o anterior do Danilo Silva, que montou esse elenco aí, que foi no final do Campeonato Brasileiro. Então, assim, até um tempo atrás aí o CEO que cuidava de futebol, ele foi, né, afastado futebol, agora ele só cuidava de outras partes. Então foi-se, né, colocando, tapando a água entrando no navio, foi colocando band-aid para tampar, né, estancar. E agora a água está toda dentro do barco. Juliano Camargo. Quem trouxe o Juliano Camargo? Quem trouxe? Juliano Camargo não veio sozinho, bateu lá, né? Drubsky, né, que estava em 2023. Quem trouxe o Drubsky para me achar esses jogadores aí do Atlético, Pablo Tomás, né? Quem foi que trouxe? Então, não adianta justificar o injustificável. Temos causadores da nossa insônia. Porém, entretanto, nós não podemos aí debater sobre o assunto, porque acima de tudo, né, acima de todos, estão lá, né, na sua redoma de vidro, né, estão lá atrás das cortinas ali tomando decisões em que hoje essa tabela do campeonato, última colocação, isso aí é a gestão, isso é o espelho, né, o espelho da sua gestão. Eu trabalho com padaria, né, faço gestão, e nós dizemos assim que o pão francês, ele é a porta de entrada de uma padaria. Se você vai na padaria, você pode comprar qualquer coisa. O pão francês tem que estar, né? O pão francês é o carro-chefe, né? Então, se você vê o pão francês todo feio lá, quer dizer que o resto, então, você tem essa ideia, né? Então, você olhando a tabela do campeonato, vamos dizer que a tabela do campeonato é o pão francês. E você olhando a colocação, você pode dizer, você pode afirmar que a gestão não está sendo boa. E não tem como defender o indefensável. Você concorda comigo que se a tabela, se a gestão tivesse sido boa, você estava lá entre os 10, uma pontuação que você olhasse para trás, opa, eu tenho 6, 7 jogos de gordura, né? Não, o Guarani, ele toda rodada ele tenta começar o campeonato. É a 12ª rodada, o Guarani não começou o campeonato ainda. Próxima partida é o derby, Gustavo Marques. Só isso. É só o derby campineiro. Que coisa, que coisa. Realmente a situação do Guarani é complicada. Agora é orar, né? É orar e tomara que essa janela já venha abrir logo, né? Não, dia 10 que só. os dias venham passar rapidamente, né? A ansiedade. Realmente é complicado, o Guarani não consegue sair. Todo jogo a gente fala, o Guarani em busca da reabilitação. Nunca mais fala isso. O Guarani em busca da reabilitação, mas eu não falo isso. Nunca consegue se reabilitar, né? E infelizmente a situação do Guarani é complicadíssima. É o contrário agora, viu? É o seu torcedor busca reabilitação. O seu torcedor tem que se reabilitar de novo, né? Pra ver o que, pra não entrar em parafuso, né? Ou logo vamos falar, né? O estádio tem que ter reabilitação, né? Vamos conversar com o estádio, vamos na porta do estádio conversar com o portão. Quem sabe ele possa ter as respostas que tanto o seu torcedor precisa. Porque depois, que se algo der errado, né? Porque estamos seguindo o caminho errado. Não adianta depois já avisar com 26 rodadas de antecedência, viu? Já vou avisar com 26 rodadas de antecedência.
Se caso o milagre for concretizado, não adianta depois se aparecer, tá? Se aparecer, porque é fácil. Vou dar um exemplo, dá uma zica aí, o Guarani ganha aí os 26 jogos aí, já pensou? O Guarani chega, né? 26 jogos aí, consegue uma... Não adianta depois vir aparecer. Quer aparecer em site, né? Programas de rádio, para querer dizer que a gestão foi, que o torcedor não tem paciência, nós sabíamos que tá fazendo, não adianta. Não adianta. É agora. É agora, é agora. No momento mais difícil é agora que nós precisamos do contato, né? Do tete a tete. É agora. Não é depois. Depois é fácil. O Campeonato Paulista terminou, começou o Campeonato Brasileiro. Né? Uma derrota para Chapecoense por 1-0. O presidente apareceu para dizer que o Guarani nunca mais iria ser prejudicado. Nunca mais ia ser prejudicado. Pois bem. Tomamos outro gol com a ajuda do VAR, né? Lances que era a favor do Guarani e continuou e nunca mais apareceu. Aí você vê o Toninho Cecílio, você vê o, né? Pra você ter uma ideia, a apresentação do novo treinador Pintado, Toninho Cecílio e o Pintado. Não apareceu ninguém né? Que comanda o Guarani, ninguém apareceu. Apareceu o Conselho de Administração. O Toninho Cecílio, o Conselho de Administração não apareceu. Então vamos indo. Vamos torcer que o Guarani saia dessa situação, porque senão... Albert, forte abraço pra você e esperar a escala pra saber como é que vai ser o derby no próximo domingo, né? Pois é, vamos ver se eu vou estar escalado nessa, né? Mas o próximo jogo, né, só lembrando... Escalado com toda certeza, né? Não sei, mesmo que seja Ponte Preta, você fará um piloto, né? E, aliás, se for Ponte Preta, você vai estar aí fazendo piloto ou algumas reportagens, né? Vamos ver, né? Agora, se for a narração do jogo do Guarani, aí estaria aqui, com toda certeza. Então tá bom. Então... Meu Deus, o coração, hein? Então, o próximo jogo, Guarani Ponte Preta, né? No domingo, às 18h30, com a cobertura total dos canais de futebol interior. E o CRB, né? O CRB que conseguiu aí, né? Sai da zona de rebaixamento, joga contra o Brusque em casa, né? No Rei Pelé, às 21 horas. Então, um abraço, Gustavo Marques. Abraço a você que participou da live. Você que cornetou pra caramba, né? O DJ Digo aqui acabou comigo, né? O Albert vai ter um infarto. O José Maduro, nem pintando, nem Lambari, nem Cação, vai cair por antecipação. O Wilson Correia, isso é praga. O locutor não pagou os almoços prometidos. Paguei sim. Não pagou. Não vem não. Não vem mentindo, não. É quem que falou? Quem falou? José Maduro. Por acaso, não, é o Wilson Correia. Por acaso o Wilson Correia ele foi o ganhador? Não, mas ele não foi o ganhador, mas peraí. Entendeu? Mas você viu algum ganhador? Você viu algum ganhador reclamar aqui de mim? Escuta de novo. Então não vem. Escuta de novo. Não. Por favor. Era o almoço. Você não pagou o almoço, vai pagar a janta. Se a pessoa escolheu o jantar, vou fazer o quê? Então, aqui, ó. Então, aí você assim, ó. Realmente é assim que faz, Gustavo. Está aparecendo o nosso conselho de administração. É assim, ó. Realmente eu não paguei o almoço. Troquei o almoço pela janta. Não foi o que acabou. Troquei. Tudo bem, eles optaram, tá? E eu quero almoço. Fábio Fernandes, Guarani com 5 treinadores e 1 ponto pra cada. Pois é. Neuri Menezes, o cara tá bravo, acho que deu ruim de novo. Pois é, Neuri. Tá feio. Fábio Fernandes, não é possível que a minha macaca vai ressuscitar defunto. Tá? Você tá pensando, né, pai? Se tá. É ruim. Se a Ponte Preta perder pro Guarani, não ganha de ninguém, bebê. Não, mas vem aqui. Se a Associação Atlética Ponte Preta não vencer esse time horroroso do Guarani, não ganha de ninguém. Não ganha de mais ninguém. E eu vou falar pra você que... É o derby mais fácil na história da Ponte Preta. É obrigação. Vai ser o derby mais fácil da história da Associação Atlética Ponte Preta. Se não vencer do Guarani, o Guarani empatou com a Ponte Preta, foi combinado. Porque não é possível. Não é possível. E não é só a Associação Atlética Ponte Preta, não. Qualquer time que não vença no Guarani tá de brincadeira. Só o Botafogo conseguiu essa proeza. Certo? Vambora? Bora. Forte abraço. E até domingo. Vamos então com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Gustavo Marques. Campeonato Brasileiro da Série B, 12ª rodada, estádio Rei Pelé, cidade de Maceió. O Guarani perde mais uma vez, pra variar, hein? O técnico Pintado escalou o Guarani com o Vladimir, Heitor, Léo Santos, Vinícius e Yuri, Douglas Barcelar, Anderson Leite, Matheus Bueno, Luan Dias, Ayrton, João Vitor e Caio Dantas. O Pintado
fez algumas mudanças no segundo tempo. Ele tirou o Heitor, colocou o Diogo Matheus, tirou o Anderson Leite, colocou o Reinaldo, tirou o Luan Dias e colocou o Lucas Araújo. Ayrton por Bruno Oliveira e João Vitor, e entrou o Paraíso. Essas foram as mudanças do técnico Pintado, que viu o GG fazer o gol aos 28 minutos da etapa inicial, dando a vitória para a equipe do CRB. Guarani pede mais uma vez, joga fora de casa, agora volta para a cidade de Campinas, vai se preparando porque domingo tem o derby campineiro, o Guarani em busca da vitória diante da sua torcida no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Forte abraços a todos e até a próxima, hein? Um excelente restinho de sábado e até amanhã, bom domingo a todos. Valeu! Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol. Rádio FI. Em sintonia com você.